todos os públicos. Olá! Após enfrentar um tumor de mama, uma professora da UNB e a sua equipe descobriram que o veneno de uma espécie de marimbondo possui propriedades antitumorais eficazes contra células de câncer de mama e melanoma. Hoje conversamos com a pesquisadora Márcia Mortari, que transformou sua luta pessoal contra o câncer em inspiração científica, abrindo caminho para possíveis novos tratamentos com menos efeitos colaterais. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. É um prazer enorme estar aqui e poder participar desse momento. Márcia, conta pra gente a sua história, como é que começou tudo isso? Na verdade, você é neurocientista e aí você focou a sua pesquisa no câncer. Conta pra gente um pouquinho de como é que começou tudo isso. Então, eu realmente sou neurocientista, tenho trabalhado na descoberta da cura de algumas doenças e a epilepsia. Mas quando a vida desafia, a gente tem que enfrentar com coragem. E quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu fiz todo o tratamento e aí quando eu retornei para a universidade, eu me senti desafiada a tentar também descobrir algum tratamento que fosse menos nocivo e mais eficiente contra o câncer de mama. Então, eu melhorei, né, de todo o tratamento e do câncer e aí eu me senti desafiada a me vingar desse câncer que eu tinha tido e também contribuir com essa parte científica, que é o que eu sabia fazer e que eu poderia contribuir também para outros milhões, né, de pacientes que passam pelo mesmo desafio que é o câncer. E no primeiro momento, a gente sabe que pesquisa científica no Brasil nem sempre é fácil. Você teve que buscar recursos próprios, apoio financeiro e uma equipe que conseguisse com você estudar isso. Conta pra gente quais foram os desafios iniciais aí. É bem desafiador fazer ciência em qualquer canto, né, do mundo. Aqui no Brasil tem sido bem desafiador. Eu já tinha investimentos para trabalhar com veneno de marimbondos e as doenças neurológicas, neurodegenerativas, mas eu não tinha nenhum investimento para trabalhar com câncer, porque era algo novo para mim, né? E eu realmente tive investimentos próprios para essa pesquisa e também me associei aos parceiros, né? Então, a gente tem um grupo que colabora nesse projeto científico, que é da Universidade de Aveiro de Portugal, e nós, então, trabalhamos juntos com esse objetivo de tentar achar um medicamento novo para a cura do câncer de mama. E aí veio um marimbondo específico que você conseguiu identificar qual era o diferencial desse inseto para poder fazer com que você realmente desenvolvesse essa pesquisa com ele. Isso é muito interessante, né, Paula? A nossa biodiversidade ela é riquíssima e eu já trabalhava com marimbondos aqui da biodiversidade do Cerrado brasileiro. E a gente trabalhava com uma das espécies que são aqui presentes aqui no Cerrado, que é a Chategelus communis, né? Que é esse tipo de marimbondo que a gente estudou. É importante falar que no veneno de marimbondo tem mais de 200 componentes. Tem componente que causa alergias, dores, tem compostos que são neuroativos, né, que ativam o nosso sistema nervoso, e eu estava atrás agora de um composto antitumoral. Então, a gente escolheu dos marimbondos que a gente tinha no nosso laboratório, já que a gente tinha iniciado uma pesquisa de separação desses componentes, e eu fui escolher, né, aquele componente que tinha uma função antitumoral dentro dessa riqueza que é o veneno de marimbondo. Eu falo que é um tesouro que a gente tem, é uma gota única, o veneno é uma quantidade muito pequena em cada marimbondo, mas é uma riqueza inestimável. Agora, com relação a esse marimbondo, ele é um marimbondo muito comum aqui no Cerrado, ele tem um nome mais comum, mais popular, que a gente possa chamá-lo? Ele é conhecido como marimbondo e todos são conhecidos assim, né? Mas ele é de um tipo mais encontrado em áreas preservadas.
né? Não em áreas que estão muito atacadas. Então, a gente ia coletar em áreas que tinham maior preservação do ambiente. Isso é uma das... eu acho que é uma das coisas importantes da gente entender a importância da nossa biodiversidade para cuidar dela, né? Exatamente. Então, essa é uma espécie que é presente em áreas de preservação mais naturais, né? Que a gente tem uma preservação maior da natureza. E no momento Cerrado. em que a gente vê o Brasil, uma série de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, a gente vê a importância de que uma riqueza enorme na nossa biodiversidade está ali escondida ainda, a gente ainda não descobriu, e o tanto que a gente pode trazer de soluções. Por exemplo, uma doença como o câncer, que mata milhares de pessoas anualmente, né? No seu caso, foi o câncer de mama e tem um outro, que é o melanoma, que é o câncer de pele. Isso. E aí você começou a fazer a pesquisa e verificou o quê? Ele matava células tumorais? Como é que é esse processo? Essa é a parte grande e interessante desse novo medicamento, sabe, Paula? Quando a gente começou a pesquisá-lo, a gente viu que ele era muito efetivo em matar realmente as células tumorais de câncer de mama. A primeira pesquisa foi de câncer de mama e a gente fez uma segunda para melanoma. Então, ele era capaz de entrar dentro das células tumorais e dar um início de uma morte programada dessas células que a gente chama. Então, a própria célula entrava num processo de morte. Só que esse ataque desse nosso medicamento é só das células tumorais. As células sadias não eram afetadas pelo nosso medicamento. Então, esse é o grande diferencial dele. Ele é capaz, então, de encontrar essas células tumorais, levar as células a uma morte programada, mas não afetar as células sadias. E esses resultados a gente obteve tanto para o câncer de mama quanto para melanoma em seguida na nossa pesquisa. Agora, com relação ao câncer de mama, 2 tipos de câncer foram estudados, né? Explica um pouquinho para a gente por que esses 2 foram selecionados e o resultado deles ser tão positivo assim. Então, a gente quis investigar, né, esse medicamento nos principais tipos de câncer de mama que acometem, né, a população. A gente estudou o triplo negativo, que ele não tem uma ocorrência tão grande, mas ele é o mais resistente aos tratamentos e que mais tem metástase e espalhamento do câncer. E a gente quis estudar também células de tumores responsivas a hormônios, que são os mais presentes, né? 80% dos tumores de mama são esses responsivos a hormônio. Então, a gente quis estudar esses 2 tipos de tumores para que a gente pudesse ver diferenças e se ele era capaz de impactar essas células tumorais. E o que a gente viu com os nossos resultados é que ele afeta tanto o triplo negativo quanto as células de câncer de mama responsivas a hormônios. Isso quer dizer que, na realidade, ele vai detectar células tumorais, né? Independente desses subtipos de câncer de mama. Só para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo, essas células tumorais, elas estão no meio ali das células boas, né, Isso. que a gente produz. Então, hoje, os tratamentos, a maioria dos tratamentos, eles matam tanto as células ruins quanto as boas, e isso é um grande problema. O diferencial do seu estudo é que ele vai exatamente detectar as células tumorais apenas, sem agredir as células que a gente tem, que são as sadias. Exatamente, Né? Paula. E como é que tem sido recebido pela comunidade científica, esse estudo? Como é que você tem recebido o feedback disso? Porque é um achado, é uma coisa extraordinária que nós brasileiros temos o orgulho de trazer aí como novidade. Então, assim que essas pesquisas foram publicadas, a gente teve uma resposta muito interessante, né, de vários grupos científicos ao redor do mundo que pediram para colaborar com o nosso grupo para que pudesse testar para outros subtipos de câncer, e isso está em testes, e também testar, desenhar novos análogos, que a gente chama, ou seja, novas estruturas próximas, novos medicamentos
para que a gente pudesse aplicar no maior número de tipos de câncer diferentes. Então, vários grupos presentes de cientistas que trabalhavam com câncer entraram em contato com a gente para que a gente pudesse compartilhar informações, né? Então, teve um grupo na Índia que entrou em contato com a gente. Então, em várias partes do mundo, para que realmente esse novo medicamento possa chegar à comunidade científica. Além disso, Paulo, eu continuo pesquisando esse medicamento novo. A gente já produz ele em larga escala e a gente está passando agora para uma etapa que chama de segurança, né? Então, a gente quer ver o quanto ele é seguro, efetivamente, para ser administrado nos pacientes. Ou seja, a gente não vai precisar pegar um marimbondo toda vez para poder produzir. Você já consegue fazer isso no laboratório, que é uma facilidade enorme para aumentar a escala de produto, né? Do produto. Isso é importante, a gente já não faz mais, né, coletas de marimbondo, agora a gente já faz uma síntese que a gente já produz em larga escala, numa quantidade grande, porque isso é muito importante, né? Então a gente já produz isso em laboratório e a gente só agradece, né, aos marimbondos e à natureza por ofertar, né, esse novo medicamento que a gente possa estudar. A gente, quem está em casa também, quem tem parentes que tiveram câncer, sempre se pergunta por que a gente hoje, com tanto estudo, ainda não chegou na cura do câncer. E o que você estava me explicando ali nos bastidores é que o câncer, ele na verdade são vários, né? Cada célula que a gente tem no corpo pode produzir um tipo de câncer. Por isso que é tão difícil, né? Para cada tipo de câncer que surge, a gente criar um novo antídoto contra ele. É isso que é a dificuldade hoje na ciência. Então, é difícil exatamente por isso, né? O próprio câncer de mama são vários tipos, né? Então, na realidade, o câncer não é uma doença única, ela não é uma unidade. Então, você tem vários fatores, várias características que alteram o tipo de câncer e por isso altera o tratamento. Então, algumas células são sensíveis a um tratamento, mas outros tipos de câncer não. Então, a gente não consegue ter um tratamento único, porque não é uma doença única. Então, é muito difícil. Além disso, a gente ainda tem hoje alguns tipos de câncer que se tornam resistentes ao longo da terapia. Isso dificulta ainda mais. E por isso, a gente tem que ter uma qualidade de vida e aquelas características que ajudam a prevenção e ajudam a gente a estar saudável o suficiente para combater também, ajudar a combater. De como foi a descoberta do seu câncer e como está o tratamento atualmente? Você já está curada? Eu estou em remissão, que chama, mas muito feliz, né, de podendo estar aqui hoje contando a história, livre de células tumorais, mas cuidando, né? Eu descobri num exame de rotina, né? E isso é algo importante, é muito importante os exames de rotina e a prevenção, principalmente para o câncer de mama. E como eu conheço, né? E eu, quando vi a imagem daquele nódulo com aquelas características, eu já saí sabendo, né, os desafios que eu iria enfrentar. E então, assim foi a descoberta, foi num exame de rotina, ele era muito pequeno, isso ajudou muito no tratamento. E me vi enfrentando esse desafio, né, que é esse câncer de mama. É importante a gente lembrar que o câncer de mama afeta o nosso físico, mas afeta também o nosso emocional. E eu acho que o tratamento ele tem que acompanhar todo o amor, o carinho, a empatia de todos que estão ao redor, porque isso contribui muito. E também toda a terapia que é necessária. A importância é a prevenção e também depois logo rapidamente fazer o tratamento, né? É importante as pessoas que estão nos acompanhando sempre estarem alerta com relação a isso. E como é que foi com relação ao tratamento, a pesquisa
tumorais de animais ou não? Foi própria do humano? Como é que você fez essa pesquisa? Conta pra gente como é que foi o procedimento. Essa pesquisa ela foi feita com células de câncer de mama de humanos separadas, né, de mulheres que tiveram câncer de mama. Então, elas foram testadas realmente em células tumorais, né? E agora a gente está nessa etapa de testar a segurança em animais experimentais, mas elas foram feitas em 2 linhagens de câncer de mama de células de humanos. E esse procedimento de teste em animais e depois para ser a liberação da Anvisa, como é que é todo o caminho que ainda falta percorrer para a gente poder efetivamente já ter esse tratamento aí à disposição? O caminho não é rápido como nós pacientes gostaríamos que fosse, mas a gente tem que respeitar os protocolos de segurança e os protocolos que a Anvisa estabelece exatamente para que a gente possa ter um medicamento seguro, né, e efetivo. E aí a gente passa por várias etapas de testes que a gente chama pré-clínicos, são testes antes, né, dos ensaios clínicos, que são testes realmente realizados em animais de experimentação, que a gente deve estar iniciando até o fim do ano. Então, nós vamos iniciar esses testes pré-clínicos, após aprovação pelas comissões de ética e por todos os protocolos que são exigidos, e para uma possibilidade, né, se tudo der certo, né, da gente iniciar alguns testes clínicos. No melanoma, né, com relação ao melanoma, também está nesse estágio de pesquisa ou não? Ainda vocês estão desenvolvendo? Os testes de segurança farmacológica, eles vão ser os mesmos tanto para o câncer de mama quanto para o melanoma. Então, todos precisam passar por essa etapa de segurança. O melanoma, a gente já fez uma composição do peptídeo, né, do medicamento novo, num gel que possa ser passado, né, no local da lesão, tanto antes, né, da cirurgia ou pós. Então, a gente já tem uma formulação, né, para que a gente possa administrar. Mas todos precisam passar antes por testes de segurança. Então, o que vocês preveem aí é que daqui um ano e meio, se tudo correr bem, já vai estar autorizado pela Anvisa, liberado? Difícil de prever. Difícil. Os resultados precisam ser positivos primeiro, né? Então, primeiro a gente passar por essa etapa dos pré-clínicos e verificar. Nós também queremos fazer uma pesquisa que a gente já trabalha com alguns cães com epilepsia, né, para aquela pesquisa que eu faço. Então, a gente já faz alguns testes com cães com epilepsia, com outro medicamento, e a gente pensou também em fazer uma pesquisa com cães com câncer, né, para também, depois de verificar a segurança, né, antes, mas se ele também é efetivo para câncer em cães, né, que tem uma ocorrência grande hoje, né? Isso, então a gente vê muito. A gente está seguindo vários caminhos, né, para que a gente possa realmente conseguir contribuir com a sociedade para seria maravilhoso, porque realmente o número de cães com câncer de fêmeas, principalmente com câncer de mama, é bem assustador. A gente até acha que, de repente, a alimentação, né, as rações podem estar influenciando, porque o número realmente tem aumentado bastante. Agora, o que muita gente deve estar se perguntando em casa é como é que você chegou ao marimbondo? Você já estudava o marimbondo? Da onde surgiu a ideia de que o marimbondo podia ter uma substância antitumoral? Então, como eu falei, o veneno de marimbondos é uma gota realmente extraordinária, né? Cheia de componentes. Mas o início da minha pesquisa, na realidade, com marimbondos, foi quando eu iniciei o meu doutorado. Eu trabalhava com veneno, na realidade, de sapos, né? E eu comecei a ler e começar a observar que os marimbondos, eles tinham alguns comportamentos e eles utilizavam o veneno para diferentes ações. Então, o marimbondo usa o veneno para espantar o predador, no caso, nós já
né? Provavelmente boa parte da população já levou uma picada de marimbondo porque chegou perto, né? Então eles utilizam para espantar, mas eles utilizam também para pegar o alimento deles. Então eles usam a picada e essa larva, né? Que é a presa deles, ela fica paralisada. Então ele utiliza o veneno de diferentes maneiras, mas uma das maneiras que eu acho extraordinário é que ele borrifa o veneno no ninho para que não tenha infecção por bactéria, nem fungo. Então, eles utilizam o veneno para proteção contra bactérias e fungos. E aí eu pensei, nossa, esses compostos que são capazes de matar bactérias, será que também não são capazes de interagir com alguma célula tumoral? Ou esses compostos, né, que são protetores do ninho, será que não conseguem? E aí eu fui atrás desses compostos, deixei os neuroativos, né, um pouquinho de lado, que é a minha grande paixão, é a neurociência, mas deixei de lado e falei, não, eu vou atrás desses que eles usam para proteger o ninho. E aí a gente conseguiu identificar esses antitumorais. Então, eu falo que é uma riqueza muito grande, né? Tem mais de 200 compostos, tem um que serve, que tem uma ação antitumoral, tem um que tem uma proteção cerebral. Então, é muito rico. Nossa, e a gente fica aqui, você falando e eu pensando o quanto é o conhecimento tradicional da floresta, dos povos da floresta, você analisando aí o veneno do sapo, o veneno do marimbondo, o quanto essas populações tradicionais que já vivem lá e muitas vezes já utilizam algumas substâncias, ervas, também podem contribuir com o conhecimento científico, não é? Sim. Realmente eles conhecem, né, a floresta e conhecem as propriedades das plantas mais do que qualquer cientista e eles podem sim contribuir muito. O nosso lado de observação da natureza também, né? Então a natureza, você observar a natureza, ter calma para olhar, para ouvir, também contribui muito. Agora, com relação aos marimbondos, você pesquisou vários ou você foi diretamente nesse? Eu, ao longo da minha carreira, já pesquisei vários, né? Porque eles já também contribuem com a questão da epilepsia e outros tratamentos. Exatamente. Então, a gente já tinha pesquisado e estudado vários. Esse, em especial, é de um tipo de marimbondo que a gente começou os estudos para também a epilepsia, mas que tinha muitos compostos inéditos que ninguém nunca tinha estudado. E são esses compostos que a gente tem estudado hoje, esses que realmente completamente novos. Você falou que o seu foco foi para a questão do câncer, mas a sua paixão é a neurociência. E você, eu vou dar um spoiler aqui, mas esse é um assunto para um outro programa, mas você colocou para mim que há uma pesquisa em andamento com relação ao Alzheimer, né? Também ligada a alguma substância específica de algum inseto? Como é que você está trabalhando? É de um outro tipo de marimbondo, do veneno do marimbondo, e já trazendo um pouquinho, né? A gente conseguiu identificar né, dos componentes desse veneno que foi capaz de impedir a morte de neurônios e capaz também de não deixar, né, que aquelas proteínas erradas no Alzheimer se agregassem, protegendo o cérebro e evitando a morte e essa perda de memória nos nossos modelos animais. Nossa, isso aí vai ser também um outro estouro aí. Você falou para mim que deu já 15 entrevistas, daqui a pouco com Alzheimer, então tomara, olha, a gente torce muito para que essa pesquisa ela tenha um grande sucesso e que você venha nos contar também a próxima grande descoberta e já testada também, que é a questão do Alzheimer, que são duas questões, são duas doenças que hoje afetam a população em larga escala no mundo inteiro. Com certeza a sua contribuição é muito valiosa e a gente tem o maior orgulho de ser aqui de Brasília e a Universidade de Brasília está podendo ter profissionais tão importantes assim no campo científico para contribuir. Eu agradeço muito a sua entrevista. Obrigada. Eu sempre tenho isso como uma visão, né? Uma das funções de um cientista é servir a sociedade naquilo que a sociedade tem de demandas, né? E
Eu estou à disposição para novas entrevistas, mas também queria deixar o recado que a gente trabalha com muito empenho, se dedica muito e é uma honra poder servir o Brasil e poder servir a população, tanto na descoberta da cura do Alzheimer quanto no câncer. Muito obrigada, muito bom ouvir isso. Bom, gente, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro e o Senado Notícias está no ar.
Os senadores aprovaram nesta terça-feira em plenário projeto que cria um Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta para controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas em circulação no país. O texto cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas e também comitês técnicos para conduzir testes e tomar decisões sobre esses materiais. Os grupos serão formados por especialistas em meio ambiente, saúde e comércio. Será criada ainda uma base pública de dados sobre esses produtos importados ou produzidos no Brasil. Importadores, utilizadores ou fabricantes desses produtos terão definidas normas e obrigações e serão multados em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O desempenho do Senado no Índice de Governança e Sustentabilidade do Tribunal de Contas da União melhorou neste ano. A casa alcançou 74,8% de aprovação. Durante a sessão plenária desta terça-feira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que o reconhecimento do TCU é prova de que a instituição está no caminho certo. A nota final, 74,8%, foi resultado do esforço conjunto de nossas lideranças políticas e administrativas e do conjunto dos nossos servidores e servidoras do Senado Federal. Representou um aumento realmente espetacular de 52% em relação à avaliação anterior, medida em 2021. Em 2024, estrearam novos indicadores relativos à sustentabilidade ambiental e social. E foi justamente nessas categorias em relação às quais a maioria das 376 instituições mensuradas teve muitas dificuldades, que o nosso desempenho se mostrou mais positivo, 92,4% na vertente ambiental e 98% na vertente social. O reconhecimento dado pelo Tribunal de Contas da União é mais uma prova de que estamos no caminho certo, fortalecendo cada vez mais nossos esforços em prol da transparência, da eficiência, da sustentabilidade e da governança de nossas operações. O presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, senador Jorge Cajuru, informou nesta terça-feira que o jogador de futebol Lucas Paquetá foi intimado pela CPI e que deve depor ainda neste mês. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra também vai ser ouvida. A CPI vai decidir, após essas oitivas, se o cantor Gustavo Lima e o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, que marcou um gol ontem no Jogo do Brasil, também serão convocados. Nós conseguimos ontem, aqui em Brasília, intimar o jogador Paquetá. Portanto, ele está confirmado e eu já queria, essa semana, infelizmente por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência, em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também, convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. E agora a gente confere as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Vamos ver então. Às 9 horas, Comissão de Meio Ambiente. O item único da pauta é o projeto que altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para incluir regras de fomento e adoção de medidas para mitigar gases de efeito estufa. Às 9h30, Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Um dos itens previstos para a votação é um projeto de lei que tem regras para a prevenção e o tratamento de fraudes financeiras, com hipóteses aí de responsabilidade civil e criminal das instituições financeiras e dos fraudadores. Às 10 horas, sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Médico, que é celebrado anualmente no dia 18 de outubro. No mesmo horário, Comissão de Constituição e Justiça. Entre os projetos da pauta está o que prevê caso de aumento de pena de 1/3 até a metade para o profissional de saúde que cometer no exercício da função crimes contra a dignidade sexual. Às 2 da tarde, a Comissão de Assuntos Econômicos realiza audiência pública sobre os impactos da reforma tributária em relação à fiscalização. Também às 2 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais debate em audiência pública o projeto sobre o tratamento do climatério e menopausa pelo Sistema Único de Saúde. Suspensão da carteira de motorista para os condenados por tráfico de drogas que usaram veículos para cometer crimes. É o que determina o projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Segurança Pública. O texto, que altera a Lei de Drogas, vai agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. A proposta é que os crimes previstos na Lei de Drogas, quando praticados com veículo automotor, possam ser punidos também com a suspensão ou proibição de obtenção da carteira de habilitação. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, o juiz decidirá se esse dispositivo será utilizado em cada caso. Se o ingresso da droga estrangeira no país se dá, no mais das vezes, por embarcações e aeronaves, toda a sua distribuição interna, bem como o acesso aos portos rumo ao exterior, novamente, é efetivada por veículos automotores. Neste passo, se o trabalho das pequenas, aspas, mulas e aviões, entre aspas, ocorre no pequeno varejo, hoje existem motoristas quase que profissionais especializados no transporte de grandes quantidades de substância entorpecente em caminhões pelo país. É preciso impedir a ação desses traficantes rodoviários. É a eles que se destina a presente proposição. Contarato afirmou que o objetivo desta alteração da lei é aumentar a segurança pública. A própria Lei 9.503/97, ela estabelece como crime a embriaguez na direção do veículo automotor. E essa embriaguez não se dá apenas pelo álcool, ela se dá por qualquer substância de efeito psicoativo que determine independência, até outro que determina o artigo 306 dessa lei. Então, o que nós estamos aqui falando, que nas hipóteses de tráfico de entorpecente utilizado pelo sistema rodoviário com motorista de veículo automotor, um dos efeitos da condenação ou como medida cautelar vai ter também a suspensão ou proibição de obtenção da CNH, na certeza de que nós estamos aí promovendo uma segurança pública que atinge efetivamente a população que mais precisa. O mercado de carbono e o enfrentamento às mudanças climáticas. Assuntos que vão ser destaque na COP29, a 29ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, e que foram debatidos em audiência pública realizada nesta terça-feira pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A agenda da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas deste ano contará com discussões em torno da finalização do acordo sobre o mercado de carbono e o financiamento necessário para enfrentar as mudanças do clima. Durante a audiência pública preparatória para a COP29, na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, a representante do Ministério do Meio Ambiente destacou a importância dos países em desenvolvimento receberem ajuda financeira dos países desenvolvidos. Quanto mais de recurso, a partir de 2025, vai ser dada para os países em desenvolvimento implementarem as suas NDCs e fazerem as transições e financiar também coisas de adaptação. O debate sobre financiamento é, logicamente, o mais caliente, o que está com mais controvérsia, e eu diria que na pré-COP a gente conseguiu pelo menos entender o posicionamento dos diversos países, mas ainda não tem nenhum documento, nenhum acordo sobre quais são as opções que estão na mesa.
Para debater o assunto, foram organizadas 3 mesas com representantes do Executivo, Legislativo e especialistas. A COP é considerada hoje a maior conferência da Organização das Nações Unidas. Desde 1995, anualmente, os países membros se reúnem por um período de 2 semanas para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta. Ao final, propõe mecanismos para garantir a efetividade da convenção. A nossa geração aprendeu sobre aquecimento global vendo imagens de geleiras polares derretendo, mas agora estamos sendo confrontados com uma realidade diferente e muito próxima a nós. Nossa casa, família, amigos, crenças, modo de vida e tudo o que conhecemos e que ainda queremos conhecer estão em risco de serem destruídos em uma escala de tempo muito mais curta do que imaginávamos. Nós chegamos agora nessa próxima, né, na 29, num contexto internacional bastante desafiador, né? Como se sabe, existem conflitos, existem guerras no mundo e isso gera um estresse, gera uma tensão adicional sobre os países, para que os países possam se comprometer mais, né, e conseguir fazer essa transição do que é chamado uma economia marrom para uma economia verde. Um cenário menos conflitivo, ele seria muito mais positivo, ele ajudaria que os governos e os países e mesmo o terceiro setor pudesse fazer essa transição mais rápida. A presidência da COP está tentando lançar uma iniciativa de trégua climática, inspirada na trégua olímpica, que é a suspensão de guerras durante os Jogos Olímpicos. A ideia é que os conflitos em ocorrência no mundo sejam paralisados durante a conferência, para que as negociações climáticas possam ocorrer em clima de paz. A especialista em política climática do Observatório do Clima relatou os trabalhos realizados pela organização não governamental neste ano. Todos os anos, às vésperas da COP começar, a gente lança os dados do SEG, que é uma iniciativa que faz a estimativa de emissões de remoções de gases de efeito estufa do Brasil. Então, compreende as estimativas anuais de emissões no nível nacional, estadual e municipal. Segue as diretrizes internacionais do IPCC, se baseia em dados públicos e a gente faz isso dando uma diferença de apenas 1 ano. Livros mais baratos e o incentivo à leitura no país. A proposta, conhecida como Lei do Preço de Capa, foi aprovada nesta terça-feira na Comissão de Educação. Outro projeto aprovado amplia o ensino de Libras. E se não houver recurso para a votação em plenário, os 2 projetos seguem para a Câmara dos Deputados. A Política Nacional do Livro, que é conhecida também como Lei do Preço de Capa, foi aprovada pela Comissão de Educação. Esse projeto determina que os autores e editores definam um preço de capa e que durante 1 ano após o lançamento, esse livro só possa ser vendido com no máximo 10% de desconto. Quero concluir saudando o PL, que é de autoria bem remota, né, da senadora Fátima Bezerra, por 5 pontos. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar na política do livro. Primeiro, promover acesso aos livros e a bibliodiversidade em condições de coexistência saudável e sustentável. Segundo, promover apoio ao setor livreiro como importante equipamento cultural que merece ser fortalecido e que está frágil no nosso país. Terceiro, garantir a sobrevivência e a competitividade das livrarias brasileiras, algumas fechando inclusive. Espaços fundamentais de encontro, troca de ideias e disseminação do conhecimento. 4, aumentar a diversidade e disponibilidade de publicações. 5, trazer para o país a experiência bem-sucedida no tocante a este item. E creio que aprovar esse projeto neste dia complementa a homenagem que todos nós fazemos neste dia aos professores. Hoje é o dia do professor e na Comissão de Educação certamente nós temos que fazer uma celebração e a preocupação com o livro, não deixa de ser uma homenagem justa e apropriada ao professor.
A comissão aprovou também uma proposta que obriga os sistemas de ensino a oferecerem acesso ao aprendizado de Libras a estudantes ouvintes e pais de alunos com deficiência auditiva. Não pode deixar de ressaltar a contribuição da medida para a passagem a um paradigma em que a escola normal seja aquela em que as crianças apenas fazem parte do seu cotidiano, uma característica a mais para a qual estará preparada sem estranhamento. E os senadores aproveitaram a reunião da comissão no 15 de outubro para homenagear os professores. Eu que comecei a lecionar com 17 anos, precisamos sim, né, não só de valorizar economicamente, financeiramente, mas também dando condições de trabalho, inclusive educação continuada, né, permitir que eles possam aperfeiçoar cada vez mais. Temos que fazer uma campanha de respeito aos professores, porque também nós estamos vivendo um momento difícil, onde os alunos não respeitam mais o professor, né? E os pais ainda tomam, sempre contra o professor e a favor dos filhos, que muitas vezes desconhecem, né, a realidade da escola. Eu sei que não existe educação sem disciplina, sem hierarquia e sem respeito, né? Então aqui meus parabéns aí a todos os professores, em especial os nossos professores aqui do Distrito Federal. Eu quero parabenizar todos os professores e realmente nós precisamos investir, capacitar, que a educação é o futuro desse país. A fiscalização dos novos tributos criados pela reforma tributária foi o tema central da audiência pública que a Comissão de Assuntos Econômicos realizou nesta terça-feira. O projeto que regulamenta a reforma tributária já foi aprovado na Câmara e segue em análise aqui no Senado. Na penúltima audiência pública promovida pela CAI para a discussão da reforma tributária, as alíquotas de transição e a fiscalização do novo regime de tributação estiveram no centro do debate. A migração para esse novo regime será gradual, entre 2027 e 2032. No caminho, os tributos atuais vão ser eliminados e as alíquotas de referência do IBS e da CBS, os novos tributos criados com a reforma, deverão ser fixadas e revisadas ano a ano pelo Senado para repor a perda da arrecadação. Essas alíquotas devem ser baseadas em cálculos realizados pelo Tribunal de Contas da União, como explica o representante do órgão. O TCU, com base nessas propostas, realiza o cálculo dessas alíquotas, encaminha até 15 de setembro para o Senado, e o Senado Federal, até 31 de outubro, fixa essas alíquotas, né? O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado alertou sobre as consequências das alíquotas diferenciadas para determinadas atividades ou setores. Quanto maior forem as exceções, maior a alíquota de referência nacional, maior a complexidade do sistema, também serão maiores as dificuldades na transição e fiscalização, e já há estudos do IPEA e de outros institutos de pesquisa simulando que quanto maior as exceções, menor os efeitos positivos sobre o PIB, a produtividade e o emprego. A possível dificuldade de fiscalização dos novos tributos foi reforçada por mais debatedores, que apresentaram propostas para o projeto de lei. As administrações tributárias, elas deverão unificar a fiscalização e o lançamento, um único regulamento para IBS e CBS, um julgamento de CBS e IBS unificado por meio de câmaras de julgamento, não por estados, mas por regiões do país, que o processo administrativo seja o mesmo, que as multas sejam a mesma e que o encaminhamento do valor das multas não seja para o ente que fiscalizou. Celebrar convênios para trabalhar junto não fere legislação, não fere direito de nenhum ente tributante de fiscalizar. O importante é que a gente não receba, senador, 3 autos de infrações diferentes, em 3 temas diferentes, com 3 fiscalizações diferentes. No nosso mundo ideal, haveria a criação de um novo tribunal administrativo. E é em relação a isso que a gente precisa correr atrás. E que esse tribunal único, ele tem a competência para julgar todos os processos administrativos envolvendo CBS e IBS. Porque a gente precisa uniformizar essa interpretação da legislação tributária em todo o território nacional. Recursos permanentes para o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É o que garante o projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos.
Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. O Pronamp foi criado em 2020 de forma emergencial em meio à pandemia da Covid-19 para conceder empréstimo às microempresas e empresas de pequeno porte. Ele foi transformado em um programa permanente em 2021, mas o FGO, que é o Fundo de Garantia dos Recursos, tem a previsão de ser descontinuado em 2025. O projeto aprovado garante esses recursos para dar continuidade ao programa. Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do Pronamp para o programa Pé de Meia. Por meio do acordo celebrado, acatamos a subemenda da senadora Janaína Farias ao substitutivo originalmente proposto. E como bem lembrou a senadora na emenda número 2, a garantia mínima de 50% dos recursos ao Pronamp e 50% ao Pé de Meia. Temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas que são igualmente meritórias. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que estabelece critérios para a assistência financeira da União a estados e municípios por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O texto altera a lei que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa, o INDEP, e cria critérios objetivos e universais que tenham como prioridade, por exemplo, o desempenho em relação às metas estabelecidas, mensurado a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e considerando os resultados do ensino fundamental para os municípios e do ensino médio para os estados. Estipular critérios objetivos e universais estimula que estados, DF e municípios se empenhem ainda mais em alcançar as metas estabelecidas para o ensino fundamental e médio, mensuradas a partir do IDEB. Por ser critério de cálculo para a concessão dos recursos, fará total diferença se o ente obteve ou não resultados positivos concretizados no IDEB. Aqui, trata-se de premiar as políticas educacionais que estão dando certo. 8 horas e 52 minutos em Brasília, essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Acesse também as nossas redes sociais, muito conteúdo interessante lá para você. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante.
Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta. 20h, aqui na TV Senado. Maria acordou com uma missão: escolher o prefeito ou a prefeita que vai administrar o dinheiro dos impostos que ela paga para manter a cidade limpa, melhorar a escola dos filhos, solucionar os ônibus lotados e acabar com as filas nos postos de saúde. Maria sabe que o voto afeta diretamente a sua vida e pode transformar a cidade onde mora. Vote com responsabilidade. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário e a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois,
o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtém um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos então de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí
aí veio então a ideia de da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito, né? Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá, é o que no fundo faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura, porque se tem
30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões, elas são grupos sérios que têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, Desde que haja também informação, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira,
mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Pela segunda vez, o número de candidatos negros superou o de brancos nas eleições municipais. Desde 2020, a lei obriga que os partidos direcionem pelo menos 30% às candidaturas de pessoas negras. O tempo de propaganda no rádio e na TV também deve ser proporcional. A maioria da população brasileira é formada por negros, mas eles ainda são pouco representados em cargos eletivos. As cotas vêm para corrigir essa diferença. Fiscalize, acompanhe, cobre seus direitos. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei.
Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante
uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né?
E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande. Sétima legislatura que se realiza nessa data, 16 de outubro de 2024. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 38ª reunião realizada em 9 de outubro. As senhoras senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de uma única matéria. Ocorre de modo semipresencial e permite o voto por meio do aplicativo Senado Digital. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que o declarem verbalmente. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Anuncio o item 1 da pauta, projeto de lei 4364/2023, terminativo, altera a lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, Política Nacional sobre Mudança do Clima, para incluir regras de consolidação e fomento à adoção de medidas para mitigação e para remoção de gases de efeito estufa. Autoria, senador astronauta Marcos Pontes. Relatoria, senador Bene Camacho.
Relatório é pela aprovação. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, com parecer favorável ao projeto. Em 9/10/2024, foi concedida vista coletiva nos termos regimentais. Em 9/10/2004, foi apresentada a emenda 1, de autoria do senador Zequinha Marinha. Neste momento, convido o relator, senador Beni Camacho, a quem, neste momento, eu aproveito para parabenizar e agradecer o trabalho que vem desempenhando nesse Senado Federal, que muito orgulho o Senado, parabéns pelo mandato, parabéns pelo período que convivemos aqui, mesmo que às vezes não tão próximo, mas sabendo da importância e do comportamento que lhe é peculiar, na certeza de que Vossa Excelência muito dignifica a honrada classe da política do Estado do Maranhão, a quem Vossa Excelência, como suplente da querida senadora Elisiane, fez um trabalho de relevância para esse Senado e para o Estado brasileiro, e quero deixar claro aqui o meu registro, admiração, apreço e votos de que Vossa Excelência continue desempenhando esse caminho na política num momento tão difícil, num momento em que eu falo isso porque eu sofro isso diuturnamente, as pessoas talvez elas não tenham conhecimento, mas eu nunca exerci mandato político. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal por 25 anos e fui eleito senador. E, infelizmente, no Brasil parece que há uma criminalização da política. E as pessoas têm que entender que somente através da política que nós podemos efetivamente transformar a vida das pessoas. Hoje eu faço um apelo a todo mundo, onde quer que eu vá. Filie-se em um partido político, se identifique com aquele campo, construa um projeto para o seu município, para o seu estado, para o seu país, na certeza de que aí sim essa casa vai ter uma representatividade muito maior da população, que está longe de representar a população. Infelizmente, nós temos ainda uma representatividade, não só aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados, mas nas Assembleias Legislativas e na Câmara de Vereadores, que estão longe de representar a população na sua totalidade. É uma camada, é uma classe representada por castas, por segmentos. E nós temos que lutar para que aquela premissa constitucional expressa no artigo 5º de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, um dia ganhe vida dentro do Estado brasileiro, porque até então, infelizmente, está deitado eternamente em berço esplêndido. Como Vossa Excelência, mais uma vez, parabenizando pelo mandato e que essa casa estará de porta sempre aberta, transmita a todos, toda a população do Estado do Maranhão um abraço fraternal e carinhoso do Senado Federal. Eu convido Vossa Excelência para proceder à leitura do novo relatório, tendo em vista que foi apresentado outro relatório, para aí sim deliberarmos sobre ele. Com a palavra, o nosso querido senador Beni Camacho. Bom dia, senhor presidente, senador Fábio Contarato. Muito obrigado pelas suas palavras, não só pela sinceridade, mas principalmente de quem elas partem, pela sua luta, pela sua história, a sua história de vida é o maior testemunho da sua atuação como parlamentar. E a maneira como um profissional da área de segurança desenvolve um sentimento do social, de corrigir as desigualdades, é uma dimensão diferente da que às vezes nós vemos, porque o exercício da função da segurança, eu sou médico. Como médico, a gente lida com o sofrimento humano, mas quem lida na segurança lida com a maldade humana. E isso é muito difícil não impactar na natureza psíquica de cada um daqueles que lá atuam. Eu vejo que a sociedade tem uma dívida muito grande para com os profissionais da nossa segurança, porque no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, é muito difícil eles não conseguirem trazer a carga do seu ambiente profissional e tem que ser amortizado dentro de um ambiente doméstico, de um ambiente social, e isso é muito difícil. Então, muito obrigado pelas palavras generosas do senhor. Nós vamos apresentar, então, um novo relatório
o relatório que é do projeto do senador astronauta Marcos Pontes, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, uma pessoa qualificada e gabaritada, que foi enriquecida com uma emenda do senador Zequinha. Esse relatório vem a exame desta Comissão de Meio Ambiente, CMA, projeto de lei PL 4.364/2023, em decisão determinativa, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, que altera a lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que trata sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima, lei essa que dá ensejo e raiz a essa comissão, para incluir regras de consolidação e fomento à adoção de medidas para a mitigação e para a remoção de gases de efeito estufa. O artigo 1º insere o artigo 5º-A na Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, prevendo em seus incisos um rol de ações prioritárias dos entes federados para a mitigação e remoção de gases de efeito estufa na atmosfera. Nesse rol temos as seguintes ações. Primeiro, apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de energias renováveis e promoção da eficiência energética. Segundo, restauração e recuperação da vegetação nativa em áreas prioritárias para os recursos hídricos, a biodiversidade e para a melhor remoção de gases do efeito estufa. Terceiro, controle, prevenção e compensação do desmatamento. Quarto, valorização do capital natural por meio de pagamentos por serviços ambientais. Quinto, políticas públicas e ações do setor privado para ganho de escala em técnicas agrícolas de baixo carbono. Sexto, sistemas de transporte urbano e rodoviário baseado em energias renováveis. E sétimo, desenvolvimento tecnológico no setor industrial para viabilizar técnicas de baixo carbono. O artigo 2º do PL número 4.364/2023 traz a cláusula de vigência imediata. Na justificação, o autor destaca que o objetivo da proposição é aprimorar a política nacional sobre mudança do clima, priorizando ações de mitigação e remoção de gases de efeito estufa em setores chaves da economia brasileira, alinhando-se às iniciativas governamentais e privadas para promover uma economia de baixo carbono. O PL número 4.364/2023 foi distribuído à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, onde foi aprovado, e à Comissão de Meio Ambiente em decisão terminativa. Neste colegiado, foi apresentada a emenda número 1, CMA, pelo senador Zequinha Marinho, que altera o inciso 3º do artigo 5º-A proposto no PL, para determinar que a ação especificada nesse dispositivo passa a ser controle e prevenção do desmatamento ilegal da vegetação nativa. Na conversa com o senador Zequinha, aqui foi mantido a palavra compensação, porque aqui era controle, prevenção e compensação do desmatamento da vegetação nativa. Nós conversamos ontem com o senador Zequinha, eu vejo que ele não está presente, porque essa parte da compensação é uma parte que está na essência da lei, porque visa, quando o Código Florestal, eu estou dizendo porque eu estou vendo aqui que essa modificação foi acordada ontem e não está aqui presente. Quando a lei do Código Florestal foi estabelecida, estava presumido que a maior parte dos proprietários não sabia a situação real da sua propriedade. Naquela época ainda não havia o CAR, etc. E tanto o proprietário, ele poderia, de repente, quando for analisado sua situação, ver que ele estava numa situação de não conformidade. E se não houvesse a possibilidade de compensação, ele já estaria automaticamente punido.
E a possibilidade da compensação permitia a ele, inclusive lá diz, que se ele tivesse produzido desmatamento e não houvesse como, ele poderia adquirir uma outra propriedade dentro do mesmo bioma, etc., para que essa compensação pudesse estar presente. Além da proteção da propriedade individual, estava também prevista a possibilidade de o Estado, quando houvesse necessidade, e o senador Zequinha, que veio do Executivo, entendeu bem isso, que no Estado do Pará há demandas imensas por parte do Estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. A exclusão dessa palavra compensação vai tirar mecanismos de proteção legal, tanto da propriedade individual rural, quanto do Estado de agir. Então, o senador Zequinha havia concordado de que a palavra compensação permanecesse e seria apenas acrescentado o desmatamento ilegal, tá certo? Então, da maneira como está posta aqui, eu como relator não tenho como acordar, porque vai ferir o espírito primário da lei, e nós construímos um acordo e ficou de o gabinete do senador Zequinha, isso foi ontem à tarde, encaminhar a mudança da redação do projeto. Se não houver uma manifestação por parte do senador Zequinha, infelizmente, eu não posso acordar com essa emenda da maneira como está posta, porque vai prejudicar a essência da lei. E eu só tomei conhecimento agora, pela manhã, que não foi feita a modificação acordada. E sendo assim, não tem como eu acatar a emenda e provavelmente vai ficar prejudicado e vamos ter que deixar para uma próxima reunião a construção, que eu não tenho dúvida que vai ser efetivada. Consulta, Vossa Excelência terminou o voto? Eu terminei o voto e não posso acatar a emenda da maneira como está posta no momento. Perfeito. A matéria está em discussão. Não havendo que queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Em votação, o projeto de lei 4364/2023, nos termos do relatório apresentado. Senadores que votam com o relator, votam sim. Senadores já podem votar. Tem que votar. Deixa eu abrir aqui o... Presidente, pela ordem. Desculpe. É que na redação final foi corrigido o texto, tá certo? Então, aqui na redação final, ali era a exposição da emenda inicial, aí foi colocada a exposição e foi feita a correção. Aqui, a redação da emenda fica no artigo, está posto aqui,
no item 3º, controle, prevenção e compensação do desmatamento ilegal da vegetação nativa. Então, da maneira como está feito a correção, Foi um acordo. Eu acolho a emenda do senador Zequinha. Perfeito. E voto pela aprovação do projeto de lei da maneira como está posto agora. Perfeito. Então, agora, só cientificando os senadores e senadoras que estão votando, que houve um consenso, houve um acatamento, acolhimento da redação, que estabelece, para deixar de forma clara, especificando ali, havendo a necessidade de eventual compensação aos danos ambientais. Então, dessa maneira, a tranquilidade mais patente para votar pela aprovação. Convido os senadores e senadoras a exercerem o seu direito de voto para aprovarmos esse projeto de lei, inclusive em homenagem ao nosso querido senador Vene Camacho, que aqui está mais uma vez finalizando o seu mandato, na certeza de renovando os nossos agradecimentos. Só chamar ele. Neste momento, eu concedo a palavra ao meu querido senador, o proponente desse projeto, o autor desse projeto. Eu quero mandar um abraço virtual, fraternal, ao querido senador Marcos Pontes e, mais uma vez, falar da minha alegria de fazer parte dessa legislatura com Vossa Excelência que tem um histórico de contribuição para o país e para o mundo que muito dignifica todos nós, né, que tem essa serenidade, essa sobriedade, esse equilíbrio que, para mim, é contagiante. Então, mais uma vez, faço questão de falar isso para trabalhar com esse reforço positivo, porque muitas vezes no início dessa sessão, eu disse que do processo de criminalização da política, mas tem que ser dito as coisas efetivamente boas, e, ao passo que parabenizo Vossa Excelência como autor e concedo a Vossa Excelência a palavra para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Dizer que para mim também é uma honra trabalhar, né, com o senhor. Essa é uma pauta, né, que tem uma importância gigantesca. Eu quero aproveitar esse momento, enquanto a gente aguarda a votação, para tecer alguns comentários a respeito da importância, tá, com as mudanças climáticas. Isso a gente precisa de... Deixa eu começar do início, né? Tem pessoas, tem gente que acha que mudanças climáticas é uma parte da comunidade científica, uma parte pequena, acha que mudanças climáticas são mudanças naturais do planeta. E outra parte, da qual eu faço parte, acredita que a nossa influência como seres humanos aqui nesse planeta tem uma importância muito grande, uma contribuição negativa, nesse caso, muito grande, né, nessas mudanças climáticas. E não preciso nem falar, é óbvio que quando a gente olha para o nosso lado, a gente vê como que isso tem afetado negativamente a climatologia do planeta como um todo, a meteorologia. A gente vê os eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul, outros eventos maiores têm acontecido em vários lugares no planeta. E a gente precisa tomar uma decisão, né? Essa decisão que eu digo é a nível global, de agir efetivamente para reduzir os fatores contribuintes para essas mudanças climáticas. Seja ela causada
completamente por um fator ou por outro. O fato é que a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. E uma delas é a redução dos gases de efeito estufa. E nós podemos ter muitas ações para isso. Isso vai na maneira que nós produzimos energia, como nós consumimos energia. Eu estou aqui na estrada, agora a gente vê aqui a quantidade de carros aqui em São Paulo, como que a mobilidade é feita, o tipo de combustível que é utilizado. Isso tem que ser feito de uma forma técnica, uma forma gradual, da redução, por exemplo, de combustíveis fósseis para outros tipos de combustíveis, como os híbridos, com biocombustíveis e elétrico. Só elétrico também tem as suas implicações, tem que ver que só isso aí não resolve. Hidrogênio, uma outra possibilidade grande, hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio voltado com o hidrogênio verde, vamos dizer assim também, com a produção de energia para a hidrólise sendo uma energia renovável. O Brasil já tem uma matriz de energia renovável muito boa, mas isso não nos faz ficar numa posição confortável. A gente precisa trabalhar também em desmatamento, a gente precisa trabalhar em muitos outros fatores para que todo esse conjunto de ações se torne mais efetivo. Então, esse projeto de lei tem essa finalidade, tem que ser tomada essa atitude, uma atitude séria, efetiva, e isso não é uma questão de ficar esperando, porque o prazo já passou, a gente precisa fazer agora isso aí. E não é só o Brasil, não, é o mundo todo, se juntar para resolver isso aí. No INPE, quando o ministro estabeleceu alguns programas importantes lá, como o BIG, que é uma base integrada, georreferenciada, para fazer modelamento, simulação de mudanças climáticas, para isso usar dados reais, um supercomputador para isso. E isso pode ser feito ao longo do planeta, estabelecendo uma rede de supercomputadores para que isso seja feito de forma muito pragmática, o combate às mudanças climáticas. Outros programas, como o Adapta Brasil, o INPE também faz a medição dos gases estufa. A gente tem também a comunicação que é feita a cada 4 anos, que o Ministério de Ciência e Tecnologia é responsável, mas precisa de ação. Então, eu quero agradecer muito a comissão, quero agradecer a Vossa Excelência como presidente, de colocar isso na pauta, para que nós possamos ter essa votação hoje tão importante. Agradecer o nosso relator, o Benê Camacho, aí, pelo trabalho, um excelente trabalho na relatoria. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, que nos cuida aqui, e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar mais, não dá para esperar nada. Tem que ser feito de forma gradual, tem que ser feito de forma efetiva, e que seja feito com todo cuidado e com todo carinho aí por todos nós. Então, obrigado, presidente. Acho que, imagino que a gente já tem aí a votação e eu tenho certeza que vai ser aprovado. Então, um grande abraço aí, tudo de bom para vocês. Obrigado, querido senador. Mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, ao passo que também parabenizo o relator, o nosso querido senador Benê Camacho. Convido os senadores e senadoras para exercerem o direito de voto para que possamos anunciar a votação. O senhor quiser encerrar? É só com maioria, né? Vamos encerrar? Vamos. Encerrada a votação, determina a abertura do painel para... Votaram sim 8 senadores. Não, 0. Não 0, abstenção 0. Está aprovado o projeto. Com a emenda 2. Com a emenda 2 da CMA. E rejeitada a emenda 1. E rejeitada a emenda 1. Nada mais havendo, declaro encerrado o presente. Agradeço a todos e, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pelo mandato. Um abraço. Obrigado. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram no porto, que desapareceram. Quem maltrata
uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Teve um dia que esse aluno chegou com o caderno para eu dar vista e o caderno estava sujo, com terra, café meio que derramado em cima, né? E eu lembro que eu fui muito duro com esse aluno. Quando eu cheguei na casa desse aluno, aí veio uma senhora, falei assim, eu sou Rudinei. Aí ela, você é o professor de matemática. Aí a mãe chamou para entrar, tomar um café, me mostrou a casa deles, uma casa assim, muito humilde. Meu filho gosta muito de matemática. Ela contava com detalhes como que ele estudava e assim, eu comecei a me voltar um pouquinho a fita e imaginar o que eu fiz na sala de aula. E isso me deixou assim, muito chateado na época, comigo mesmo, né? A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? De você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. É fato, o voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores.
Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A vida humana que não vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa.
quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a... Ordinário. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Ato está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. Foi solicitado e acordado com os líderes a inversão da pauta de vários projetos. O senador Omar Aziz conversou com o senador Cajuru, eu conversei com o senador Fabiano Contarato.
sobre outro item de inversão da pauta e também o item do senador Flávio Bolsonaro e do senador Castelar. Então eu vou fazer a inversão da pauta e vou seguir o acordo que nós construímos aqui entre os senadores, que não necessariamente será a ordem que está estabelecida na pauta de hoje. Projeto de lei número 1734 de 2024, não terminativo. Institui o regime disciplinar da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal e revoga dispositivos da Lei número 4.878, de 3 de dezembro de 1965. A autoria deste projeto é a Presidência da República, o relator da matéria é o presidente e líder Humberto Costa. O relatório é favorável ao projeto, com 6 emendas de redação que apresenta e contrário às emendas número 1 e 2. Em 18/6 foram recebidas as emendas de número 1 e 2 de autoria do senador Exalci Lucas. Em 4/9, a presidência concedeu vista coletiva aos senadores nos termos regimentais. Coloca em discussão a matéria. O senador Humberto está presente? Não, mas ele não... O senador Humberto, Vossa Excelência está inscrito para falar como relator. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Bem, na verdade, o projeto já foi lido, é sobejamente conhecido. As emendas que foram apresentadas, nós incorporamos várias delas, inclusive as pessoas que apresentaram as emendas antes da leitura do relatório concordaram com o relatório final. Foi feito um pedido de vista pelo senador Sérgio Moro. Há um compromisso, como todos sabem, de veto por parte do presidente da República de um artigo que trata diretamente sobre quem tem autoridade de conduzir os processos no Distrito Federal e, portanto, o projeto está pronto para aprovação. Não houve apresentação de emendas nesse prazo dos 7 dias e eu peço a aprovação dos senadores e senadoras. É um projeto relevante porque trata de um regime disciplinar tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil do Distrito Federal. Esses estatutos estão inteiramente defasados e é de absoluto e total interesse do país que nós possamos ter essa definição. Obrigado, presidente Humberto. Continue a discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador presidente Omar Aziz. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ao relator Humberto Costa, o relatório do senador Humberto Costa, ele vem no cerne da questão. Nós estamos falando do regime disciplinar de 1965. Mais de 60 anos atrás, esse regime disciplinar foi criado e até agora não houve mudança. E nós vamos votar a favor, até porque nós entendemos que nós temos que, com as mudanças de hábitos e as mudanças que houve na sociedade num todo, você tem que também se adequar a certas situações. Naquela época você não tinha homofobia, você não tinha discriminação racial, você não tinha uma série de questões que não eram levadas em consideração. As mulheres eram tratadas totalmente de uma forma diferente de que são tratadas hoje, pela própria sociedade e até pelo que elas ganharam seus espaços. Então, esse regime disciplinar em relação à Polícia Federal e a relação à Polícia Civil do Distrito também deve ser estendido futuramente, numa discussão mais ampla, às polícias militares e às polícias civis do Brasil todo. Então, senhor presidente, eu voto a favor. É momento oportuno para a gente discutir essa matéria e votar a favor dessa matéria. É o que eu penso. E quero aqui agradecer a compreensão do meu amigo senador Cajuru em ter cedido esse pedido de inversão de pauta para que a gente pudesse estar presente nessa reunião e votar a favor dessa matéria. Continue a discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas de redação números 3 a 8 da CCJ e contrário às emendas número 1 e 2. Eu queria fazer oralmente um requerimento de urgência para o plenário para essa matéria. É uma matéria muito importante.
houve muitas manifestações de vários senadores e de vários líderes partidários que nós pudéssemos dar celeridade na tramitação desta matéria, e eu queria propor ao plenário um requerimento de urgência para que a matéria possa ir direto ao plenário. Em votação, requerimento de urgência apresentado. Subscrito pelo senador Fabiano Contarato. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a urgência, a matéria segue à mesa do Senado Federal. Tramitação conjunta. Presidente, conceda uma questão de ordem, por favor, rapidinho, uma comunicação. Questão de ordem para uma comunicação, o senador Márcio Bittar. Senhor presidente, eu quero aqui tornar público da nossa comissão mais importante, que é a CCJ, uma situação grave no meu estado. Uma facção criminosa, isso que está na imprensa toda do estado, uma facção criminosa ameaçou o prefeito recém-reeleito, Bocalhão, de morte. Isso até com data marcada, seria na noite de ontem, do prefeito da capital, e a segurança do prefeito da capital é reforçada. Eu quero aqui tornar esse evento público. Evidentemente que as pessoas que nós amamos, elas são para nós muito mais importantes, e a vida de qualquer pessoa vale tanto quanto a outra. No entanto, quando uma facção criminosa se sente tão à vontade de fazer uma ameaça a um prefeito, a um governador, a um senador da República, como fizeram com o Sérgio Moro, não é só essa pessoa que está sendo atacada, mas é o Estado brasileiro. Então, como amigo, eu me solidarizo, e como senador, eu quero tornar público, se há uma facção criminosa ameaçando de vida, de morte, um prefeito recém-eleito da capital, que não tem uma denúncia, que não responde a um processo, nem civil, nem criminal, nem por corrupção na sua trajetória, isso faz com que o Brasil esteja vivendo uma situação gravíssima. Muito obrigado, senhor presidente, era só esse comunicado. Senhor presidente, me solidarizo com o senador Márcio Bittar na mesma esfera de preocupação e solicito nesse momento, senador Márcio, juntamente com Vossa Excelência, tenho certeza que as medidas de segurança já foram tomadas, mas reiteramos aqui os pedidos à Secretaria de Segurança Pública do Acre para que investigue, para que puna, para que faça a defesa da vida do prefeito Tião Bocalhão. Esse é um caso grave e absolutamente inaceitável. Portanto, me solidarizo, senador Márcio, com a fala de Vossa Excelência. Eu na mesma linha, quero reconhecer que a fala do senador Márcio e do senador Alain, que traz à tona no início da nossa reunião na Comissão de Constituição e Justiça, é uma situação gravíssima. Querido senador Márcio Bittar, nós acompanhamos no processo eleitoral uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral brasileira, externada pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em uma entrevista que está público, foi a participação das milícias em todo o país nos processos eleitorais das eleições municipais do Brasil. E isso, infelizmente, precisa ser repudiado, repreendido, e nós precisamos de uma atitude enérgica do Estado contra esses movimentos de facções criminosas. Vários candidatos a prefeitos do Brasil, vários candidatos a vereadores, inclusive candidatos a vereadores envolvidos em facções criminosas no Brasil, nesse período eleitoral, e isso foi uma manifestação clara da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que seria combatido com firmeza, que o caso requer. E eu quero me solidarizar, Vossa Excelência, levar ao conhecimento das autoridades nacionais, no âmbito do Ministério da Justiça, dos órgãos federais, essa denúncia gravíssima que Vossa Excelência faz. Isso é um atentado à democracia também. A vida de um prefeito eleito, a vida de qualquer pessoa, nós precisamos repudiar veementemente, mas quando uma facção marca data para atentar a vida de um prefeito eleito de uma capital de um estado da federação, nós precisamos reagir com a urgência que o caso requer. E nós vemos isso e acompanhamos no Brasil, e eu quero publicamente reiterar a fala da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra do Supremo Tribunal Federal, quando disse que a maior preocupação no processo eleitoral do Brasil eram os envolvimentos, foi essa fala, diretos das facções criminosas no Brasil, em partidos políticos no Brasil, em candidaturas no Brasil, sejam de vereadores, de vice-prefeito ou de prefeitos,
que seriam repudiadas veementemente. Então eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, com o prefeito Tião Bocalon, e quero cobrar também do governo federal, que não pode se omitir em um caso concreto. As facções criminosas estão imperando nos rincões do Brasil, infelizmente também nos grandes centros. Isso é uma constatação, e a minha indignação nesta fala, no início da reunião, aproveitando a oportunidade de fazer essa contextualização do que nós estamos vivendo no Brasil, culminou na ameaça a um prefeito eleito. Mas isso se deu durante todo o processo eleitoral, senador Márcio. Em todos os estados do Brasil, em todos os municípios brasileiros. As facções insistem em ingressar na vida pública ou na política para controlar esses rincões, aonde brasileiros, líder Cajuru, não conseguem entrar nos bairros, nas periferias, se não pedir autorização por líder de uma facção criminosa. Então, eu queria, senador Zequinha, aproveitar essa oportunidade para fazer esse desabafo. Nós estamos vivendo no Brasil a permanente infiltração das facções criminosas no Estado brasileiro. Sejam participando de procedimentos licitatórios com empresas laranja para lavar dinheiro, sejam participando de episódios na política diretamente com candidaturas. E eu quero apoiar a decisão da presidente do TSE, e, enquanto senador, eu vou tomar uma providência individual, e acho que o Senado tem que fazer, para nós estarmos atentos a isso, presidente Mourão, porque isso é um caso gravíssimo de um atentado à democracia brasileira. Quando organizações criminosas impedem do candidato A entrar em um bairro da cidade, a não ser que pague, ou liberam um candidato B, que é filiado a uma facção e que pode entrar para pedir voto. Então eu quero fazer essa fala e tenho certeza absoluta que é uma fala que contempla o Senado da República. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Zequinha Marinho. Só para agradecer que eu levantei o assunto, não tenho reparo nenhum à fala de Vossa Excelência, a não ser assinar embaixo. Agradeço ao meu amigo Davi a solidariedade e a atitude de, como presidente da CCJ, também instar o governo federal para acompanhar esse caso específico, que é apenas um exemplo. Claro que para mim e para o Alain é um exemplo muito pessoal, mas para o Brasil é apenas mais um exemplo de um agente do Estado brasileiro sendo ameaçado. Então eu quero aqui só lhe agradecer e saiba que essas palavras são muito de Vossa Excelência, também serão muito importantes, como as minhas e a do Alain, lá no processo do Acre. Para terminar, senhor presidente, eu apresentei ontem uma PEC, peço aos colegas a atenção. Quando você pede um processo no TSE, se você achasse no direito de recorrer, você recorre ao STF. Só que ao fazer essa ação, você espera que tenha certeza de que o ministro, o magistrado do Supremo Tribunal Federal, não seja o mesmo do TSE. E isso não vem acontecendo há mais de 60 anos. Portanto, a PEC propõe a retirada de membros do Supremo Tribunal Federal do Tribunal Superior Eleitoral por uma razão simples e óbvia. Você não pode ser julgado pelo mesmo magistrado duas vezes. Eu disse ontem na tribuna do Senado, é como você ter um laudo médico e você desejar uma outra opinião e você vai procurar o mesmo médico para dar outra opinião. Não dá. Então, quando você recorre a uma instância superior, você está esperando que outros olhos possam analisar o mesmo processo e, de repente, ter uma outra interpretação. Comecei com o líder Omar, ele diverge da ideia da PEC, que propõe que o Senado e a Câmara tenham participação na escolha, mas isso pode ser fruto de emenda. A ideia central é essa, eu peço aos colegas o apoio para assinar, para a PEC tramitar e nós podemos, quem sabe, corrigir o que eu acho que é um equívoco da justiça brasileira. Concedo a palavra ao senador líder Zequinha Marinho. Presidente, só para contribuir com o tema que Vossa Excelência estava expondo, eu fiquei, assim, estarrecido em Belém, porque se a facção não te der autorização, você não pode entrar no bairro. E, de repente, em alguns bairros, dependendo de quem controla o crime naquele bairro, cobra uma taxa. Né? O cara tem que entrar, entra, mas tem que pagar. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. E isso é assustador. E a gente tem que aqui se somar com quem quer que seja que se possa acabar com isso, porque senão daqui a um dia você não pode mais nem andar. Porque cada rua, cada bairro tem um dono.
mandando e desmandando ali um poder paralelo fortíssimo que não é regido por lei nenhuma. A lei quem faz são eles mesmos. E isso é muito perigoso. Conceda a palavra ao líder Jorge Cajuru. Rapidamente, presidente, nada mais do que a minha obrigação, a nossa assessoria do Gabinete 10 acaba de enviar ao ministro Ricardo Lewandowski as palavras dos senadores Bittar, Alain e o senhor como presidente da CCJ para que o Ministério da Justiça tome as providências e já recebi o ok aqui da assessoria do ministro já nas mãos dele. Muito obrigado pela manifestação dos senadores e das senadoras. Nós vamos votar vários projetos que estão tramitando em conjunto. É o projeto de lei número 3464 de 2019, o projeto de lei número 2016 de 2022, o projeto de lei número 2034 de 2022, que estão apensados e tramitam em conjunto ao projeto de lei número 1998 de 2022, todos terminativos, que altera o artigo 226 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para prever aumento de pena para os casos de crime contra a dignidade sexual praticado por médico ou profissional da saúde em situação de atendimento médico ou hospitalar. O autor do projeto é o senador Jorge Cajuru e o relator do projeto é o senador Flávio Bolsonaro. Concedo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro para proferir o seu relatório. Presidente, bom dia. Eu peço autorização para direta análise e, ao final, eu queria fazer um breve comentário sobre também o que aconteceu no Rio de Janeiro nessas eleições municipais. Da análise. No mérito, consideramos os projetos de lei convenientes e oportunos. O estupro, levado a efeito por profissional da área de saúde em desfavor de pessoa submetida a atendimento ou tratamento clínico ou hospitalar, é conduta repugnante, que merece sua resposta penal incrementada. O efeito, nas hipóteses versadas nos projetos, surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que, como paciente, submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C. O crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Analisando as proposições, observamos que a alteração proposta no PL 3464 de 19 opera-se no artigo 234-A do Código Penal, que prevê causas de aumento de pena aplicável a todos os crimes definidos no título 6º, crimes contra a dignidade sexual, enquanto as demais proposições modificam o artigo 226 do Código Penal, com aplicação limitada aos capítulos que lhes são antecedentes, não alcançando, portanto, os crimes de lenocínio e de tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, capítulo 5º, e um ultraje público ao pudor, capítulo 6º. Do nosso ponto de vista, ambas as fórmulas são eficazes, pois a pretensão é no sentido de aumentar a pena para o estupro perpetrado em situação de atendimento médico, conduta que, evidentemente, não se enquadra nos tipos definidos nos capítulos 5 e 6 do título 6 do Código Penal. Ou seja, a previsão do aumento de pena pode ser prevista tanto no artigo 226 quanto no artigo 234-A do Código Penal. Com relação ao PL 2016 de 22, observamos que o parágrafo 6º do artigo 217-A é dispensável, pois o parágrafo 1º daquele artigo já contempla a circunstância de a vítima não poder oferecer resistência. Além disso, discordamos do incremento da pena proposto no inciso 5º do artigo 226, que chega a 2/3, resultando em resposta penal mais severa do que a aplicada ao estupro praticado por adolescente, padrasto, etc. Do nosso ponto de vista, essas condutas são equivalentes em gravidade, não se justificando exacerbar a pena nos modos propostos no inciso 5º do PL 2016 de 22, pretende inserir no artigo 226 do Código Penal. Mostra-se preferível, então, a fórmula proposta pelos projetos de lei 1998 de 22, 2034 de 22, que operam alterações no inciso 2º do artigo 226 do Código Penal. Dessas proposições,
O PL 1998-22 é o que contempla de forma inequívoca a conduta que se pretende punir mais severamente, pois o PL 2016-22 limita-se a descrever a circunstância como abuso de confiança, que pode alcançar diversas outras situações e deixar de lado, por exemplo, o estupro cometido por um instrumentador na sala de cirurgia, com a vítima já sedada, em que não houve contato prévio para se estabelecer a relação de confiança. Aliás, a conduta descrita no PL 1998-22 é mais precisa, até mesmo do que a oferecida pelo PL 3464 de 19. Enfim, do nosso ponto de vista, a redação mais adequada é a do PL 1998-22. Não obstante, seu texto pode ser aprimorado para contemplar as vítimas em situação de atendimento, procedimento ou tratamento clínico ou hospitalar, sendo nesse sentido a emenda que apresentamos nessa oportunidade. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1998-22, com a emenda que apresentamos a seguir, restando prejudicados os projetos de lei 3464 e 2016 e 2034 de 22. Obrigado, senador Flávio. Coloca em discussão a matéria. O primeiro senador inscrito, líder Jorge Cajuru, autor do projeto. Obrigado, presidente. Eu gostaria, de forma sincera, de iniciar minhas palavras expressando a minha gratidão ao senador Flávio Bolsonaro por ter contemplado o meu projeto 1998 em relação ao meu texto, embora apensando aos demais. Foi um relatório absolutamente exímio, incontestavelmente, insofismavelmente. Repito, projeto de lei 1998 de 2022, de minha autoria, que trata do aumento das penas para crimes contra a dignidade sexual cometidos por profissionais da saúde durante atendimentos médicos ou hospitalares. A contribuição é de enorme relevância para garantir que a justiça seja ainda mais rigorosa na proteção das vítimas que se encontram em momentos de extrema vulnerabilidade. Fiquei muito feliz mesmo, senador Flávio, porque eu não cheguei a contar pessoalmente ao senhor, mas quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato, e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. Muitíssimo obrigado de coração. Continua em discussão. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Consulto os senadores e as senadoras se podemos realizar votação única para o PL 1988 de 2022 e para a emenda nos termos do parecer apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro. Informo que esta votação é matéria terminativa e carece de votação nominal. Os senadores e as senadoras... Só um minuto que deu um problema aqui no... Posso iniciar ali? Como é que eu faço para iniciar? Só um minuto que deu um problema aqui para a gente reiniciar e abrir o painel de votação nominal. Enquanto concedo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Já me antecipando, presidente, também pedi orientando o voto sim ao meu relatório. Eu quero também tornar público o que aconteceu, senador Cajuru, até que para Vossa Excelência também possa enviar o ministro da Justiça, como as falas dos demais senadores. Aconteceu em vários municípios do Rio de Janeiro, vários. E esse é um debate que prova a importância do município na segurança pública. E aconteceu, eu trago um caso emblemático de Angra dos Reis, um município que tem um potencial fantástico para o turismo, que infelizmente está sendo tomado por traficantes de drogas e por milicianos. Porque a lógica de expansão desses dois tipos de criminosos é a territorial, portanto, papel do município no planejamento urbano e no plano diretor da cidade, fiscalização para que não existam construções irregulares, papel do município, impedir isso. E a outra é a lavagem de dinheiro pelo comércio, pela prestação de serviços, por empresas de fachada que são criadas, portanto,
são atividades comerciais que, via de regra, a prefeitura também tem que dar o alvará para o seu funcionamento. E não há nenhuma verificação para saber se quem está pedindo a inscrição para um estabelecimento comercial funcionar na cidade, se a pessoa, por exemplo, senadora Zenaide, é o beneficiário do Bolsa Família e está pedindo para abrir um comércio que vai ali ter um custo inicial de centenas de milhares de reais, de milhões de reais, algo incompatível e que claramente é um indício que pode ser um laranja de uma organização criminosa para atuar naquele município. Olha a importância do papel do município. E mais, em Angra dos Reis acontece que o candidato da situação, e nós estávamos lançando um candidato pelo PL, que foi proibido de entrar em algumas favelas do Rio de Janeiro, lá de Angra dos Reis, com ameaça do tráfico. O candidato Renato Araújo, do PL, chegou a ser alvo de tiros por parte de traficantes. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Tudo registrado na Polícia Federal, que fez uma investigação robusta e todos os indícios de que traficantes de drogas estavam permitindo a entrada somente em um dos candidatos, o candidato da máquina hoje da Prefeitura de Angra dos Reis. Portanto, há um conluio de prefeitos, de vereadores, que há permissão por parte do tráfico de drogas dos milícias para entrarem nas comunidades, como falou o senador Davi. Isso é abominável, isso sim um grande atentado à democracia. As senadoras já podem votar. Nominal. Por gentileza aqui. Senador Márcio Bittar, senador Sérgio Moro, senador Plínio Valério, senadora professora Dorinha, presidente Marcelo Castro, senador Messias, senador Humberto Costa, senador Nelcínio Trade, senadora Mara Gabrilli, senadora Zenaide Maia, senador Lucas Barreto, senador Omar Aziz, senador Ciro Nogueira, senador Dr. Irã, senador Espiridião Amin, senador Jorge Seif, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Azevedo, senador Jaime Campos, senadora Soraya Tronic. Esta matéria é terminativa na comissão e carece de votação nominal. E nós estamos com a presença de 26 senadores na reunião de hoje. Semipresencial. Determinada pelo presidente Rodrigo Otávio Soares Pacheco. O que é isso aqui? Votar. Abrir é? Não, para votar. Senador Nelcínio Trade, senador Omar Aziz, senador Ciro Nogueira, senador Dr. Irã, senador Messias, senador Cajuru, quando nós atingimos ali 14, que é o mínimo necessário para abrir, a gente poderia abrir ou quer esperar? Flávio, quer esperar? Mais votos? Tem 14. Eu estou ligando lá dentro. Não é possível. A não ser por quem? Pelo relator. Oi, Flávio. Os dois Flávios ali. Tudo bem? Senador... Senador Everton. O senador Marcelo Castro estava bem aqui? Eu estou ligando para eles votarem pelo aplicativo. Estou ligando, viu? Vamos esperar. Senador, tem outro projeto que era uma solicitação do senador Cajuru, mas como nós fizemos a inversão, quando nós terminarmos essa votação, a gente vota o que Vossa Excelência solicitou e posteriormente vota para ficar todo mundo igual, 1 a 1.
Senão vão dizer que eu estou beneficiando o Cajuru. É melhor. Djavan. Eu posso... Ainda temos muitos senadores presentes que não votaram. Há algum senador no modelo semipresencial que deseja votar? Ou eu posso encerrar a votação? Estão todos aqui? Não aparecem os senadores? Só a Amara que está aí na sala agora. Senadora Amara votou. Vou consultar última vez. Há algum senador no modelo semipresencial que ainda deseja... 20, acho. Ah, o senador Amin. Vou esperar só o senador Amin para encerrar. Amin fecha com chave de ouro. Se ele votar? Não, o Castelar é primeiro suplente. Não, só falta o senador Espiridião Amin. Quando ele votar, eu vou encerrar. E a mim não vota. Pode encerrar. A mim? Está encerrada a votação. Vou encerrar, senhor. Eles trocaram o computador e erraram. Encerra onde? Ela vai encerrar para o senhor. Vai proclamar o resultado lá. Votaram sim 20 senadores, não nenhum senador. Está aprovado o projeto de lei número 1998 de 2022 e a emenda número 1, apresentada pelo senador Flávio da CCJ. Eu gostaria de colocar em votação a declaração de prejudicialidade simbólica nos termos que tramitam em conjunto o PL 3.464 de 2019, o PL número 2016 de 2022 e o PL 2034 de 2022. Em votação, a prejudicialidade desses projetos. Senadores e senadoras que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Aprovados os pareceres pela declaração de prejudicialidade dos projetos de lei número 3.464 de 2019 e 2016 e 2034 de 2022, que tramitam em conjunto. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Projeto de lei número 4988 de 2019. Esse também é terminativo. Eu gostaria de pedir a permanência das senadoras e dos senadores. Não, não é esse. Edinaldo, não faz eu quebrar meu compromisso aqui. Tava 1-1. Tu já queria botar 2-1-0 pro Cajuru. Projeto de lei... Tá vendo a oposição? E é pessoal. Pode mandar abrir um PAD. Projeto de lei 4256 de 2019, mas também é terminativo. Então é preciso que os senadores votem nominalmente. Altera a lei número 10.826 de 22 de dezembro de 2003 para autorizar o porte de arma aos agentes de segurança socioeducativos e dá outras providências. O autor é o senador líder Fabiano Contarato,
Relator é o senador Espiridião Amin. O relatório é pela aprovação do projeto das emendas número 1 da CDH, 2 da CDH e 4, e pela rejeição da emenda número 3 e também das emendas número 5 a 8. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em 4/9/24 foi apresentada a emenda 3 de autoria da senadora Daniela Ribeiro. Em 6/9/24 foi apresentada a emenda número 4 de autoria do senador Marcos Rogério. Em 10/9/24 foi apresentada a emenda número 5 de autoria do senador Jorge Seife e a emenda número 6 de autoria do senador Alan Rick. Em 11/9/24 foi apresentada a emenda número 7 de autoria do senador Jorge Seife. Em 15/10/24 foi apresentada a emenda número 8 de autoria do senador Beto Martins. Informo novamente que a votação é nominal. Concedo a palavra ao senador Adoc, senador presidente Mourão, para fazer a leitura do relatório apresentado pelo senador Espiridião Amin. Presidente, bom dia. Peço permissão para ir direto à análise. Não observamos vícios que comprometam a constitucionalidade e a juridicidade do PL, nem óbices de natureza regimental. No mérito, consideramos o PL conveniente e oportuno. A proposição busca assegurar aos agentes de segurança socioeducativos o direito ao porte de arma de fogo, com o objetivo de garantir a proteção desses servidores, que atuam diretamente com adolescentes em conflito com a lei. A proposta se baseia no reconhecimento da exposição constante desses profissionais a situações de risco, semelhantes às vivenciadas por outras categorias já autorizadas a portar armas, como agentes prisionais e policiais. Em pronunciamento realizado na reunião desta comissão em 4 de setembro deste ano, o senador Fabiano Contarato defendeu o mérito do projeto com base em sua experiência de 27 anos como delegado de polícia. O parlamentar destacou a vulnerabilidade dos agentes socioeducativos que não típicos aos dos internos, o que dificulta a diferenciação em casos de fuga ou motim. O senador enfatizou que a concessão é uma questão de justiça e de responsabilidade com a segurança pública, pedindo sensibilidade para que o projeto fosse pautado e aprovado. De fato, esses agentes, ao lidarem com adolescentes que cometeram atos infracionais graves, frequentemente se tornam alvos de ameaças por parte de facções criminosas e indivíduos envolvidos em crimes violentos. A concessão do porte de arma pode ser um mecanismo de defesa necessário não apenas para proteger os servidores, mas também suas famílias, que podem ser alvo de retaliações em razão das funções desempenhadas pelos agentes. O projeto ressalta que, para a concessão do porte de arma de fogo, será exigida a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica dos agentes, conforme previsto no inciso 3 do artigo 4 da Lei nº 10.826, de 2003. Este controle rigoroso é fundamental para garantir que apenas servidores qualificados, após passarem por avaliações específicas, estejam aptos a portar armas, o que minimiza riscos e assegura que essa permissão seja exercida de forma responsável e segura. Outro ponto que merece destaque é a isenção de taxas para esses servidores, que está proposto no projeto. Tal medida visa facilitar o acesso ao direito de porte de arma, sem criar obstáculos financeiros para os agentes. Isso se mostra relevante, dado que muitos desses servidores já enfrentam pressões econômicas e a necessidade de pagar por esses procedimentos poderia inviabilizar o exercício do direito concedido pela lei. Uma ressalva que pode surgir em relação a armas de fogo para agentes socioeducativos é o possível conflito com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto na Constituição e no ECA, já que a medida pode ser vista como ameaça ao ambiente socioeducativo, cujo foco é a reabilitação dos jovens. No entanto, entendemos que a função socioeducativa do sistema não é desvirtuada pela concessão do porte de arma, uma vez que, nos termos da emenda número 2 da CDH,
este será utilizado de forma não ostensiva e com a imposição de critérios rigorosos de treinamento e avaliação, garantindo que a segurança dos profissionais seja equilibrada com a proteção dos adolescentes. No mais, estamos de acordo com as emendas que incluem os oficiais de justiça no rol de servidores autorizados a portar armas, diante da necessidade de assegurar a proteção da categoria em face dos riscos inerentes às suas funções, como cumprir ordens judiciais em situações potencialmente violentas sem a presença constante de segurança policial. Por ser mais abrangente que a emenda número 3 e ter sido apresentada com precedência a emenda número meia dúzia, vamos acatar a emenda número 4, que assegura que o porte de arma de fogo será concedido somente aos profissionais que comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica, conforme o inciso 3 do artigo 4 da Lei nº 10.826 de 2003. Além disso, a emenda prevê a isenção das taxas para o porte de arma e excepciona a limitação de idade para a aquisição de armas de fogo, medidas importantes para viabilizar a alteração legislativa pretendida. Por outro lado, rejeitamos as emendas 5, 7 e 8, que estendem o porte de arma de fogo, respectivamente, aos membros do Congresso Nacional, aos advogados regularmente inscritos na OAB e aos auditores fiscais federais agropecuários. Isso porque essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. No que tange a emenda... Vou fazer uma emenda 7, supressiva se tiver. É importante destacar que, segundo dados do Conselho Federal do OAB, existe 1,45 milhão de advogados em exercício. Esse número expressivo revela que a concessão de porte de arma de fogo por uma categoria tão numerosa aumentaria significativamente o risco de uso indevido, sem que existam evidências concretas de que o porte de arma seja necessário para o exercício da advocacia. Por fim, em relação à emenda número 8, também entendemos que não há evidências claras de que a concessão do porte de arma de fogo é essencial para a proteção dos servidores responsáveis pelas atividades de inspeção, fiscalização e controle de produtos agropecuários de origem animal e vegetal. Diante disso, conclui-se que o presente PL, bem como as emendas número 1 e 2 da CDH e emenda número 4, buscam oferecer aos agentes de segurança socioeducativos e oficiais de justiça as condições adequadas para o exercício seguro de suas atividades. Ao atender aos requisitos legais para o porte de armas de fogo, essas categorias estarão mais protegidas diante das ameaças que enfrentam cotidianamente, garantindo assim a segurança não apenas dos servidores, mas também da sociedade como um todo. Assim, voto. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 4256 de 2019, das emendas número 1 e 2 da CDH e pela emenda número 4, e rejeição das emendas 3, 5, meia dúzia, 7 e 8. É o relatório, presidente. Obrigado. Primeiro agradecer ao presidente Hamilton Mourão, nosso querido senador, que atendeu uma solicitação de vários senadores, inclusive do senador Fabiano Contarato, que tratou com o senador Espiridião Amin, que era o relator desta matéria importante, e que aceitou também fazer o relatório, presidente Mourão. Muito obrigado pela oportunidade de Vossa Excelência participar dessa discussão como relator ad hoc da matéria. Eu vou colocar em discussão, e não há senadores inscritos para... Senador inscrito Flávio Bolsonaro. Presidente, só para manifestar minha posição, obviamente, favorável ao projeto de lei que concede o porte de arma aos agentes do sistema socioeducativo, favorável à inclusão pelo relator
também nesse rol os oficiais de justiça, todos passando, obviamente, tendo que cumprir os requisitos legais, que não são poucos e não são fáceis de serem cumpridos, que estabelece a Lei 10.826, né, que é o chamado Estatuto de Desarmamento, mas eu quero aqui manifestar minha posição favorável às emendas 5 e 7. Porque a gente faz brincadeira de que o parlamentar pode sacar uma arma no meio do plenário e fazer alguma coisa. A gente não pode partir do princípio de generalizar, porque promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Então, cria uma categoria que cumpriu os requisitos, tem direito. Não cumpriu, não tem o porte de arma. Ou não quer ter arma, é só não requerer, não requisitar. Da mesma forma, com relação aos advogados. O advogado vai entrar armado na sala de audiência e pode sacar arma. Olha, isso pode acontecer hoje. E mais, advogados são vítimas constantemente de assassinatos em razão da sua atuação. Acabou de acontecer, começava aqui com o senador Castelar, no Rio de Janeiro, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, em frente, na calçada. A foto do corpo estendido no chão pega o símbolo da OAB na entrada do prédio da Ordem, no Rio de Janeiro. Talvez se tivesse armado, podia ter uma chance de sobreviver. Então, advogados recebem ameaças o tempo inteiro. Então, qual o preconceito também de colocar os advogados e os parlamentares nesse artigo 6º? Eu entendo o relator que já abriu uma exceção, porque o projeto tratava inicialmente apenas dos agentes socioeducativos, o que é positivo, ele estendeu aos oficiais de justiça de uma forma correta, mas eu entendo que essas duas categorias, assim como outras, podem ser tratadas também em outro projeto de lei, e a CCJ pode ter oportunidade de apreciar, né, de uma forma séria e analisando os fatos, que são categorias que também precisam incluída no rol daquelas que são necessárias a eles. Continue a discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Castelar Neto. Apenas para aderir à manifestação do senador Flávio Bolsonaro, e de fato nós conversávamos aqui em relação especificamente à questão dos advogados. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal, e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Eu, inclusive, sou autor do projeto de lei 2975-24, que é um projeto semelhante a um projeto que já existe aqui de relatoria, não de relatoria, mas de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que concede aos advogados também o porte de arma, evidentemente após passarem por todos os requisitos, né, subjetivos e objetivos para essa concessão. Entendo aqui a limitação da matéria, né, a limitação do projeto em análise, mas reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Flávio Azevedo. Presidente, eu me alio às manifestações dos senadores Castelar e Flávio Bolsonaro, citando apenas um exemplo. Existem situações concretas mensalmente ocorridas que, quando um advogado se desloca ou da capital para o interior, onde está o fórum da discussão da matéria, eles são emboscados no caminho. Isso é um costume, principalmente quando se trata de um julgamento de assassinato. Então, no Nordeste existe aquela história da lei de olho por olho, dente por dente, né? E os advogados se assustam quando se trata de um julgamento de um familiar. É tanto que eles vão sozinhos, são sós, se hospedam numa cidade próxima com medo de uma emboscada, né? Isso acontece com muita frequência no Nordeste do Brasil, de forma que eu me alio ao senador Castelar e ao senador Flávio Bolsonaro na manifestação deles. Não há mais senadores inscritos, mas eu queria apenas rapidamente fazer apenas uma ponderação na linha que o senador Flávio Bolsonaro falou.
tudo que tem um critério subjetivo para um ser humano avaliar o outro é um problema gravíssimo. Porque a gente parte de várias variáveis que não são necessariamente as adequadas. Então, eu acho que está para corroborar com a tese de Vossa Excelência e apoiar esse projeto. Senador Alan Rick. Senhor presidente, compreendo e também entendo da mesma maneira o senador Flávio Bolsonaro. Podemos, conversava agora há pouco, senador Messias, apresentar uma nova matéria, incluindo outras categorias, algumas categorias e uma outra proposta. Mas eu entendo que neste momento precisamos aprovar a matéria, o projeto do senador Fabiano, em virtude da importância de se garantir a segurança aos agentes socioeducativos e aos oficiais de justiça. Inclusive, me sinto contemplado quando o senador Fabiano Contarato acata a emenda número 4, que abrange, inclusive, o pedido da nossa emenda número 6, de inclusão dos oficiais de justiça. Inclusive, estão aqui os nossos oficiais de justiça participando deste momento de reunião. Fiquei aqui responsável por ser o relator ad hoc, mas como tenho emenda apresentada, não pude fazer a leitura. O senador Hamilton Mourão brilhantemente fez esta leitura. Portanto, parabenizar o senador Fabiano, dizer que a matéria é extremamente meritória, justa, e dizer, vamos, na próxima etapa, senador Flávio, conte com o meu total apoio, buscarmos defender algumas categorias que é necessário. Não é uma questão de abrir o rol para aqueles que podem ter um porte de arma, mas é uma necessidade de muitos parlamentares que já sofreram ameaças e que hoje precisam, inclusive, de escolta, como Vossa Excelência. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Consulto as senadoras e os senadores se podemos realizar a votação única para o projeto e para as emendas no termo do parecer. Em votação, informo aos senadores e às senadoras que essa matéria trata-se de votação nominal, por ser uma matéria terminativa na comissão. Posso... É aqui ou lá? Só um minuto que vai... As senadoras e os senadores já podem votar. Enquanto as senadoras e os senadores estão votando, eu queria pedir permissão a Vossas Excelências, porque nós votamos ainda há pouco o projeto de lei número 1998 de 2022, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro. Eu recebi um telefonema da secretaria e da assessora do senador Magno Malta, que não está conseguindo acessar o nosso sistema, mas me disse que isso é uma luta dele de muitos anos e fez um apelo para que eu pudesse tentar colocar ele rapidamente para apenas fazer uma manifestação em agradecimento à votação dessa matéria. Eu confesso que eu nunca fiz isso, mas é um senador da República que não está conseguindo acessar Eu sou presidência do Senado, em algumas oportunidades que um senador gostaria de botar um áudio de uma fala de outra pessoa que não um senador, eu cortei o microfone, pedi desculpa, mas o microfone, a inviolabilidade é do senador. Mas nesse caso concreto é um senador da República dizendo que não está conseguindo acessar para fazer uma fala em agradecimento ao que nós fizemos na deliberação dessa matéria. Então eu vou ligar e vou tentar para que o senador Magno Malta, que é um parlamentar, que foi eleito, que deseja falar, para ver se ele consegue, enquanto nós estamos votando aqui. Senador Magno Malta, eu vou tentar colocar aqui. Pois não, pode falar. Voz? É porque eu estou tentando colocar ele, mas ao mesmo tempo estou arrumando jeito de não colocar. Para atender os dois, entendeu? Desligou na sua cara. Desligou. É o Malafaia. Começou a perseguição. É o Malafaia. Mas enfim, nós estamos aí em processo de votação. Senhor presidente, eu poderia me manifestar, por gentileza? Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu queria inicialmente agradecer primeiro Vossa Excelência por ter distribuído esse projeto, agradecer ao senador Esperidião a quem eu estendo meu abraço fraternal, ao passo que saúdo aqui o nosso querido senador Hamilton Mourão e os colegas senadores e senadoras que se manifestaram e entenderam
que às vezes o ótimo é inimigo do bom e que não seja um momento de incluir outras categorias. Quero deixar claro que eu tenho minha consciência muito tranquila quando eu fiz e apresentei esse projeto de lei e volto a falar, só quem efetivamente trabalha no âmbito de segurança pública sabe o que é a realidade. Às vezes as pessoas têm um comportamento que talvez se comportam como se fosse Alice no País das Maravilhas. A realidade é que esses agentes socioeducativos fazem um trabalho de fundamental importância, colocando em risco a sua vida, a sua integridade física, a sua integridade moral, a da sua família e a própria sociedade. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente de conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. E outra coisa, nós temos que partir da premissa de boa-fé, de legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Isso é elementar em direito administrativo. Presume-se não um mau uso. Para o pior criminoso, nós temos a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Quem dirá para um agente socioeducativo? Eu não posso partir da premissa de que ele vai fazer o uso inadequado, porque se ele assim o fizer, ele vai ser responsabilizado penal, civil e administrativamente. Agora, nós não podemos inverter essa lógica. Nós não podemos nos deixar seduzir por um discurso de que isso vai abrir a porteira porque vai outras categorias. Não! Para isso que existe o processo legislativo, para isso que existe o sistema bicameral, para isso que existe Comissão de Constituição e Justiça, para isso que existe audiência pública. Agora, eu não posso deixar de entender que a minha função como missão na minha vida é ser professor de Direito Penal e Processo Penal e ser delegado por 27 anos. Eu estou como senador. Agora, eu tenho que corrigir essa injustiça que esses servidores passam pelos rincões do Brasil defendendo a sociedade. Porque segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E se o Estado avocou para si a persecutio crimes, o direito de penalizar para evitar a justiça privada, ele tem que dar garantia a essas famílias, a esses servidores que estão lá, exercendo um ônus público, uma função pública com dignidade. Por isso que eu concordei, inclusive também, com a inserção nesse contexto, nesse momento, dos oficiais de justiça. E volto a falar para a sociedade brasileira. Não estamos aqui deliberando e concedendo porte de arma ostensivamente. Ele vai ficar oculto, vai ter que ter preparo, vai ter que ser capacitado com capacidade inerente ao Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Aí sim nós teremos uma responsabilização ainda mais efetiva naquela garantia constitucional que está expressa no artigo 144, segurança pública é direito de todos e dever do Estado. Eu quero parabenizar e agradecer os trabalhos que todos os agentes socioeducativos desempenham na sua função, protegendo as nossas vidas, porque vai ser policial, vai ser um agente socioeducativo, vai ver o impacto que você sofre na sua família. Quantos de nós somos rotulados pelo comportamento que passamos a ter, vendo aquilo, as mazelas que ocorrem diuturnamente? É preciso a gente ter um debate mais aprofundado. Eu já falei isso aqui e falo em outras vezes porque foi publicizado. Passou da hora, eu sou contra reduzir maioridade penal, mas passou da hora da gente dar um tratamento mais adequado, aumentando o período de internação para adolescente de conflito com a lei. Ora, adolescente de conflito com a lei que praticou ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa ou equiparado hediondo, eu não posso conceber que ele vai ter, no máximo, 3 anos de internação. É essa realidade que nós temos. No Espírito Santo, um rapaz de 17 anos entrou dentro de uma escola e metralhou não sei quantas pessoas. O juiz vai ter que dar uma internação de, no máximo, 3 anos. Eu, enquanto delegado, eu presenciei uma juíza dando um homicídio qualificado, praticado por um rapaz de 17 anos, ela podia dar 3 anos, ela concedeu 1 ano. Ora, é essa a realidade que nós vamos dar? É isso que vai passar para a população? Nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Eu acho que aí sim nós teremos uma responsabilização muito maior com a segurança pública como direito de todos, mas dever do Estado. Parabéns, senador Fabiano Contarato, pela manifestação de Vossa Excelência. Vou tentar colocar o senador Magno Malta. Senador Magno. Senador Davi, também eu posso falar? Pode. Eu quero agradecer muito Vossa Excelência ter me dado essa oportunidade, que em não podendo estar presente, e hoje teve pautas muito importantes, inclusive essa pauta que já foi votada aí por consenso
da punibilidade de quem comete abusos em pessoas em tratamento, ou seja, em cirurgias, e que esteja na responsabilidade da instituição médica e são abusadas, essas pessoas anestesiadas e pessoas que sofrem esse tipo de abuso. E a minha grande luta tem sido esse enfrentamento. Quero parabenizar por essa pauta, e essa pauta agora que Vossa Excelência está votando nesse momento. Também vou votar pelo aplicativo, mas eu sou a favor da redução da maioridade penal, mas o agente de segurança, o agente penal, de fato, ele precisa ser armado, é preparado, tem que estar preparado. Ninguém pega em arma sem ter treinamento. E eu estava ouvindo aí o senador Contarato falando a respeito desse tipo de procedimento, e concordo plenamente, discordo na questão da redução da maioridade penal. Sou a favor da redução, até porque esses caras não são crianças. Um homem de 16 anos vota, e ninguém vira bandido de alta periculosidade dentro da penitenciária. Ele vira dentro dessa instituição chamada de ressocialização, que é a escola técnica do crime. Quando ele faz 18 anos, ele já é bandido. Ele já queimou ônibus, tinha um acidente de pneu, ele já assassinou com 16, com 15, com 17 anos de idade. Então vou registrar o meu voto para que os agentes possam realmente proteger as suas vidas. A rebelião dentro desse tipo de presídio, que se chama centro de ressocialização, e não eles são absolutamente violentos, e essas pessoas correm risco de vida. Não imagino, com todo respeito ao argumento do senador Fabiano, que o aumento de pena de 3 anos para 4, e ele citou aí um caso de uma juíza que reduziu para 1, e a gente sabe como essa situação é tratada de forma ideológica. A maioria dos assaltos ocorridos na rua hoje, os chamados pequenos crimes, em que o ministro Lewandowski quer chamar de humanização, acontece por indivíduo abaixo de 18 anos de idade, 16 anos de idade, acreditando que não vai haver punição, na impunibilidade. Por isso, senador, eu vou votar a favor. Agradeço Vossa Excelência ter aberto para mim, e parabenizar também por esse projeto muito importante de punição a toda e qualquer pessoa que acusa de uma pessoa em estado vulnerável de forma consciente do alto da sua tara para se autossatisfazer. De maneira que está de parabéns à nossa comissão, está de parabéns à condução e à pauta de Vossa Excelência. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senador Magno Malta. Conseguimos fazer a manifestação de Vossa Excelência dentro do tempo regimental. O Senado já concluiu a votação. Está em sessão. Vamos proclamar o resultado da votação. Votaram sim 23 senadores, não nenhum senador. Está aprovado o projeto e as emendas número 1 da CDH e da CCJ, 2 da CDH e da CCJ e 4 da CCJ. E rejeitadas as emendas número 3, 5, 6, 7 e 8. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Presidente, apenas só para registrar e agradecer a presença da FENASE, Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo, da FENASOJAF, Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, a FOGEBRA, Associação Federal dos Oficiais Estaduais do Brasil, a quem aqui eu estendo meu abraço e meu agradecimento pelo todo o trabalho que vem feito à população brasileira. Na mesma linha, reconhecer também a importância da entidade e da presença de vocês no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Sejam sempre muito bem-vindos. Projeto de Lei número 4988 de 2019, terminativo. Informo aos senadores e às senadoras que nós necessitaremos novamente de votação nominal deste projeto, que permaneçam no modelo semipresencial na reunião. Projeto de Lei 4988 de 2019, altera a Lei número 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para dispor sobre a remissão de parte do tempo de execução da pena pela leitura.
O autor do projeto é o líder Jorge Cajuru. O relator do projeto de lei é o senador Castelar Neto. O relatório apresentado é pela aprovação do projeto e das emendas de número 1 a 4, com a emenda que apresenta. Em 14/10 foi recebida a emenda número 1 de autoria do senador Sérgio Moro. Em 15/10 foram recebidas as emendas de número 2 a 4, de autoria do senador Rogério Carvalho. Concedo a palavra ao senador Castelar Neto para proferir o relatório apresentado. Senhor presidente, peço autorização para partir para análise. Com certeza. E digo que, no mérito, nós consideramos o projeto conveniente e oportuno e, desde já, cumprimento o senador Jorge Cajuru pela proposição. Eu, como gosto sempre de dizer, advogo na área criminal e sei da importância da questão da ressocialização dos nossos presos, que, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos grandes objetivos, né? Nós já temos na legislação da execução penal a previsão da remissão da pena pelo estudo e pelo trabalho, e a questão da leitura ela é prevista hoje apenas em função de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, portanto de uma forma frágil, de forma que a proposta de Vossa Excelência vem, sem dúvida nenhuma, trazer mais segurança jurídica a essa situação. Portanto, digo que a leitura, assim como o trabalho e o estudo, contribuem para a recuperação do condenado, de modo que o incentivo dado pela regra de remissão contribui para o aprimoramento do sistema de encarceramento e cumprimento da pena privativa de liberdade. A despeito de concordarmos integralmente com a proposição, observo apenas que, de forma como redigido o projeto de lei, não está sendo revogado o artigo 8º, que estabelece a necessidade do Ministério Público e Defesa serem ouvidos antes da decisão do juiz sobre a remissão, como anunciado na justificação do autor. Diante disso, para preservar a intenção original, convém redesignar como parágrafo 8º o parágrafo 9º acrescido do artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Com relação às emendas, eu acolho integralmente todas as que foram até o momento apresentados. Concordo com a emenda proposta pelo senador Sérgio Moro, que é absolutamente prudente, no sentido de se limitar em 48 dias remidos pela leitura a cada 12 meses, conforme estabelece a emenda número 1 de Sua Excelência, que é inclusive a regra hoje que já consta também da resolução número 391 do Conselho Nacional de Justiça. Com relação à emenda 2, assiste razão ao senador Rogério Carvalho quando diz que o critério de elegibilidade já consta do caput do artigo 126 da Lei de Execução Penal na forma do projeto de lei e considera essa emenda praticamente como uma emenda de redação. No mais, concordo com o incentivo à doação de obras literárias por particulares e a desnecessidade de avaliação dos trabalhos escritos conforme prevêem, respectivamente, as emendas 3 e 4. Pelo exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4988 de 2019 e das emendas 1 a 4 CCJ, com a emenda a seguir. Em discussão a matéria. Presidente. Conceda a palavra ao líder Jorge Cajuru para discutir a matéria. Obrigado, querido. Bom, mais uma vez, de forma exímia, assim como aconteceu no relatório do senador Flávio Bolsonaro, eu agradeço da mesma maneira ao senador mineiro Castelar Neto pelo trabalho minucioso e comprometido na análise do meu outro projeto, este em tramitação nesta comissão, que versa sobre a remissão de pena por meio da leitura, a educação como mecanismo de remissão de pena, além de ser um fator que pode contribuir na redução da marginalização dos condenados, também permite a ressocialização e reintegração desses indivíduos na sociedade. Desta forma, deixo aqui o meu elogio ao seu desempenho, senador Castelar, em garantir de forma inequívoca a aprovação desta importantíssima matéria. Ganhei o dia hoje. Agradecidíssimo. Continua em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Esta matéria trata-se de votação nominal. Pode iniciar. As senadoras e os senadores já podem votar. Luma. A orientação é o voto sim, da liderança do PSD.
Eu estou tentando arrumar um voto pro Cajuru aqui. Não sou seu relator. Ó, eu estava querendo evitar essa crise. Tá vendo? Começou a confusão. Não, Presidente, tá 100%. deixa eu tentar ajudar aqui. Zenaide. Está limitado a 48 dias. Não, só um minuto, o senador Flávio quer explicar para a senadora Zenaide. Eu tinha uma outra preocupação. Não, eu tinha uma outra preocupação, além dessa da preocupação da senadora Zenaide, mas que o relator Castelar, ele conseguiu incluir essa emenda que me atendeu, o senador Cajuru, que era a minha preocupação, uma das preocupações era essa, qual o limite? Né? E ele tá aqui reproduzindo o texto do que já existe hoje, já funciona deste jeito hoje, por intermédio da resolução do CNJ 391 de 2021. Colocando a limitação, disciplinando, para não ficar um troço sem controle, porque senão como é que faz? O cara fala que leu 200 livros, um diretor lá do presídio fala que tá ok, não tem uma aferição do conteúdo daquilo, enfim. Hoje já há uma regulamentação. Começa a mesma conversa da subjetividade. Então hoje já há uma regulamentação que agora vai estar em lei, que assim, como já funciona, não muda absolutamente nada em relação ao que está hoje. Então, minha preocupação, não sei se ajuda a senadora Zenaide, não é especificamente sobre o que ela está preocupada, mas é uma preocupação tão nobre quanto que foi atendido pelo relator, por isso que a gente está votando sim. Vote sim, Zenaide. Vou votar assim, eu quero ver quem vai fiscalizar primeiro, fazer como o Edson. Leu o livro e agora vamos fazer. Tem que apresentar o relatório do livro. Só não pode utilizar aquele programa que o cara fala aqui e o cara dá o texto pro cara. Senador Everton. Olha que privilégio, uma honra, Vossa Excelência, estar conosco aqui na comissão. Eu sou preso. Para discutir, senhor presidente. O PDT foi o primeiro partido. Não, e o pior é que ainda está tendo o primeiro turno lá, por isso que ele não apareceu esses dias aqui. Para discutir, senhor presidente. Senador Flávio Azevedo. Presidente, eu votei não sei se meu voto será computado aí, porque tem 4 outros na minha frente, eu sou suplente, mas se apareceu, eu me julgo na obrigação de dar uma explicação. Primeiro, eu sou contra a remissão de penas. O país vive cada dia, eu tenho 78 anos de idade, vi remissão de penas absurdas, já existe no nosso Código Penal que com 1/6 da pena cumprida, o bandido, o marginal, o assassino pode ser preso. Então eu sou contra, a princípio, e com a minha idade eu não tenho mais idade, com 78 anos, de mudar minha opinião e minhas convicções sobre determinadas coisas. Segundo, nós estamos convalidando uma atitude indevida do CNJ que regulamentou, assumindo o papel do Legislativo, interferiu na matéria. Então, nós estamos confirmando mais uma vez o direito do Poder Judiciário se manifestar antes do Poder Legislativo. De modo que meu voto é não com a mais absoluta convicção. Obrigado pelo... Obrigado, senador Flávio. Essa é a essência do parlamento, das manifestações a favor e contrário de projetos importantes. Senador Oriovisto, senador Marcelo Castro, senador Ângelo Coronel, senador Omar Aziz, senador Lucas Barreto, senador Fabiano Contarato, senador Nelcínio Trade, senador Humberto Costa, senador Ciro Nogueira, senador Espiridião Amin, senador Dr. Irã, senador Jorge Seif, senador Magno Malta, senador Marcos Rogério, senador Jaime Campos, senadora Soraya Tronic, senador Isalci Lucas. Até agora nós temos um voto não. Posso encerrar, não? Ou para esperar um pouco mais?
Precisa de quantos? 14. 14 sim? Não. Consulto se há algum senador ou senadora no modo semipresencial que deseja votar este assunto, esta matéria. Está presencial e está votando agora. Votou. Votou. Pode encerrar. Consulto o plenário se posso encerrar a votação. Sim. Está encerrada a votação. Já vai aparecer lá para o senhor. Onde é? É aqui, né? É aí. Tem 15, 16. O senador Flávio Azevedo conquistou o senador Márcio Bittar. Foi bom. Votaram sim 15 senadores, não 2 senadores. Está aprovado o projeto e as emendas número 1 da CCJ a 5 da CCJ. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Senador Alain, tinha uma solicitação da senadora Zenaide. Eu tinha feito um compromisso com ela. Turno suplementar, também é turno suplementar o dela. Turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 3595 de 2019. Emenda do projeto institui percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social no âmbito dos contratos de terceirização da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e da sociedade de economia mista controladas pela União. O autor do projeto é o senador Flávio Arnes, a relatora é a senadora Zenaide Maia. Em 4/9 foi aprovado o substitutivo oferecido ao PL 3595 de 19, ora submetido a turno suplementar nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Em 16/10 de 24 foi apresentada a emenda número 2S de autoria do senador Flávio Azevedo em turno suplementar. A votação é nominal. Concedo a palavra à senadora Zenaide Maia para proferir relatório apenas sobre a emenda número 2S apresentada pelo senador Flávio Azevedo. A justificação da emenda, posso ir direto a isso aqui, senhor presidente? Eu queria saber se meu colega Flávio não quer retirar essa emenda. Porque em termos de lei, facultativa é mesmo que não tem a lei, né? Vai botar quem quiser. A presente emenda propõe tornar facultativa a adoção nos editais de licitação para a contratação de serviço terceirizado com dedicação exclusiva da mão de obra de administração pública federal, autárquica e fundacional pelas empresas públicas e sociedade de economia mista controlada pela União, o percentual, gente, de 5% das vagas dos serviços terceirizados da União, das autarquias, da fundação para mulheres em vítima que sofrem violência doméstica. Num momento como esse, que a gente sabe que a violência contra as mulheres é uma coisa assustadora, os números, então a gente propõe que seja instituída. Isso já não tem, não foi para CAI, porque não tem impacto financeiro, é aquilo que já é terceirizado pelos serviços públicos e que institua 5% para as mulheres, 5% só, gente. Tornar a reserva de vaga facultativa ao invés de obrigatória permite maior flexibilidade para a administração pública e as empresas contratadas. Quando a gente diz tornar reserva de vagas facultativas, não vai funcionar na lei, porque só vai botar quem quiser. E 5% não é um percentual alto. E as empresas que é no mínimo 100 contratadas, as terceirizadas que tem no mínimo contrato de 100 pessoas. 5% para as mulheres vítimas de violência doméstica em vulnerabilidade social. Então, é um apelo que eu faço aqui aos colegas. É uma maneira de não deixar a vítima refém.
Porque eu, como médica, trabalhei em pronto-socorro, muitas nem denunciavam. Messias, Zequim, todos que estão me ouvindo. Porque ela dependia economicamente do algoz ou do agressor. Então, um apelo que eu faço aqui, que as empresas terceirizadas que são contratadas pelos órgãos federais, autarquias, 5% dessas vagas sejam destinadas às mulheres brasileiras vítimas de violência. Esse apelo, e o destaque é tornar a reserva facultativa. Facultativa vai votar quem quiser, e não vai ter esses 5%. Um apelo que eu faço aqui: o país vive uma violência contra as mulheres assustadora, gente. Então, é esse apelo que eu faço aqui. Por favor, vamos proteger essas mulheres de alguma coisa, porque senão elas vão conviver com a voz. Por isso que eu sou contra a emenda. O parecer da relatora é contrário à emenda apresentada. Coloco em discussão a matéria e concedo a palavra ao senador Flávio Azevedo. Me congratular com a senadora pela sua boa intenção, boa não, ótima intenção, com a qual eu concordo. Mas as boas intenções, muitas vezes, elas não são práticas, senadora. Eu vou lhe dar um exemplo dentro da minha casa. Eu tenho uma empresa de construção civil que trabalha no Nordeste inteiro e que hoje tem 1.752 funcionários trabalhando do Piauí ao norte de Minas. 5% de 1.700, vamos arredondar, eu não vou conseguir encontrar, é um receio que eu estou exprimindo, né? Eu não sou contra o mérito. Eu não vou encontrar 5% de 1.752 funcionários para empregar na minha empresa. E a minha empresa vai paralisar sua atividade, porque eu estarei contra a legislação. Ou não é assim? Se não for assim, aí eu já mudo a posição. O meu receio é encontrar a empresa paralisada por cotas. Em alguns estados, senadora, já chegam a 40% as vagas registradas, as vagas que obrigam cotas. Então, daqui a pouco, o empresário não tem mais comando da empregabilidade de sua empresa. Olha, mas só o empresário que está... Mas só queria dizer que não tem problema, porque é a pessoa que vai ser contratada... Só um minuto, senadora, querida senadora. Tem que ser compatível. Só um minutinho, deixa eu garantir a palavra para o senador Flávio aqui, daqui a pouco eu passo para você, Excelência. Pronto, então, o meu receio é a praticidade da medida. Ou seja, a empresa pode ficar paralisada porque não cumpre uma determinação legal, porque não existem pessoas nessa situação, né? Então, ponto 1. Ponto 2, eu também retirei a obrigatoriedade de contratar egressos do sistema penal. Nós sabemos hoje o domínio que as facções exercem, pelo menos no Nordeste do Brasil, sobre toda a população carcerária que continua no cárcere e principalmente aquelas que saem do cárcere. Então, você ser obrigado a contratar um egresso do cárcere sem ter o direito de examinar pelo menos o currículo, saber a que essa pessoa foi, por que esta pessoa foi condenada, e isso ser explicitado na lei, isto é fundamental. Eu não posso ter a obrigação de colocar dentro da minha empresa uma pessoa que foi condenada por roubo, por furto, mais de uma vez, inclusive, porque é preciso ficar atento que os ex-carcerários, eles têm vários tipos de crime que eles cometeram. Então, se eu vou colocar dentro da minha empresa um estuprador, então tem que ter regras, né, mais claras sobre essas cotas, para que as cotas não inviabilizem a gestão de recursos humanos dentro de uma empresa. Eu vou explicar. Então, senadora, se isso ficar esclarecido, né, como é que eu vou cumprir uma cota? Ou, na hipótese de um empresário,
exercer todos os meios de comunicação para fazer a complementação da cota, colocar no cine, colocar em rádio, em jornal, ou seja, o exercício do esforço para cumprir aquela cota. Eu retiro a minha emenda. Agora, a minha empresa não pode ficar paralisada porque eu não consegui cumprir uma cota. Olha, o artigo 1º já deixa claro ao colega Flávio, atendida a qualificação profissional necessária. É claro que uma mulher vítima de violência não pode assumir numa empresa de engenheiro se ela não tiver a qualificação profissional. Então, se der uma olhadinha no artigo 1º, já diz: contrato que envolva 100 ou mais trabalhadores, atendida a qualificação necessária. Vamos dar um exemplo. Presidente, eu posso também... Só o que é que está acontecendo? Me perdoem aqui. Está virando réplica, tréplica, enfim. Eu acho que cada senador tem o tempo regimental para falar no período da discussão. Eu vou colocar o senador Flávio Bolsonaro para discutir a matéria e quando for, nós vamos votar sobre uma coisa muito importante que o senador Flávio está colocando é o seguinte, que acho que não foi, a relatora não compreendeu. Não é com relação à qualificação profissional. Se uma empresa faz um processo de chamamento, olha, tem aqui vagas nesse perfil, e não comparecem ali o valor, numericamente, 5% de mulheres com esse perfil, como é que fica a empresa? Ela vai ser punida por isso? Ela não vai atender, se não foi por culpa da empresa, ela abriu, fez publicidade, botou no rádio, no cine, um monte de lugar, e não preencheu os 5% de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui o projeto não diz o que vai acontecer com a empresa. Pode vir o Ministério Público do Trabalho e, olha, sua empresa vai ser multada, vai ser fechada porque não está cumprindo a cota. Ainda ganha um rótulo lá de que é uma empresa que não quer atender mulheres em situação de vulnerabilidade. É só essa preocupação, ninguém é contra o mérito do projeto. Mas esse é um ponto importante que tem que ter alguma previsão aqui, que se a cota não for atingida, mesmo após o esforço da empresa, ela não vai ser punida, porque não houve ali, até uma coisa a se louvar, se de repente não houver a quantidade tão grande de mulheres que procurando, é sinal de que pode ser um sinal de que não tem tantas vítimas naquele local. A gente sabe de subnotificação, mas assim, o espírito acho que todos nós somos favoráveis a abrir essa possibilidade, é só ter algum dispositivo aqui que garanta que a empresa não vai ser punida caso o não cumprimento desses 5% não seja por culpa da própria empresa. Seja por uma questão de demanda que não houve de pessoas nesse perfil. É só esse o ponto. Continua a discussão a matéria. Na verdade, só para dar um informe também para o plenário. Essa matéria já foi votada em primeiro turno. Nós estamos agora no turno suplementar e foi apresentada a emenda. Então, como é turno suplementar, nós estamos discutindo a emenda apresentada. Concedo a palavra ao senador Messias de Jesus. Senhor presidente, ouvi claramente todos os colegas que se posicionaram aqui e, de fato, ninguém é contra o mérito do projeto. Mas, para esclarecer dúvidas, eu gostaria de fazer pedido de vistas para que a gente possa alinhar melhor, se a nossa querida senadora Zenaide concordar, alinhar melhor uma redação que me preocupa também, no mesmo sentido da fala do senador Flávio Bolsonaro e do senador Flávio Azevedo. Portanto, faço pedido de vista, senhor presidente. Eu estou consultando aqui o doutor Edinaldo, ele falou que como é turno suplementar, é uma nova deliberação, cabe novamente o pedido de vista, por ser turno suplementar, é isso? Isso, vai alterando o projeto. Pode, até o encerramento da discussão. Pode fazer emenda até o encerramento da discussão na reunião que vem. Suspende a discussão. Olha, vai ser concedido vista, o nosso secretário, a pedido regimentalmente amparado pelo regimento para Vossa Excelência. Vamos conceder vista a Vossa Excelência. Só que o doutor Edinaldo... O pedido de vista suspende a discussão, então pode ser apresentado emenda. O pedido de vista suspende a discussão, então pode ser apresentada emenda até o encerramento da discussão. Então, concedido vista, senador Messias de Jesus. Me comprometo de devolver já na próxima sessão da CCJ, senhor presidente. O do senador Alain. Também é turno suplementar ao substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2874 de 2019, que também é terminativo. Dispõe sobre a doação de alimentos por supermercados
e estabelecimentos similares. O autor do projeto é o ministro Ciro Nogueira, o relator do projeto é o senador Alan Rick. Em 4/9/24 foi aprovado o substitutivo oferecido ao PL 2874 de 19, ora submetido a turno suplementar, nos termos do disposto no artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Até o momento não foram apresentadas emendas no turno suplementar. A votação é nominal. Coloca em discussão a matéria, esclarecendo que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de um novo substitutivo integral. Em discussão. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Em votação. Não sendo oferecido encerra a discussão. Perdão. Como não foram oferecidas emendas para discutir o turno suplementar, e não tendo sido oferecidas essas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem a votação, artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal, e será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e a publicação no Diário do Senado Federal. Item 10, projeto de lei número 953 de 2021, que também é terminativo, institui o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, PRD, junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal e dá outras providências. O autor do projeto é o senador Irajá, o relator do projeto é o senador Nelcínio Trade. O relatório é pela aprovação do projeto na forma da emenda número 1 da CAI, substitutivo. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado, o substitutivo será ele submetido a turno suplementar, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, e a votação deste projeto é nominal. Concedo a palavra para proferir o relatório ad hoc ao senador Everton. Senhor presidente, pela ordem, apenas para fazer uma menção à importante aprovação em segundo turno do PL 2874, com a devida vênia ao nosso querido do Everton, dizer do simbolismo deste dia de hoje, onde aprovamos um projeto fundamental para garantir que o Brasil dê segurança jurídica à doação de alimentos, criando um pequeno incentivo, elevando de 2% para 5% esse incentivo sobre a contribuição sobre o lucro líquido de empresas, supermercados, distribuidoras, agricultura familiar, restaurantes, garantindo a segurança jurídica para aqueles que doam alimentos no Brasil. O que vinha ocorrendo em nosso país, os estabelecimentos preferiam jogar fora alimentos dentro do prazo de validade, alimentos em absoluta conformidade com a nutrição, aptos para o consumo, eram jogados fora porque o incentivo para a doação de alimentos e a própria criminalização do doador impediam ou não incentivavam esta doação. Com isso, o Brasil dá um passo importantíssimo. No dia de hoje, Dia Mundial da Alimentação, não há data mais simbólica para se aprovar uma matéria como essa, que garante um incentivo, uma segurança jurídica para que entidades sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, bancos de alimento, orfanatos, instituições religiosas que tratam pessoas em vulnerabilidade possam receber alimentos seguros dentro do prazo de validade para que matem a fome de tantos brasileiros. Hoje damos um passo extraordinário no sentido de combater a fome, reduzir o desperdício, dando segurança jurídica a todos que querem combater a fome e o desperdício no Brasil. Lembrando, senhor presidente, que a criação do selo empresa ou instituição doadora de alimentos também garante uma
um reconhecimento a todos aqueles que doam alimentos seguros no Brasil. Parabéns a esta comissão, agradeço aos senhores e senhoras senadores e senadoras que nos ajudaram e a Vossa Excelência pela condução exemplar de uma matéria tão importante. Hoje, um dia simbólico, senhor presidente, Dia Mundial da Alimentação, e esta CCJ aprova uma matéria tão importante para combater a fome no Brasil. Parabéns a todos nós. Parabéns, Alain. Querido senador, parabéns pela iniciativa da visão de compreender a importância de tramitar uma legislação que possa dar segurança para todos aqueles que desejam solidariamente fazer doação de alimentos aos brasileiros que passam, infelizmente, ainda muita fome no nosso país. Parabenizar, senhor presidente, também o autor da matéria, senador Ciro Nogueira, que lá em 2019 pensou, criou este sistema, um modelo de doação de alimentos, e que nós tivemos oportunidade de debater com várias frentes, com representantes de diversos segmentos de empresas e instituições doadoras de alimentos para criarmos um relatório substitutivo que abraça a causa de maneira muito mais serena e equilibrada. Parabenizar, mais uma vez, o senador Ciro Nogueira por ser o autor da matéria e a honra a mim concedida de ser o relator de um tema tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Everton para proferir o relatório ad hoc em substituição à ausência do líder Nelsinho Trade. Eu vou tentar, presidente, obrigado, tentar ser o máximo, eu vou tentar ser objetivo aqui no relatório. Haja visto que nós temos ainda alguns outros itens. Nós temos ali atrás, presidente, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a Paloma, com toda a sua direção, algumas crianças, aguardando a votação hoje, a inclusão da pauta aí da PEC, Edinaldo, da PEC 52. Eu acho que é o item 8, é? É o 8? Oitavo, item 8º, e a Paloma, presidente, junto com a Federação da Síndrome de Down, tá aqui na galeria. Eles estão aguardando o item 8, trata sobre a educação inclusiva. Acho que é o senador Marcelo Castro que vai estar relatando, e gostaria aqui de cumprimentar todos eles que têm um trabalho assim fantástico no Brasil todo, e o Brasil hoje já está se tornando referência nas políticas de inclusão para as crianças com síndrome de Down e também de necessidades especiais. O item, esse PL 953, nós fizemos aqui um entendimento com o governo e com as lideranças para que nós pudéssemos fazer a leitura desse relatório, Edinaldo, e com esta leitura, até o final do mês, vai ter uma proposta concreta do governo para que a gente possa apresentar junto ao relator, Nelsinho Trade, e daí se conseguir fazer, quem sabe, a construção de um acordo para a gente poder já votar esse relatório. Então eu já quero deixar, eu vou ler aqui só alguns pontos rápidos, deixar ele como lido, e aí nós já estamos construindo esse acordo para que até o final do mês a gente possa já entregar para o senador Nelsinho Trade uma proposta concreta para a gente poder votar aqui, quem sabe, em acordo, e já mandar para a Câmara dos Deputados. Só não me perdoe, eu estava conversando um pouco aqui com o senador Flávio. Vossa Excelência vai fazer a leitura do relatório. Só os pontos que importam. Tá, mas nós vamos votar agora. Isso. Não, votar não. Deixar como lido o relatório. Foi esse o entendimento com o Nelsinho. Não é isso? Por que a gente não vota? Por que não vota? Vamos votar. Não, porque o governo ia pedir vista. Tem um acordo da vista? Eu peço vista. Ele ia pedir vista, aí eu pedi para eles, vamos deixar então o relatório lido, aí eles entregam a proposta e aí já fica pronto para votar no momento seguinte, entendeu? Não é isso, Bruno? Era para pedir vista, se retirar de pauta, o senhor vai retirar? Não vai retirar de pauta, a gente já vai ler hoje. É melhor ler hoje. Deixa dada a vista e aí fica pronto. Olha, só aqui. A assessora do querido senador Jacques Wagner. Isso. Me disse que construiu um entendimento com vários senadores, inclusive com Vossa Excelência e com o próprio senador Nelsinho, sobre um acordo de suspensão. Sim, sobre o acordo.
Era para suspender, nós suspenderíamos a discussão sem pedido de vista, que é isso que o governo está pedindo para ter mais tempo para conversar. Eu acho que nada impede. É a mesma coisa. Não é, porque se pedir vista, não vai poder pedir vista depois de novo. Não, mas como o governo está dando prazo para este mês, que só tem 2 semanas, para entregar já o relatório, o acordo, caso não tenha... quase a mesma coisa. Caso não tenha, dá a vista e vota. Tá tudo bem. Né? Então nós vamos suspender a deliberação diante do acordo construído, sem a solicitação da vista. E eu vou aguardar a resposta do governo e do relator. Isso, até próxima semana, né? Onde acabar outubro. Não teve, aí deixa... Tudo bem, mas eu vou seguir esse acordo aqui, da suspensão até esse mês. E como se trata uma... 2 semanas. E como se trata uma matéria importante para o governo também, óbvio, porque a gente está falando aqui de tributos, e para os nossos municípios, porque o principal beneficiário aqui vai ser os municípios, são os municípios ali do CEFEM. Né? Tem, por exemplo, do CEFEM. Então, eu vou ler só pontos rápidos, não vou ler todo porque é muito grande, vai ser dado como lido, e aí já fica aberto o prazo para a gente construir esse acordo. Tá? Mas eu acho que fica bom. Então, vai ser só para fazer... Pelo que eu entendi, o governo ele tem alguns pontos, por exemplo, multas do meio ambiente... só que tem que ver também, aí já fica meu apelo, porque são muitos deles esse possível... É muito minucioso, mas assim, tem muitos desses débitos que estão aí que não vão virar dinheiro, não vai ser pago. Então, se abre essa possibilidade, pelo menos você pode, lá na frente, conseguir ter receita, colocar dinheiro para dentro, né? Então, dá para construir. Então, Vossa Excelência vai fazer algumas ponderações em relação ao relatório, vai ser dado como lido, eu vou suspender a discussão sem o pedido de vista. Tá certo? Ótimo. O pontos desse PL, para ficar fácil. Débitos não tributáveis são valores devidos a estados que não são decorrentes de impostos, são multas, descumprimentos de contratos com a União. Sabemos que dentre esses tributos temos o caso do CEFEM. Os objetivos do PL são facilitação de parcelamentos, redução de juros e multas, além de estimular a regularização fiscal, promovendo a recuperação de receitas para o Estado e oferecendo alívio aos devedores. Através da Lei 7.990 e 7.989 e a Lei 8.001 e 1.990, foram estabelecidas as regras para cumprimento da aplicação e distribuição do CEFEM, compensação financeira da exploração mineral. Deste montante, os valores obtidos com a arrecadação pela CEFEM, depois dos regulados pela Agência Nacional de Mineração. Tem a seguinte distribuição: 10% que é da União, 15% dos estados produtores, 60% para os municípios produtores, 15% para os municípios afetados por ferrovias, portos, estruturas e limítrofes. Nós mesmo no Maranhão temos um monte de municípios que são atendidos e hoje são beneficiados com esses 15% aqui de municípios afetados, no caso as nossas ferrovias. No entanto, a falta de estrutura da agência prejudica a capacidade de fiscalização das empresas mineradoras, gerando um contencioso sobre a aplicabilidade do recolhimento do CEFEM. Hoje, na ordem de aproximadamente 35 bilhões, conforme os dados registrados nos anais da agência, que poderiam estar sendo distribuídos para esses municípios. Sabemos que hoje existe uma portaria normativa da AGU, a número 150, de 3 de outubro de 24, que visa regulamentar a transação extraordinária na cobrança da dívida ativa não tributária, que inclui as autarquias especiais e fundações públicas federais. Neste caso, teríamos a agência, porém não atende os objetivos que o PL atende, em relação aos débitos existentes, que na sua maioria, por serem remanescentes da aplicabilidade da metodologia de cálculo da cobrança do CEFEM, em sua maioria não estão inclusos na dívida ativa. Com a aprovação do projeto de lei, abre-se a possibilidade das empresas mineradoras possam vir a corrigir o passivo da aplicação do CEFEM. Objetivo é permitir antecipar seu pagamento administrativamente, em especial dos débitos identificados ainda nas fases administrativas, concluindo-se com estes débitos da CEFEM ainda não foram inclusos na dívida ativa. Com a aplicação da lei, reduz-se substancialmente esses estoques contenciosos, atendendo dessa forma os municípios mineradores brasileiros, em torno de 2.250 municípios que passam a ser favorecidos em suas políticas públicas, para aplicação em projetos que, direto ou indiretamente, reverterão em benefícios para a comunidade local na forma da melhoria na infraestrutura, da qualidade
qualidade ambiental, da saúde e da educação. O PL ele abre a oportunidade das empresas mineradoras saldar os débitos de CEFEM. Então, presidente, o relatório, como eu lhe falei, ele é bem denso. Então, os pontos importantes dele são esse, de autoria do senador Irajá. O senador Nelsinho pediu que pudéssemos já dar esse encaminhamento para poder agilizar, e fica aqui esse entendimento de já dar como lido o relatório, sem pedido de vista. Até o final do mês o governo apresenta uma boa proposta, vamos construir para votar, se Deus quiser, aqui já em comum acordo. Em não dando certo, aí nós já estamos liberados para no início de novembro votar de acordo aqui com a consciência dos nossos colegas parlamentares. E por último, quero aqui, presidente Davi, cumprimentar o vereador reeleito Aldir Júnior, lá da nossa capital querida São Luís do Maranhão. O Aldir foi o terceiro mais votado lá da capital, 10.600 e poucos votos, e é dirigente lá do partido PL e tem ótima relação lá com todos os campos nosso, tem ajudado muito lá a nossa capital e está nos visitando hoje aqui no Senado, e eu fiz questão também de trazê-lo para cumprimentá-lo e dizer que ele tem aí um ótimo mandato aí nos próximos 4 anos. Obrigado, querido líder Everton. Cumprimentar o nosso vereador, está participando hoje da reunião da comissão. Seja bem-vindo ao Senado Federal. E, feito o entendimento, está dado como lido o relatório apresentado pelo senador Nelsinho Trade, feito a leitura ad hoc pelo senador Everton, e numa construção de um entendimento com o governo, eu retiro a discussão, suspendo a discussão do assunto, sem solicitação de vista, para que nesse período ainda haja o diálogo em relação aos atores envolvidos, inclusive com a participação muito importante do governo. E nós organizaremos uma próxima retomada da matéria para a pauta após a orientação de Vossas Excelências, do governo e do relator. E por último, já publicamente, como é uma pauta que atende diretamente os municípios, principalmente do CEFEM, então nós vamos apoiar, é bom esse acordo aqui, porque já facilita lá na Câmara. Porque a gente já sai com ele redondo para a Câmara dizer, o governo ajudou na construção do bom acordo, então vamos botar ele para votar lá e se tornar realidade. É isso. Parabéns, Everton. Parabéns também ao senador Nelsinho Trade. Queria fazer esse registro publicamente, que tem discutido esse assunto há alguns meses e fez um contato pessoalmente comigo em relação à urgência da deliberação desse assunto. E como presidente da comissão, eu o atendi também. E ao senador Irajá, que é o autor. Exatamente. E a Vossa Excelência, que está presente fazendo o papel de relator. Eu acabei de conversar com a senadora Mara Gabrilli, o senador Marcelo Castro, o autor, primeiro signatário desta proposta de emenda constitucional, e a senadora Mara Gabrilli e o nosso querido presidente Marcelo Castro solicitaram que nós pudéssemos fazer a deliberação ainda hoje dessa proposta. O senador Marcelo Castro está presente no plenário e a senadora Mara também no modo semipresencial. Proposta de emenda à Constituição número 52 de 2023. Altera o artigo 206 da Constituição Federal para incluir como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. Como disse e repito, o primeiro signatário desta proposta de emenda constitucional foi Sua Excelência, nosso querido presidente Marcelo Castro e outros senadores, e a relatora é a nossa querida senadora Mara Gabrilli. O relatório apresentado é favorável à proposta de emenda constitucional nos termos do substitutivo que apresenta. Nesse sentido, concedo a palavra à Sua Excelência, senadora Mara Gabrilli, para proferir o relatório apresentado. Muito obrigada, meu presidente Davi Alcolumbre. Eu queria primeiro cumprimentar os autodefensores da Associação DF-Down, que estão aí para nos ajudar e que essa associação faz parte da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que realiza um trabalho admirável em todo o país. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E gostaria também de parabenizar nosso querido senador Marcelo Castro por essa iniciativa que é tão relevante. Obrigada, senador, por incluir que o ensino inclusivo é princípio da educação em nosso país
e pela oportunidade de ser a relatora dessa PEC aqui na CCJ. Eu estou feliz e honrada por essa contribuição tão importante que vem chancelar no texto da nossa Constituição tudo aquilo que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência já trouxe, em promover avanços no direito à igualdade de oportunidades para todos, sobretudo a quem tem uma deficiência. E a gente tem uma dívida histórica com essa parcela da população que já foi excluída do ensino formal por conta da deficiência. Então, a gente já vem derrubando as barreiras sociais por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e agora teremos mais essa garantia na Constituição. Vou apresentar o relatório. Vem a análise da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, a proposta de emenda à Constituição, PEC, número 52 de 2023, de iniciativa do senador Marcelo Castro, o primeiro signatário, e outros subscritores que alteram o artigo 206 da Constituição Federal para incluir como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. A proposição em análise ela é composta por 2 artigos. O artigo 1º pretende inserir o inciso 10º ao artigo 206 da Constituição, que prevê, entre os princípios com base nos quais o ensino deve ser ministrado, a garantia de ensino inclusivo em todos os seus níveis, considerando as necessidades e condições do estudante. E o artigo 2º estabelece que a futura emenda constitucional deverá entrar em vigor na data da publicação. Ao justificar a iniciativa, o primeiro signatário da PEC destaca que, apesar dos esforços que o Brasil tem empreendido para garantir educação inclusiva para todos os estudantes, as desigualdades brasileiras elas persistem entre os maiores níveis mundiais. E, nesse sentido, ele defende que a educação inclusiva merece ganhar status de princípio constitucional, de modo que esteja explicitamente reforçada a necessidade de aprimoramento de políticas públicas de inclusão na educação no nosso país. A proposição foi distribuída a essa comissão e não foram apresentadas emendas. Análise. De acordo com o artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CCJ emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição, tanto no que se refere à sua constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade, como no que concerne ao seu mérito. Então, cumpre ressaltar que, de acordo com o inciso 1º do artigo 60 da Constituição Federal, a Carta Magna Brasileira pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. E no caso em tela, a PEC número 52 de 2023 está subscrita por 27 senadores, o que atende integralmente o requisito formal em análise. A PEC pode tramitar e ser aprovada uma vez que não se verificam os eventos impeditivos previstos no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal, referentes à vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Portanto, não se vislumbra óbice ao eventual emendamento da Constituição Federal, já que o Brasil se encontra de plena normalidade democrática. No tocante à constitucionalidade, estão obedecidos os requisitos constitucionais que dizem respeito à competência legislativa da União. É o artigo 22, inciso 24 e artigo 23, incisos 2º e 5º da Constituição Federal. E as atribuições do Congresso Nacional, artigo 60, inciso 1º da Constituição. No que concerne à juridicidade, a proposta inova o ordenamento jurídico, ao alçar a princípio constitucional a educação inclusiva e com ele se compatibiliza na medida em que a própria Constituição já prevê entre os deveres do Estado com a educação a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ademais, a PEC está também vazada na boa técnica legislativa de que trata a lei complementar número 95
de 26 de fevereiro de 98 e atende a todos os demais requisitos regimentais do seu processamento. Acrescenta-se que a matéria veiculada na PEC, em comento, não incorre em nenhuma das vedações estipuladas como cláusulas pétreas, conforme o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Ao contrário, procurar ampliar o direito social constitucional à educação. E, com efeito, passando à análise do mérito, importante destacar que a PEC em análise ela tem o objetivo de elevar para o nível de princípio constitucional a garantia de ensino inclusivo em todos os seus níveis, considerando as necessidades e condições do estudante. A própria Constituição Federal já prevê em seu artigo 206, inciso 1º, como princípio educacional a igualdade de condições para acesso e permanência da escola. Ademais, o artigo 208, inciso 3º, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, com status de emenda constitucional, também estabelece em seu artigo 24 que os Estados-partes devem assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis, a fim de efetivar o direito à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, por seu turno, repete o mandamento constitucional em seu artigo 4º, inciso 3º, tratando explicitamente também do direito ao atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas, modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. E ainda no título número 5, que trata dos níveis e das modalidades de educação e ensino, destina a disciplina da educação especial o capítulo 5º. São os artigos 58 a 60 da LDB. O Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, de 2014 a 2024, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, prevê em sua meta 4 a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. E, no mesmo sentido, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, afirma em seu artigo 27 o direito da pessoa com deficiência de alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, por meio do sistema educacional inclusivo em todos os níveis do aprendizado ao longo de toda a vida. O modelo inclusivo tem viabilizado importantes oportunidades de acesso à educação, favorecendo o crescimento da matrícula de pessoas com deficiência na educação básica. O número de matrículas da educação especial, que era de 382 mil em 2000, no ano 2000, de 41,6% em relação a 2019, de acordo com os dados, aumentou, né? 41,6% em 2019, de acordo com os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2023. E, além disso, o percentual de alunos com deficiência matriculados em classes comuns
tem aumentado gradualmente para a maioria das etapas de ensino. Em 2023, com exceção da educação de jovens e adultos, do EJA, as demais etapas de educação básica apresentaram mais de 90% de alunos incluídos em classes comuns. Observe-se, assim, que a legislação pátria prevê amplamente o direito à educação inclusiva em todos os níveis, o que está refletindo nos números mencionados anteriormente. E, contudo, a proposição em tela inova a erigir o status de tal direito, a princípio com base no qual o ensino deve ser ministrado, passando a estabelecer a educação inclusiva como valor fundamental da nossa ordem jurídica. Os princípios possuem diferentes papéis em comparação com as regras, na medida em que funcionam como guias para nortear a atividade interpretativa. Eles servem como atributos nucleares, basilares e estruturantes do direito, espelham a ideologia e os fundamentos da ordem constitucional, motivo pelo qual entendemos positiva a inclusão desse novo dispositivo no artigo 206 da Constituição. A gente entendemos contudo que a proposição deve receber pequeno reparo em sua redação, a fim de estar em conformidade com as normas de ensino inclusivos já em aplicação no nosso país, motivo pelo qual apresentamos emenda substitutiva. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação da PEC número 52, de 2023, quanto aos aspectos constitucionais, de mérito e regimentais, com a seguinte emenda substitutiva. A proposta de emenda à Constituição número 52 de 2023. Ela altera o artigo 206 da Constituição Federal para incluir, como princípio do ensino, a garantia de educação inclusiva. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O caput do artigo 206 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. É o 10º. A garantia de ensino inclusivo em todos os níveis e modalidades, considerando as características, interesses e necessidades de aprendizagem do educando. E o artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Está lido. Muito obrigada, presidente. Obrigado, querida senadora Mara Gabrilli. É um privilégio lhe rever participando das nossas reuniões aqui. Estamos com saudades. Em discussão, o relatório apresentado pela senadora Mara Gabrilli. Senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro. Senhor presidente, essa PEC que nós vamos votar hoje aqui é da minha autoria. A PEC número 52, que traz o propósito de incluir na Constituição o princípio do ensino inclusivo na educação em todos os níveis, nível básico, nível médio, nível superior. Agora, senhor presidente, a Constituição brasileira estabelece no seu artigo 206 que o ensino obedecerá a 9 princípios constitucionais. Vou citar algum deles aqui, só para que as pessoas possam se situar. O item 1 desses princípios, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas de ensino privado. E são 9 itens idênticos a esses, que são os princípios pelos quais a educação brasileira deve reger-se, e nós acrescentamos o inciso 10, que diz textualmente: a garantia do ensino inclusivo
em todos os níveis, considerando a necessidade, né, e as condições do estudante. Eu tomei essa iniciativa, senhor presidente, porque o nosso Brasil, infelizmente, apesar de toda a legislação existente até o momento, que favorece a inclusão do ensino para essas pessoas, e apesar da ONU estabelecer, nós termos aderido a essa posição da Organização das Nações Unidas, mesmo assim, a nossa defasagem é muito grande nessa área da inclusão de pessoas que não são só as pessoas deficientes, inclui também os grupos em situação de vulnerabilidade, como aqueles que pertencem a minorias étnicas, culturais, religiosas, de gênero ou de qualquer outra espécie. Então, acho que é um momento importante, acho que é um passo significativo levarmos isso ao status de constitucional para que isso faça parte de toda a legislação, de toda a regra, de tudo que se for fazer daqui por diante com relação à educação no Brasil, tenha esse princípio da inclusão, né, dessas pessoas no ensino, tanto público quanto privado. E quero parabenizar aqui a senadora Mara Gabrilli, que quando eu fiz essa PEC, não imaginei que fosse ela a relatora, mas chego à conclusão de que não poderia ter uma relatora mais competente, mais preparada, mais identificada com essa causa do que a senadora Mara Gabrilli, que fez um relatório excelente. Então, no mais é pedir o apoiamento dos nossos colegas senadores para a aprovação dessa matéria. Muito obrigado a todos. Senhor presidente. Continua a discussão até... Só um instante para poder finalizar aqui. E agradecer a presença aqui da Federação Brasileira da Associação da Síndrome de Down, representada aqui tão bem pela sua presidente, a Cleo Bon. Muito obrigado a todos. Aplauso é assim. Não é assim? Aplauso, não é assim? Aplauso. Presidente. Em discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Everton. Para fazer aqui os cumprimentos à senadora Mara Gabrilli, ao senador Marcelo Castro, toda essa casa, a Paloma, ali da Federação Brasileira da Síndrome de Down. Eu estive com eles, foi esse ano, né, Paloma? Foi esse ano lá na reunião da ONU, em Nova York, e lá nós tivemos a oportunidade de falar sobre o projeto de lei do ecocardiograma fetal, que foi de minha autoria ainda como deputado federal. Eu chutei de lá e a gente veio cabecear aqui no Senado, deu certo. E hoje já é lei, o presidente Lula sancionou no final do ano passado. As mulheres, elas grávidas, elas não tinham direito de fazer ecocardiograma fetal direto no SUS, a não ser que fosse gravidez de risco. E hoje elas podem ter até 3 exames, né? Realizar até 3 exames de ecocardiograma fetal, que isso é importantíssimo, porque desde o início, já na gravidez, você identifica, né, se tem algum probleminha, se tem algum tratamento a ser feito, enfim, dá segurança e qualidade de vida não só para o bebê, mas também para a mãe. Então, esse trabalho que a federação vem tendo, já são várias pautas. Recentemente eu fui relator de um projeto importante que trata sobre a inclusão dos autistas no mercado de trabalho, porque você precisa regular de forma que possa ajudar na inclusão, porque todos têm um potencial enorme que precisa ser melhor trabalhado para que eles possam estar trabalhando e ajudando na sociedade. Enfim, parabenizar vocês, porque eu sei que não é um projeto, isso é uma luta permanente, e esse trabalho permanente ele vem de forma coordenada com essa sensibilidade que o Congresso Nacional, o governo federal, através do presidente Lula, tem tido com essa agenda, que, repito, lá na ONU eu percebi que o Brasil é referência
Tá? Nós não temos os países desenvolvidos ou tidos como desenvolvidos, eles não têm as políticas públicas que o Brasil tem de inclusão, principalmente para os nossos autistas, mas também com os deficientes como um todo. E isso é preciso ser dito porque tem muitos brasileiros que adoram falar mal de si mesmo, né, do seu país. Adoram criticar o nosso país, mas aqui nós já temos muitas legislações que melhoraram justamente por essa sensibilidade, porque há esse trabalho permanente do associativismo das federações, sindicatos, associações, sempre evoluindo no que trata a questão das melhores inclusões e das melhores políticas públicas. Então, mais uma vez, parabéns aí a todos vocês. Continua em discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Esperidião Amin. Só para me congratular com o senador Marcelo Castro, com a causa que esta PEC abraça, eu procurei mostrar alguma familiaridade na forma do aplauso, né? Mas o aplauso é para Vossa Excelência e para a nossa querida senadora Mara Gabrilli, que, como o senhor falou, e eu concordo, dificilmente um de nós, outros senadores ou senadoras, teríamos tantas credenciais de vida, de vivência, de superação, quanto a nossa senadora Mara Gabrilli. De forma que é lógico que vou votar a favor pela origem e mais ainda pela intérprete e mais ainda pela causa. Só falta hoje o halo. Ela sabe o que é isso. O halo. O halo de beatificação. Doutora Mara, Vossa Excelência está aqui na tela da Comissão de Constituição e Justiça, viu? Se quiser falar. Ah, meu Deus! Que honra, Esperidião, obrigada. Mas não tem um halo, mas tem um céu aí atrás, um arco-íris. Está em quarto crescente. A Lua está no quarto crescente. Continua em discussão a matéria. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, o senhor me permite só pedir desculpas e agradecer? Claro. Eu quero justificar a minha ausência, e no bojo da minha ausência, acho que posso justificar também a do senador Sérgio Moro. Nós estávamos participando de um evento da maior importância para o país. O 6º exercício de defesa cibernética, promovido pelo Ministério da Defesa, pela Escola Superior de Defesa do Brasil, e algo muito, muito importante. E queria, com essa justificativa, agradecer a aprovação de projetos de lei de minha relatoria, que eu acho que, porque eu não estava presente, foram aprovados por unanimidade. Quer dizer, só porque eu não estava aqui, todos concordaram. E foram aprovados por unanimidade. Até o senador Fabiano Contarato concordou comigo. Né? Ele que pela ausência. Pela ausência. Se estivesse aqui, certamente teria que ter dado explicações. Muito obrigado. Teria despertado alguma antipatia. É a volta do processo eleitoral, está todo mundo ainda em compasso de espera, não é, Marcelo? Novamente, vou colocar em votação a proposta, o relatório apresentado pela senadora Mara Gabrilli. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a proposta nos termos da emenda número 1, substitutivo. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. O outro é o da Mara, se quiser inverter. Mas o Castelar. Projeto de lei número 2545. Senador Castelar, Vossa Excelência apresentou na mesa, deixa eu aproveitar a oportunidade, uma solicitação, um requerimento de audiência pública. E eu queria incluir, doutor Edinaldo, o requerimento apresentado extra pauta na comissão. Como faço? Inclusive, formalmente no sistema, o requerimento é relativo ao projeto de lei número 5 de 2022, do senador Randolph, que eu sou relator. E se Vossa Excelência me permite, se eu puder sugerir a terça-feira, dia 29, eu consultei minimamente aqui os interessados na participação.
se pudéssemos marcar para terça 29. Vamos fazer isso aqui. Primeiro eu vou colocar em votação a inclusão extra-pauta de um requerimento de solicitação do senador Castelar Neto. Os senadores de uma audiência pública. Os senadores e senadoras que aprovam para instrução de uma matéria. É um projeto de lei número 5 que versa sobre a regulamentação dos fogos de artifício com estampidos ou sem estampidos. É de lavra do senador Randolfo e eu sou relator. Ok. Então, vou colocar em votação o requerimento para inclusão extra-pauta apenas do requerimento de audiência pública para a instrução da matéria. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 5 de 2022, que dispõe sobre a proibição em todo o território nacional de fabricação, comércio, transporte, manuseio e uso de fogos de artifício de estampido ou de qualquer outro artefato pirotécnico que produza estampidos. Proponho para a audiência presente dos seguintes convidados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 convidados e uma justificativa. Em votação, a inclusão extra-pauta deste requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se conta aprovado a inclusão. Em votação, o requerimento da proposta feita pelo senador Castelar Neto de audiência pública com data previamente estabelecida para a próxima terça-feira, 29, qual o horário? Pela manhã ou pela tarde? Pela manhã. Pela manhã. 10 horas, pode ser? Proposto requerimento de audiência pública na terça-feira, dia 29, às 10 horas da manhã, no plenário da comissão. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a inclusão extra-pauta e a data da audiência. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei número 2549 de 2024, não terminativo. Cria o selo Cidade Mulher a ser conferido aos municípios que se destacarem na efetividade das políticas públicas específicas para o bem-estar das mulheres. O autor é a deputada federal Nelly Aquino, relator é o senador Castelar Neto. O relatório é favorável ao projeto. A matéria também será apreciada alguma observação pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Concedo a palavra ao senador Castelar Neto para proferir o relatório apresentado. Senhor presidente, fiz questão de pedir a relatoria desse projeto de lei número 2549, porque é de autoria da querida deputada federal por Minas Gerais, Nelly Aquino, companheira de muitas trincheiras, que é uma grande defensora da causa, e esse projeto, de fato, ele cria o selo Cidade Mulher a ser conferido aos municípios que se destacarem na efetividade das políticas públicas específicas para o bem-estar das mulheres. Eu peço a autorização de Vossa Excelência para ir direto ao mérito e não vislumbramos aqui nenhum tipo de óbice regimental. E quanto ao mérito, senhor presidente, eu digo que a promoção da igualdade de gênero é uma medida que se impõe, sobretudo, diante da inaceitável e persistente disparidade social, econômica e política entre homens e mulheres. Segundo o Índice Global de Disparidade de Gênero 2024, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu para a posição de número 70 entre 146 países, o que representa uma queda de 13 posições em relação ao ano anterior. O estudo da entidade estima que a igualdade de gênero levará aproximadamente 134 anos, considerando-se o ritmo atual de redução da desigualdade. De fato, não obstante os avanços das últimas décadas, a renda média das mulheres, segundo dados de 2022 do IBGE, corresponde a R$ 2.303, enquanto a renda média dos homens alcança R$ 2.920. Há, portanto, uma verificação no sentido de que essa renda das mulheres corresponde a apenas 78% da renda média masculina. A disparidade de renda, por sua vez, não pode ser explicada pelo nível de ensino, tendo em vista que, novamente, segundo dados de 2022 do próprio IBGE, 21,3% das mulheres com mais de 25 anos haviam concluído o ensino superior, enquanto apenas 16,8% dos homens o haviam feito. As taxas de conclusão dos ensinos médio e fundamental também são superiores para o gênero feminino em relação ao gênero masculino. Diante desse contexto, medidas como as previstas no PL número 2549 de 2024, de autoria, como disse, da querida deputada federal Nelly Aquino, são fundamentais ao incentivar a elevação da participação feminina na elaboração das políticas públicas e fomentar o combate a todas as formas de discriminação. Essas medidas se somam a outros avanços recentes, como a publicação, por exemplo, da Lei 14.611 de 2023,
que dispõe sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, o que contribui decisivamente para reduzir a desigualdade de gênero. Diante do exposto, nós votamos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL e, no mérito, pela sua aprovação. Muito obrigado, senador Castelar Neto. Coloco em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria será encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Só vou consultar aqui um minuto, peço a paciência de Vossas Excelências. A senadora Mara tem mais um projeto? E aí? Abre. Vai direto. Senadora Mara, Vossa Excelência deseja que a gente proceda à deliberação do projeto de lei que Vossa Excelência é relatora? Ainda na reunião? Eu adoraria, presidente. Eu já poderia ir direto para análise. Posso? Vamos fazer já a instrução da matéria rapidamente, passo para Vossa Excelência. Projeto de Lei 1354 de 2019 impõe prioridade na tramitação processual em que figure como parte ou interveniente a pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Autoria, deputado federal Célio Studart, e a relatora é a senadora Mara Gabrilli. O relatório é favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 da CDH, substitutivo. Algumas observações. A matéria também foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Concedo a palavra à relatora da matéria, senadora Mara Gabrilli, para proferir o relatório apresentado. Obrigada, presidente. O projeto em análise não apresenta vício de regimentalidade. Nos termos do artigo 101, caput, incisos 1 e 2, a linha D do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhes são submetidos por despacho da presidência ou consulta de qualquer comissão, bem como, no mérito, emitir parecer sobre matéria afeita do direito civil e processual civil. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pelo projeto, tendo em vista que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e processual, a teor do disposto no artigo 22, caput, inciso 1, da Constituição Federal, bem como por não ter sido delustrada cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, de conformidade com o caput do artigo 48 da Carta Magna, não havendo reserva temática a respeito, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Assim, não se vislumbra óbice algum quanto à constitucionalidade da medida proposta. No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto, primeiro, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, e o adequado, segundo, possui o atributo da generalidade, que exige sejam destinatários do comando legal um conjunto de casos submetidos a um comportamento normativo comum. 3. Se a figura dotada de potencial coercitividade, isso é, a possibilidade de imposição compulsória do comportamento normativo estabelecido. E quarto, se revela compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio ou com os princípios especiais de cada ramo particular da ciência jurídica. Quanto à técnica legislativa, entendemos que o projeto está de acordo com os termos da Lei Complementar, número 95 de fevereiro de 98, que tem por objetivo proporcionar a utilização de linguagem e técnicas próprias que garantam às leis
clareza, concisão, interpretação unívoca e generalidade, abstração e capacidade de produção de efeitos. No mérito, temos o prazer de acompanhar por inteiro o entendimento contido no parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. Assim, julgamos conveniente, de todo modo, reverberar na literalidade as judiciosas ponderações com as quais estamos inteiramente de acordo, deduzidas pelo relator senador Eduardo Girão, que teve a ocasião de apresentar relatório favorável à aprovação do projeto com os seguintes argumentos. Há, na proporção, entretanto, 2 conteúdos normativos interessantes e que, de certo, farão bem à nossa ordem jurídica. Primeiro, a ideia de que o interessado deve requerer autoridade, a prioridade a que se refere a proposição. E segundo, a ideia de que os processos em que haja interesse de pessoas com transtorno... Almoço de Tailândia. Perdão. A ideia de que os processos em que haja interesse de pessoas com transtorno de espectro autista devem receber uma forma de identificação. Oferecemos emenda substitutiva com o intuito de reter essas 2 ideias, mas acreditamos que a melhor forma de fazer isso será por meio de sua incorporação legislativa, de sua incorporação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, como determina a técnica legislativa, de modo a não visar uma única condição de pessoa com deficiência, mas sim alcançando a todas aquelas pessoas. As ideias a que nos referimos são boas soluções, conforme acreditamos, porque levam ao registro documental da demanda pelo direito, tornando mais fácil caracterizar a eventual omissão da autoridade. O autismo é simbolizado por uma fita de peças de quebra-cabeças, coloridas que retratam o mistério e a complexidade do transtorno da personalidade. A fita de quebra-cabeça colorida é um símbolo mundial da conscientização em relação a essa deficiência, usada principalmente no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, quando diversos monumentos ao redor do mundo são iluminados de azul, a cor definida pelo autismo. A Lei 12.764, de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, já define em seu 1º artigo que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. E com a aprovação desse projeto de relevante iniciativa, a vida das pessoas com deficiência, entre elas aquelas com transtorno do espectro do autismo, passarão a ter sua condição de pessoa com deficiência reconhecida e estampada nas capas dos processos judiciais, e a garantia de ter direitos básicos respeitados, em especial o direito do acesso a ações e serviços de saúde e educação, com vistas à atenção integral às suas necessidades por meio de atendimento multiprofissional. E, na maioria dos casos, a pessoa com deficiência busca o Poder Judiciário para obter acesso facilitado aos serviços públicos de saúde e apoio à educação inclusiva. Assim, a morosidade crônica e inexplicável dos processos judiciais não pode ser novamente usada como obstáculo a justificar o atendimento deficitário das necessidades das pessoas com deficiência e de suas famílias. E, nesse sentido, são dignas de nota as modificações engendradas pela emenda substitutiva ao projeto de lei número 1359, de 2019, tanto as de caráter judicial, dedicadas a priorizar a pessoa com deficiência, o pleno reconhecimento do seu direito à justiça célere, como as de caráter de identificação, como a de estampar na capa dos processos judiciais a prioridade e a presença da pessoa com deficiência a merecer especial proteção do poder público,
E nesse passo, destacamos que andou muito bem a Câmara dos Deputados ao aprovar rapidamente o projeto de lei em comento e ao Senado Federal ao aperfeiçoar e ampliar o alcance do projeto a todos os brasileiros com deficiência, demonstrado mais uma vez o elevado respeito e consideração do Parlamento por essa expressiva parcela da população. O voto. Em razão do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 1359 de 2019, na forma de emenda substitutiva aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora Mara. Colocamos em discussão o relatório apresentado por Vossa Excelência. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores e as senadoras que aprovam o relatório apresentado permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos da emenda número 1 CDH/CCJ, substitutivo, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Gostaria de agradecer, primeiro fazer um registro à nossa equipe da comissão, que a nossa reunião foi muito produtiva, nós conseguimos avançar muito na pauta, deliberamos várias matérias importantes, encaminhamos alguns entendimentos de acordo em relação a outros assuntos que o governo e senadores, autores e relatores de matérias estão construindo. Mas eu queria agradecer a participação. A gente teve o quórum completo da comissão de 27 senadores, por determinação do presidente Rodrigo Pacheco, uma semana de deliberação semipresencial, mas mesmo assim a presença de vários senadores aqui no plenário da comissão e também no modo semipresencial, no modelo virtual de deliberação. Então, queria agradecer o carinho de todos, agradecer aos assessores dos nossos senadores e senadoras que estão até o término da reunião participando, a imprensa aqui presente, que nos acompanhou também durante toda a reunião, agradecer os nossos convidados de todas as entidades, associações que participaram, os nossos, novamente, consultores em nome do doutor Danilo, agradecer a nossa equipe da Comissão de Constituição e Justiça pela presteza do atendimento aos senadores e a essa presidência, e agradecer a permanência até o término da reunião de Sua Excelência o senador Everton, coordenador-geral da Frente de Resistência, e ao senador ministro Sérgio Fernando Moro, que nos acompanham até o final do encerramento da deliberação das matérias. Muito obrigado a todos. Ministro Moro, senador Everton, nada mais havendo a tratar, e a presença do nosso vereador, doutor Aldir Júnior, vereador reeleito da ilha de São Luís do Maranhão, terra natal do querido senador Everton. Parabéns. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A vida humana que não vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado.
Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula, o jovem pede escola que tenha aula boa, o jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão... Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na Prefeitura e na Câmara Municipal. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família
E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muito, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate.
aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história.
esportivas. Não é de emenda, é um recurso de um programa de trabalho do Ministério e que os municípios têm que se candidatar a essas verbas. Evidentemente que ele tem que ter um projeto, ele tem que ter afinidade política com o Ministério, né? Ir lá apresentar o projeto e se habilitar a fazer um convênio com aquele ministério para receber o dinheiro correspondente. Geralmente, a Caixa Econômica que acompanha esses convênios, a Caixa Econômica é extremamente burocrática para isso. Os municípios, às vezes, não conseguem conveniar com a Caixa pela complexidade que é os instrumentos de convênio, a documentação para o convênio. Que a gente falou aqui no início do programa da burocracia. A burocracia, os municípios acabam não tendo acesso a vários programas que os ministérios possuem. Eu citei o Ministério dos Esportes, mas todos os ministérios têm vários programas de trabalho que dá para você encaixar alguma coisa para o município A ou para o município B, dependendo, obviamente, deles terem projeto, terem certidões, uma série de coisas que, para conveniar, é exigido. E falando desses projetos, quais alternativas hoje esses servidores municipais têm para se capacitarem? O senhor, que já foi secretário de Finanças Municipal de Goiânia, de Anápolis e também secretário da Fazenda aqui no Distrito Federal. Pela experiência do senhor, quais são as alternativas viáveis para esses servidores buscarem essa capacitação? Bom, o primeiro passo é o município dar algum treinamento para que esses servidores possam conhecer a peça orçamentária. Muitas vezes eles não conhecem nem a peça orçamentária do município, né? E eles precisam conhecer a peça orçamentária do Estado, a lei orçamentária do Estado, quais são os programas disponíveis nas diversas secretarias estaduais, quais são os programas disponíveis nos diversos ministérios do governo federal e quais os programas que ele pode se habilitar. Lógico, se ele não tem hospital na cidade, ele não tem como se habilitar no Ministério da Saúde a um programa de reforma de hospitais, adequação de hospitais, porque ele não tem hospital. Mas ele pode muito bem se habilitar junto ao Ministério da Saúde para construir uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Mas para isso é necessário que ele tenha projetos, certidões e afinidade política para poder conseguir esses recursos. Então, na opinião do senhor, quem que seria o principal responsável por buscar ou por ofertar essa capacitação? Seria a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal? O Governo Federal, assim como foi criado o Simples Nacional para as empresas pequenas se relacionar com o Fisco Federal, poderia criar também um convênio simples para convênio, né? Um sistema simples para convênio, para beneficiar as cidades, digamos, até 5, 10, 15 mil habitantes, cidades que não têm condições de crescer o PIB, crescer, digamos, as suas receitas para poder contratar pessoas com melhor qualidade de técnica de serviço, né? Então, acredito que poderia-se ter a mesma exigência que se faz para uma cidade como Goiânia, para fazer um convênio com a Caixa, um convênio com o Ministério, é a mesma dificuldade que se tem para um município lá do interior, lá, uma cidade pequena do interior, fazer um convênio. Ora, na capital, você tem economistas, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem arquitetos da prefeitura, você tem profissionais de orçamento na prefeitura. Mas lá no interiorzão, você não tem esses profissionais. Então, por que exigir de uma cidade pequena a mesma complexidade para se fazer um convênio, para buscar dinheiro no governo federal, que se exige de uma cidade grande? São Paulo, para fazer um convênio com a Caixa, tem a mesma exigência que Goiânia, que Brasília, e a mesma exigência que tem Valparaíso, por exemplo, que tem Cidade Ocidental, por exemplo, que são cidades pequenas, né? Quer dizer, grandes em população, mas pequenas em gestão.
A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar sobre o quão paradoxal é essa questão da priorização desses recursos de programas do governo federal para cidades com baixo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acaba que uma cidade dessa, por ter poucos recursos, não tem a capacitação necessária para viabilizar projetos que sejam, que captem esses recursos. Então, uma das soluções seria, na visão do senhor, tornar menos burocrático para essas cidades. Tem como haver justiça nessa questão? Por exemplo, para cidades um pouco maiores vai ter exigências e pré-requisitos XYZ, mas para as menores com baixo IDH eu vou abrir mão dessas exigências. O senhor considera justo e como equacionar isso? Na realidade, a legislação não permite isso, mas o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, poderia elaborar uma forma, assim como criou o Simples Nacional para as empresas, criar o Simples para as prefeituras pequenas, para os municípios pequenos. Pode até se limitar esses municípios, ou pelo número de habitantes, ou pelo número de eleitores, ou pelo IDH, ou pelo PIB desses municípios, Mas o que não pode é tratar os desiguais de forma igual. Municípios grandes, com grande capacidade de gerar projetos, de gerar convênios, de administrar recursos, ter a mesma exigência que os municípios pequenininhos. Eu estava dias atrás conversando com um prefeito de uma cidade pequena lá no estado de Goiás, e ele me dizia: olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sou o único empregador que tem na cidade. Então, eu tenho que pegar a pouca renda da prefeitura e distribuir o maior número possível de funcionários. Então, a grande maioria dos funcionários da prefeitura ganha um salário mínimo. Ora, um funcionário que ganha um salário mínimo, qual é a expertise dele para elaborar um orçamento, para analisar um orçamento, para buscar recursos disponíveis nos ministérios ou nas secretarias estaduais, para que o município possa atender esta ou aquela demanda popular, este ou aquele serviço público que é demandado da prefeitura. Então, fica aquele círculo vicioso. O atraso puxando mais atraso e não permitindo que aquelas cidades possam buscar esses dinheiros que está sobrando aí no orçamento federal. Você falou aí bilhões de reais que sobram porque os municípios não se capacitam para buscar, e municípios que precisam de buscar. Às vezes não tem um posto de saúde na cidade pequena. Às vezes tem uma escola estadual, uma escola municipal, mas não tem uma creche, não tem um centro de educação infantil. Então, recursos que estão sobrando poderia atender esse tipo de demanda pública, de serviço público. E acaba que, por não conseguirem esses recursos dos projetos, os municípios dependem muito de tributos estaduais e também das emendas parlamentares. Qual que é essa relação da dependência de emendas parlamentares na visão do senhor? Hoje, a emenda parlamentar é o principal refresco, digamos assim, que essas prefeituras têm. É evidente que cada uma delas tem o seu deputado federal. O deputado federal, quando ele tem um número grande de municípios pequenos, ele tem que distribuir o pouco orçamento que ele tem para esse número grande de municípios pequenos, acaba sobrando pouco. E mesmo assim, muitas dessas emendas não são executadas. Não são executadas justamente porque apresentou a emenda, mas o município não tem o projeto, o município não tem certidões para habilitar aquela emenda parlamentar e acaba não executando essas emendas. Quando se criou no seio aqui do Congresso Nacional as chamadas emendas PIX, emendas sem burocracia para liberar, o Tesouro Nacional simplesmente faz um PIX para a Prefeitura e ela aplica da forma que ela deve aplicar,
muitas delas até com despesa de custeio. As emendas deveriam ser para investimentos, mas muitas vezes, como é emenda PIX, ela acaba também sendo destinada a custeio. E isso, às vezes, significa um pequeno alívio para o prefeito lá no seu dia a dia, mas não traz a demanda pública que a cidade precisa. Né? Não traz o serviço público que a cidade precisa que seja implantado. Então, as emendas parlamentares são muito importantes. A emenda PIX veio para facilitar mais, quebrar esse ciclo de que eu não tenho certidão, eu não tenho projeto, eu tenho emenda, mas não realizo porque não tenho certidão, não tenho projeto. Né? Então, é preciso que ou se crie um consórcio de municípios pequenos, para esse consórcio tomar conta desses projetos, mas isso acaba tirando do prefeito o ganho político que ele tem quando ele consegue um recurso federal, quando ele consegue um recurso estadual, quando ele consegue asfaltar a sua cidade, quando ele consegue fazer uma obra pública qualquer, o ganho político dele é minimizado se formar um consórcio intermunicipal de pequenos municípios para buscar esses recursos e aplicar nesses pequenos municípios, porque aí todo ganho político vai para o consórcio, o que muitos prefeitos acabam não buscando essa alternativa. Outra sugestão de solução. O senhor já foi também deputado federal. E a gente estava falando agora das emendas parlamentares. Para alcançar esse recurso das emendas, os prefeitos precisam ter uma boa articulação, um bom nível de articulação com esses parlamentares, né? Como que funciona isso na prática? Olha, tem os deputados que já têm contato com o prefeito durante o exercício, né? Mas quando vai chegando o mês de agosto, setembro, que o orçamento começa a ser discutido aqui no Congresso Nacional, né, na comissão orçamentária, a comissão mista, né, os gabinetes dos deputados ficam cheios de prefeitos. Eles vêm trazer pedidos para isso, para aquilo. Olha, eu preciso fazer isso na cidade. Eu mesmo, quando fui deputado, eu recebia os prefeitos com suas demandas, eu procurava atender aquilo que era possível, dentro do limite que eu tinha de emendas, tentava atender os prefeitos no maior número possível. E o que eu percebia no ano seguinte? A maioria deles pedia emenda, mas não tinha certidões para conveniar e receber essas emendas. Quando tinham as certidões, os projetos eram insuficientes. Eram projetos que não eram execuíveis e não eram fáceis de serem conveniados com a estrutura de convênios que nós temos hoje, tanto pela Caixa Econômica quanto por alguns ministérios que não usam a Caixa Econômica. Algumas entidades que não usam a Caixa Econômica, como as empresas públicas, as autarquias, que muitas vezes não usam a Caixa Econômica para realizar o convênio. E outra fase dessa questão de alcance de recursos públicos por parte dos municípios é também a prestação de contas, né? Não basta receber os recursos, uma vez que conseguiu, ok, ótimo, mas também tem a fase outras fases, incluindo a prestação de contas. Executou o serviço público, preste conta agora do dinheiro que você buscou. Hoje, os municípios estão se valendo de escritórios de contabilidade bem estruturados, né? A maioria deles não tem a contabilidade dentro da prefeitura, a contabilidade está concentrada em grandes escritórios de contabilidade pública. E esses escritórios, para não perderem seus clientes, não perderem prestígio, eles estão se especializando mais nessas prestações de contas. Mesmo porque o prefeito sabe que ele deixa o mandato e ele fica depois respondendo no Tribunal de Contas, ele fica respondendo se tiver algum problema na prestação de contas, até, quem sabe, uma ação civil pública, né? E acaba complicando para ele, até para a questão de elegibilidade futura dele. Então,
muitas das prefeituras menores estão se valendo de escritórios centralizados, né? Escritórios em grandes cidades que centralizam a contabilidade de muitos municípios. Às vezes o prefeito, digamos, eu sou de Goiás, né? Às vezes o prefeito sai lá da sua cidade e vem para Goiânia para emitir empenhos da sua prefeitura, porque o escritório que faz a contabilidade dele está lá na capital, né? E por um motivo ou outro, a prefeitura ainda era no tempo de uma estrutura que não tem informática, não tem sistema eletrônico, não tem tecnologia nenhuma. Então ele tem que vir ir a Goiânia e pedir o escritório para emitir seus empenhos. Muitas vezes ele traz os extratos bancários, entrega para o contador, elabora a prestação de contas, né? Porque os documentos estão no escritório de contabilidade. E muitas vezes essas prefeituras têm suas prestações de contas reprovadas pelo TCU e elas ficam impedidas de pegar novos convênios. Enquanto você tem uma pendência de prestação de contas, você não pode pegar outro convênio, principalmente se for no mesmo ministério. Que nem sempre isso se soluciona de maneira rápida. Às vezes fica 10 anos, 8 anos, 5 anos para você resolver o problema de uma prestação de contas. E voltar a ficar apto a pleitear novos recursos. Valdivino de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da televisão do Senado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Até o próximo Assunto de Estado. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. Oi, pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Tete, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então,
a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia. Então é isso, tchau. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Um dos meus avós era escultor na Itália e eu nasci vendo ele trabalhando, fazendo esculturas. E isso me motivou a eu começar a fazer coisas que não tinham nada a ver com a sociedade de consumo. Puxa vida, nunca comi num restaurante gourmet. E na salada tinha este osso aqui. Aí eu terminei com a minha salada, peguei o osso, olhei o osso e tal, olhei assim e falei, gente, um quadro de bicicleta. E eu falei, puxa vida, posso pegar esse pet que está sendo jogado fora, que traz mil problemas, e injetar isso, que é a minha experiência, é engenharia, injeção de plástico, design, arte, né? E aí tudo se junta nessa hora, né? E aí fiz a primeira bicicleta esquelética. Fomos evoluindo, até chegar numa bicicleta feita de plástico descartado, que ia durar a vida inteira. Olá, boa tarde. Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta vai seguir direto para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu.
mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte, muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. E olha só que texto importante. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais se o autor for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda o projeto que concede prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos às pessoas que se encontram no espectro autista. O texto será votado pelo plenário. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que cria regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. Não dá para esperar. E ver o planeta de fora, imagina que experiência, né?
O Senado fez nesta quarta-feira uma sessão especial para homenagear o Dia do Médico, data comemorada em 18 de outubro. Os senadores, que também são médicos, contaram um pouco da experiência na área e reforçaram o papel do Congresso no dia a dia da profissão. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E dentro da minha atividade profissional foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. Parabéns para esses profissionais, né? E agora a gente confere as atividades programadas para a tarde de hoje aqui no Senado. Daqui a pouco, às 2 da tarde, a Comissão de Assuntos Econômicos realiza audiência pública sobre os impactos da reforma tributária em relação à fiscalização. Também às 2 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais debate em audiência pública o projeto sobre o tratamento do climatério e menopausa pelo Sistema Único de Saúde. Ainda às 2 da tarde, a Comissão de Educação se reúne para fazer uma audiência pública sobre a criação do Dia Nacional do Cidadão Solidário. Às 2h30, a Comissão de Esporte faz reunião do Grupo de Trabalho que estuda o PL 864 de 2019, que estabelece a relação de emprego entre os árbitros e as federações esportivas. E às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Nesta terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta para controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas em circulação no país. O texto cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas e também comitês técnicos para conduzir testes e tomar decisões sobre esses materiais. Os grupos serão formados por especialistas em meio ambiente, saúde e comércio. Será criada ainda uma base pública de dados sobre esses produtos importados ou produzidos no Brasil. Importadores, utilizadores ou fabricantes desses produtos terão definidas normas e obrigações e serão multados em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E olha que bacana, o desempenho do Senado no Índice de Governança e Sustentabilidade do Tribunal de Contas da União melhorou neste ano. A casa alcançou 74,8% de aprovação. Durante a sessão plenária desta terça-feira, Rodrigo Pacheco afirmou que o reconhecimento do TCU é prova de que a instituição está no caminho certo. A nota final, 74,8%, foi resultado do esforço conjunto de nossas lideranças políticas e administrativas e do conjunto dos nossos servidores e servidoras do Senado Federal. Representou um aumento realmente espetacular de 52% em relação à avaliação anterior, medida em 2021. Em 2024, estrearam novos indicadores relativos à sustentabilidade ambiental e social. E foi justamente nessas categorias em relação às quais a maioria das 376 instituições mensuradas teve muitas dificuldades, que o nosso desempenho se mostrou mais positivo, 92,4% na vertente ambiental e 98% na vertente social. O reconhecimento dado pelo Tribunal de Contas da União é mais uma prova de que estamos no caminho certo
fortalecendo cada vez mais nossos esforços em prol da transparência, da eficiência, da sustentabilidade e da governança de nossas operações. E o presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru, informou nesta terça-feira que o jogador de futebol Lucas Paquetá foi intimado pela CPI e deve depor ainda este mês. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra também vai ser ouvida. A CPI vai decidir após essas oitivas se o cantor Gustavo Lima e o atacante do Botafogo Luiz Henrique também serão convocados. Nós conseguimos ontem, aqui em Brasília, intimar o jogador Paquetá. Portanto, ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também, convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. E vamos falar de meio ambiente, mercado de carbono e enfrentamento às mudanças do clima. Assuntos que vão ser destaque na COP29, a 29ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Os temas foram debatidos na audiência pública realizada nesta terça-feira pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A agenda da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas deste ano contará com discussões em torno da finalização do acordo sobre o mercado de carbono e o financiamento necessário para enfrentar as mudanças do clima. Durante a audiência pública preparatória para a COP29, na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, a representante do Ministério do Meio Ambiente destacou a importância dos países em desenvolvimento receberem ajuda financeira dos países desenvolvidos. Quanto mais de recurso, a partir de 2025, vai ser dada para os países em desenvolvimento implementarem as suas NDCs e fazerem as transições e financiar também coisas de adaptação. O debate sobre financiamento é, logicamente, o mais caliente, o que está com mais controvérsia, e eu diria que na pré-COP a gente conseguiu pelo menos entender o posicionamento dos diversos países, mas ainda não tem nenhum documento, nenhum acordo sobre quais são as opções que estão na mesa. Para debater o assunto, foram organizadas 3 mesas com representantes do Executivo, Legislativo e especialistas. A COP é considerada hoje a maior conferência da Organização das Nações Unidas. Desde 1995, anualmente, os países membros se reúnem por um período de 2 semanas para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta. Ao final, propõe mecanismos para garantir a efetividade da convenção. A nossa geração aprendeu sobre aquecimento global vendo imagens de geleiras polares derretendo, mas agora estamos sendo confrontados com uma realidade diferente e muito próxima a nós. Nossa casa, família, amigos, crenças, modo de vida e tudo o que conhecemos e que ainda queremos conhecer estão em risco de serem destruídos em uma escala de tempo muito mais curta do que imaginávamos. Nós chegamos agora nessa próxima, na 29, num contexto
contexto internacional bastante desafiador, né? Como se sabe, existem conflitos, existem guerras no mundo e isso gera um estresse, gera uma tensão adicional sobre os países, para que os países possam se comprometer mais, né, e conseguir fazer essa transição do que é chamado uma economia marrom para uma economia verde. Um cenário menos conflitivo, ele seria muito mais positivo, ele ajudaria que os governos e os países e mesmo o terceiro setor pudesse fazer essa transição mais rápida. A presidência da COP está tentando lançar uma iniciativa de trégua climática, inspirada na trégua olímpica, que é de guerras durante os Jogos Olímpicos. A ideia é que os conflitos em ocorrência no mundo sejam paralisados durante a conferência, para que as negociações climáticas possam ocorrer em clima de paz. A especialista em política climática do Observatório do Clima relatou os trabalhos realizados pela organização não governamental neste ano. Todos os anos, às vésperas da COP começar, a gente lança os dados do SEG, que é uma iniciativa que faz a estimativa de emissões de remoções de gases de efeito estufa do Brasil. Então, compreende as estimativas anuais de emissões no nível nacional, estadual e municipal. Segue as diretrizes internacionais do IPCC, se baseia em dados públicos e a gente faz isso dando uma diferença de apenas um ano. E nesta terça-feira foi comemorado o Dia do Professor. Em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I criou o ensino elementar no Brasil. A data foi lembrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sessão plenária de ontem. Esta casa está constantemente comprometida com a solução desses problemas que afligem a educação nacional, que afligem o exercício livre e tranquilo dos professores e professoras no Brasil e comprometido com a defesa da educação pública de qualidade e com a valorização profunda dos nossos educadores. Para finalizar, gostaria de deixar uma palavra de agradecimento a cada professora e a cada professor deste país. Obrigado por sua dedicação incansável, por sua resiliência e por nunca desistirem da educação, mesmo diante de tantas adversidades. Saibam que a sua luta é também a nossa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A vida humana aqui no Vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não.
Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigos, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei,
Prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na Prefeitura e na Câmara Municipal. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal
maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira. Agora a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, boa tarde a todos os presentes e a todos aos amigos e amigas brasileiros que estiverem a nos acompanhar no início das nossas atividades desta quarta-feira. A número regimental de senhoras e senhores senadores presentes, registramos 50 dos nossos integrantes do colegiado, portanto, podemos declarar, e assim o fazemos, aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar as atividades desta quarta. Senhoras senadoras e senhores senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do nosso aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição, encontra-se sobre a mesa, ou por intermédio dos totens que a presidência disponibiliza em diversos ambientes do Senado Federal. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias, que são matérias do conhecimento do colegiado, pois disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. O primeiro deles, projeto de lei 435, do ano de 2021, de Sua Excelência Deputado Reinaldo Stefanes. Projeto de lei 6.571, do ano de 2019, Sua Excelência Deputado Reginaldo Lopes. Passamos aos nossos oradores e às nossas oradoras inscritos, que terão um prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro a convidar, com muita alegria, senador Jorge Cajuru, a assumir a tribuna da casa. Boa tarde, querido senador Jorge Cajuru. Abraço, querido, e voz consagrada da nossa amada Paraíba, da nossa amada Campina Grande, senador veneziano Vital do Rego, o mais pontual dos presidentes das nossas sessões aqui no dia a dia. Brasileiras e brasileiros, nossas e minhas únicas vossas excelências, sei que o presidente veneziano vai ficar feliz com essa notícia. Atenção, Brasil. Neste momento, eu falo em nome de quase 30 milhões de diabéticos. É uma pena, mas é a realidade mundial dessa doença que é uma praga silenciosa. Quem a tem sabe, e eu sei, perdi mamãe, perdi vovó, perdi visão em função do diabetes. E há 4 meses eu tenho falado com o vice-presidente da República, o ex-correito Geraldo Alckmin, e com a ministra da Saúde, também eficiente, a nossa querida Nízia Trindade. E aí veio agora a ordem definitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu agradeço. Ontem eu até fiz uma crítica a ele sobre isso. Aqui peço desculpas, presidente, mas eu estava insatisfeito e ontem mesmo fiquei feliz de saber que o senhor não tinha noção desse meu projeto sancionado na época pelo general Hamilton Mourão, com 3 meses, não sei se o Venê vai se lembrar, de governo em 2019, esse meu projeto foi aprovado por unanimidade, tanto aqui como na Câmara. Me lembro até do senador Espiridião Amin, do Álvaro Dias, falarem que isso nunca tinha acontecido na história do Senado Federal, um senador em 3 meses conseguir essa façanha de ter um projeto aprovado e sancionado. Só que ele não foi regulamentado. E agora o presidente Lula mandou regulamentar, a ministra Nízia vai fazer imediatamente,
mas tudo começou pelo vice-presidente Alckmin, que é o quê? A partir de agora, o nosso eficiente e consagrado SUS vai oferecer os primeiros socorros aos quase 30 milhões de diabéticos no Brasil e fornecer o principal, presidente veneziano, que é a insulina, que quem tem dificuldades financeiras não consegue comprá-la. Eu tenho amigos que usam 6 insulinas por dia, vários, anônimos e conhecidos. Conhecido, José Luiz da Atena. Anônimo, José Luiz Gontijo. E um monte. Então, essa é a grande notícia para mim do dia, como defensor dessa causa, por ser o único parlamentar do Brasil que criou um centro diabético, como é de conhecimento seu, em Goiânia, considerado o melhor e considerado referência para toda a América Latina. Ele é completíssimo, já fez mais de 10 mil cirurgias bariátricas e as metabólicas, que são aquelas cirurgias diabéticas, né? Porque há uma diferença. A bariátrica é aquela do estômago, que grampeia. A diabética, a metabólica, é a que une o íleo ao duodeno e a insulina passa pelo pâncreas. Ela é sucesso no mundo inteiro. Foi feita pelo Faustão, pelo nosso querido Romário, senador, com o mesmo médico goiano que criou essa cirurgia. Portanto, muito obrigado, presidente Lula. Os quase 30 milhões de diabéticos do Brasil estão felizes porque vão ter os socorros do SUS e, principalmente, o fornecimento da insulina. Na tribuna hoje, eu falo de forma triste, porque o caso é gravíssimo. 100 mil imóveis amanheceram sem energia elétrica na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Trata-se, por incrível que pareça, da consequência do temporal que caiu em São Paulo há 5 dias, repito, e causou um apagão que no auge deixou sem luz mais de 2 milhões de imóveis. Algo inadmissível, inaceitável na maior cidade do Brasil. Pode soar ainda mais inacreditável, mas é a terceira vez em menos de um ano que isso acontece. No quadro caótico aparece como protagonista a empresa corrupta, que eu a conheço bem, de Goiás, a Enel, concessionária de energia, que deixou péssimas lembranças em meu estado, Goiás, onde operou até 2022. Aliás, devido a seu histórico, soa incompreensível que a Enel, empresa de origem italiana, siga operando no país. Além de Goiás, ela é alvo de ações do Ministério Público no Ceará e em cidades do Rio de Janeiro. Vem sendo questionada também no Chile, onde o presidente Gabriel Boric, depois de um apagão, há 2 meses, determinou que seja revista a concessão da empresa. Aliás, a pressão contra a Enel só aumentou porque o último blackout em São Paulo aconteceu às vésperas do segundo turno da eleição municipal. Isto esquentando o debate eleitoral e trazendo à tona as várias falhas. Como efeitos colaterais, o apagão da Enel deixou em situação desconfortável as autoridades paulistanas, colocou em dúvida a ação da agência reguladora responsável pelo setor elétrico e botou na defensiva o governador paulista Tarcísio de Freitas, figura que eu execro, que veio a público garantir que não vai acontecer com a água o que se dá e acontece com a luz. Explico. A Eletropaulo, a estatal paulista de energia, foi privatizada em 1998. Agora, em 2024,
houve a privatização em meio a muita polêmica da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Por isso, muitos temem que o abastecimento de água, agora sob a gestão da empresa Equatorial, outra que é triste, que hoje comanda Goiás, repita os problemas da energia elétrica. Futurologia não é o meu forte, mas por causa do que estamos vendo com o setor elétrico em várias regiões do país, não tenho dúvida, presidente Ivenê, de que logo vamos ter de nos debruçar sobre o tema reestatização de serviços essenciais. Pouco se divulga, mas em dezenas de enormes cidades mundo afora, como Paris, Berlim, Budapeste, Buenos Aires, os sistemas de água e esgoto voltaram para as mãos do poder público por causa do serviço deficiente prestado por empresas particulares. Cada caso é um caso, mas não chega a surpreender que muitas vezes a privatização de serviços essenciais tem como resultante tarifas mais altas, menos investimentos e piora da qualidade. Fecho. Políticos se dão bem, empresários maximizam seus lucros e o consumidor, este sim, bem, é quem paga esta lamentável conta. Enfim, é um desastre o que está acontecendo em São Paulo e eu não poderia deixar, no meu tempo normal, passando 10 segundos dele, de fazer esse registro. E, mais uma vez, quase 30 milhões de diabéticos, presidente Lula, estão satisfeitos com este meu projeto de lei que foi sancionado e que agora, finalmente, vai ser regulamentado para atender os primeiros socorros dos diabéticos no SUS e fornecer as importantes insulinas. Agradecidíssimo, Deus e saúde a todos e todas. Amém. Senador Jorge Cajuru, as nossas saudações ao seu pronunciamento. 2 temas de muita relevância. Primeiro, fazendo o que todos nós, companheiros e companheiras, presentes ou não, haveríamos de registrar os cumprimentos pela iniciativa legislativa de Vossa Excelência. De fato, não me recordo se houve ou se há registros na casa de um tempo tão curto entre uma proposta apresentada, a sua aprovação, depois a aprovação na Câmara e posteriormente sanção em um lapso de 3 meses é algo bastante inusitado. Muito por força também do conteúdo, do apelo que encerra a proposta no seu objeto, que é exatamente de atender a essas milhões de pessoas que padecem com o diabetes. Então, os meus parabéns, as nossas saudações. E a segunda abordagem, penso que é uma preocupação de todos nós, até porque somos corresponsáveis, meu querido amigo e irmão senador Lucas Barreto, todas as pessoas, todos os senhores e senhoras que integram as nossas agências passam preliminarmente pelas sabatinas que a Casa Senado Federal faz. E nós temos que ter esses devidos cuidados, a responsabilidade de acompanhar mais de perto, fiscalizar e exigir que as agências reguladoras possam ter firmeza diante daquelas concessionárias que simplesmente desconhecem as obrigações do cumprimento dos contratos. Ou seja, é inadmissível que num curto período, menos de 1 ano, você veja a maior capital do nosso país sofrendo, suscetível que está a apagões que estão se tornando rotinas. É um tema que a gente precisa enfrentar. Senador Lucas Barreto. Senhor presidente, quero cumprimentar o nosso senador Cajuru pelo belo discurso e falar que o diabetes é um problema também do Brasil, né? A gente tem que ver muita coisa, porque até os remédios que são distribuídos na rede básica já estão superados, né? A glimeperida lá já não funciona mais. Então, cumprimentar o senhor por estar presidindo,
externar minha solidariedade ao povo de São Paulo, por esse momento que vive de um apagão lá, ainda quase 1 milhão de pessoas sem energia. E aqui, ontem eu até falei que o povo do Amapá sentiu isso na pele por 23 dias. E as ações que tem na Justiça de reparação de danos, o fórum foi levado para São Paulo. Imagina, os humildes do Amapá, nós não conseguimos nem ter acesso à Justiça para tentar reparar esse dano. E agora, com esse aumento de energia da tarifa vermelha extra, né? Você imagina que no Amapá está vindo a conta dobrada, o que é um absurdo. Um absurdo isso. E eu tenho aqui uma CPI protocolada, senhor presidente, que a Advocacia Geral do Senado ficou de dar posição já fazem 2, 3 meses. Já passou até CPI na informação. Então, peço ao senhor que veja isso, porque nós precisamos tratar dessa questão no Amapá. E, por final, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que nos visita, com muito orgulho, o prefeito Dr. Furlan, que teve uma votação histórica, a maior votação de uma capital, nos visita a nossa bancada e está aqui um exemplo de agilidade de gestão, de uma gestão que faz, que entrega e rapidamente, né? Então, eu sempre falo que a população sabe, sente e vê o que lhe vem como benefício. E está aí, disputou contra a máquina do governo federal, máquina do governo do Estado, Assembleia Legislativa, contra todos. E o povo lhe deu 85,8% de votos na capital, a maior votação da história de uma capital do Brasil. Então, seja bem-vindo, prefeito Furlan. Eu tenho orgulho de ter ajudado a sua gestão e de estar lá lhe acompanhando, né? Não no domingo a domingo, porque esse é o seu trabalho lá, ele trabalha de domingo a domingo, mas eu, no tempo que estou em Macapá, acompanho e vejo o carinho e o amor que o povo tem por ele. Então, parabéns e sucesso, e conte conosco novamente. Obrigado, senhor presidente. Nada de que, senador Lucas Barreto, muito justa a sua apresentação em registro, a presença entre nós do prefeito reeleito, doutor Furlan, prefeito reeleito da capital Macapá. Seja muito bem-vindo. Desejamos pleno êxito no atendimento às demandas do querido povo de Macapá. Todo sucesso, inclusive fazendo registro, Furlan, afiliado ao MDB. Só quero lhe dizer... Grande abraço. Senador Esperidião. Que me congratulo, porque realmente é um recorde entre as capitais do Brasil, mas eu tenho certeza que o doutor Furlan também foi beneficiado pelo uso homeopático do trabalho do Lucas Barreto. Não tenho dúvidas disso. Nossas saudações. Como nós estamos fazendo de forma intercalada a presença dos nossos companheiros em plenário e semipresencialmente, tivemos a fala do senador Jorge Cajuru, remotamente convidamos o senador Eduardo Girão, correto? Senador Eduardo. Paz e bem, meu querido irmão, senador veneziano Vital do Rego. Congratulo aí a todos os colegas, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelo trabalho da equipe aí da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu vou iniciar meu pronunciamento de hoje reproduzindo o artigo 53 da nossa Constituição. Abro aspas, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Fecho aspas. É um artigo curto, objetivo e claríssimo, como poucos, com o fim de assegurar o principal direito de um parlamentar numa democracia, o direito de falar. Olha só. Pois não é que o ministro Flávio Dino, do STF, acaba de anular a força deste artigo, rasgando mais uma vez a Constituição, ao intimidar, calar e enfraquecer o poder legislativo. Sim,
eu venho denunciando que nós estamos vivendo sob uma ditadura. E está aí, para quem tem algum tipo de dúvida, o fim da democracia no Brasil. Foi aberto, atenção Brasil, foi aberto um inquérito no Supremo para que a Polícia Federal investigue o deputado federal Marcel Van Hatten pelo que ele disse na tribuna da Câmara dos Deputados, criticando o comportamento, digamos, duvidoso do delegado da Polícia Federal, Fábio Álvares Shaw, por ter produzido relatórios fraudulentos com o objetivo de manter o ex-assessor para assuntos internacionais do governo federal, Felipe Martins, injustamente na prisão. Marcel Van Hatten é jornalista de formação, tem apenas 38 anos de idade, mas já exerceu os mandatos de vereador, deputado estadual e, em 2018, foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349 mil votos, sendo reeleito em 2022 para o seu segundo mandato. É um parlamentar preparado, atuante, combativo e, acima de tudo, corajoso, cumprindo muito bem a sua missão, denunciando crimes, abusos e arbitrariedades cometidas pelos poderosos, incluindo aí muitos dos ministros do STF. Não podemos esquecer alguns casos emblemáticos de abuso de autoridade praticados por ministros em relação ao Congresso Nacional. Dentre eles, Daniel Silveira, que está preso até hoje, condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão. Deputado federal. Mesmo sem concordar com as suas palavras, que eu não concordo, já deixei claro da tribuna dessa casa algumas vezes, principalmente pela forma agressiva com que ele se posicionou, mas eu sempre defendi também o direito sagrado à livre expressão, respondendo perante a lei, que tem calúnia, difamação, por seus excessos. Esse era o caminho natural, mas não. O objetivo é intimidar, é caçar, é perseguir um a um dos congressistas que se opõem a esse sistema carcomido. Uma das prerrogativas do presidente da República, prevista no artigo 84 da Constituição, é conceder o indulto ou graça presidencial, que foi dada ao deputado federal Daniel Silveira pelo governo federal, pelo presidente anterior, Bolsonaro. Mas, mesmo assim, foi desrespeitado pelo todo-poderoso STF. Outro caso emblemático, senhor presidente, é o vivido pelo nosso colega, senador Marcos Duval, que teve seu passaporte, suas redes sociais bloqueadas. Estão bloqueadas até hoje as redes sociais do senador. Recebeu, inclusive, uma multa aí do ministro Alexandre de Moraes, no valor astronômico de 50 milhões de reais. Como parte de seu salário também está bloqueado, ele passou a residir alguns dias nas dependências do próprio Senado Federal, um caso inédito no mundo, contando com a ajuda de seus assessores para sobreviver. Essa é a realidade da Casa Revisora da República nos seus 200 anos. Olha a que ponto nós chegamos. Há também, senhor presidente, a brutal perseguição política feita contra Deltan Dallagnol. Em maio de 2023, o TSE, num julgamento que durou exatos 1 minuto e 6 segundos, decidiu pela cassação do deputado federal mais votado da história do Paraná, com 344 mil votos. O relator, ministro Benedito, baseou todo o seu voto numa inusitada aberração jurídica, numa mera suposição que a sua saída da Procuradoria do Ministério Público teria sido para evitar uma possível punição em função da Lava Jato. Esse ministro foi o mesmo que, na posse de Lula, abraçou efusivamente o ministro Moraes, dizendo: missão dada é missão cumprida. Esses sucessivos e desvios, abusos, aos poucos, vai transformando a nossa Suprema Corte de Justiça num verdadeiro tribunal de inquisição, um tribunal político de inquisição, que não leva em conta a legislação vigente, mas sim
versões e narrativas convenientes para condenar à fogueira, entre aspas, aqueles que cometem o atrevimento de enfrentar esse sistema. Mas voltando ao abusivo inquérito iniciado por Flávio Dino, é óbvio que não apenas é contra o deputado Marcel, ele também é mais um atentado ao Estado Democrático de Direito e ao Congresso Nacional. Estamos diante do precedente mais perigoso para acabar de vez com a democracia, ao anular o sagrado direito constitucional de um cidadão eleito pelo voto popular se manifestar publicamente, até mesmo da tribuna do parlamento. É, portanto, um grave atentado a toda uma nação. E aí, senhor presidente, para encerrar, só resta uma pergunta. Até quando? Até quando? Até quando o Congresso Nacional, composto por 584 parlamentares eleitos pelo voto de mais de 100 milhões de eleitores, vai continuar nessa acovardada omissão? Até quando? Até quando? Até quando o Senado continuará subserviente diante da implantação da ditadura flagrante do Poder Judiciário? Eu concluo dizendo que a melhor e mais digna resposta a tamanha agressão é a admissão imediata do último pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, composto por mais de 50 laudas, assinados por 157 parlamentares, 2 juristas também assinando e apoiado por 2 milhões de cidadãos brasileiros. Ainda está em nossas mãos, tem inclusive um pedido agora aí tramitando no nosso sistema do senador Marcos Rogério, líder da oposição, que já tem 36 assinaturas para o pedido de urgência para que seja analisado no plenário de forma democrática. Se é que a gente ainda tem um restinho de democracia na Casa Revisora da República. Enquanto o Supremo não caçar também mais essa prerrogativa do Senado Federal, senhor presidente, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a nossa nação e nos dê coragem, firmeza e força para cumprirmos o nosso dever perante uma nação que está de joelhos para a ditadura do judiciário. Obrigado, senador Eduardo Girão. Nosso próximo inscrito, senador Esperidião. Seja bem-vindo, senador. Senhor presidente, prezado amigo senador veneziano, saúdo igualmente a todos os que nos assistem, senadores, senadoras. Eu quero fazer um registro, presidente, e aproveitando a presença entre nós do senador Sérgio Moro, da nossa participação hoje pela manhã no 6º exercício de defesa cibernética promovido na Escola Superior de Defesa, portanto, na Escola Superior das nossas Forças Armadas. Lá esteve presente também a senadora Rosana Martinelli e eu quero dizer que fiquei muito orgulhoso do esforço que está sendo feito pelas Forças Armadas, especialmente pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, porque posso comparar o evento de hoje ao de que participei em 2019. Naquela ocasião, na companhia do senador Nelsinho Trade, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e do nosso saudoso amigo, ex-senador, ex-deputado, Haroldo de Oliveira, nosso contemporâneo de Câmara dos Deputados, grande figura humana. Em 2019, se realizava o 2º exercício. O primeiro foi em 2018. Naquela ocasião, com a participação
de 43 agências públicas, agências reguladoras ou empresas que já se preocupavam com o volume de ataques cibernéticos que o mundo vivia, e o Brasil começava a tomar conhecimento de que isso existia. No exercício de hoje, tivemos a presença de 143 organizações, 616 pessoas por essas organizações indicadas, públicas, privadas, agências reguladoras, com exercícios de ataques cibernéticos que não são ficção. Só para que se tenha uma ideia, o Brasil, e muitos brasileiros imaginamos que isso não é conosco, o Brasil sofreu em 2022 102 bilhões de ataques de cibernéticos. Em 2023, ano seguinte, o número, ou seja, a quantidade baixou para 65 bilhões, mas a natureza, a qualidade dos ataques piorou muito, ou seja, a qualidade foi aperfeiçoada e a periculosidade dos ataques aumentou. Tivemos oportunidade de, autorizados pelo Senado, participar, e também o senador Sérgio Moro deu uma grande contribuição de uma missão internacional para nos atualizarmos. Faço essa breve introdução para trazer 3 informações por antecipação. Primeiro, fui designado relator do Plano de Defesa Nacional das Forças Armadas e vou inserir no meu relatório a necessidade de uma atenção redobrada para as necessidades das nossas Forças Armadas, mas para cobrar mais uma vez que nós demos consequência em termos de resposta orçamentária, à demanda desse novo tipo de desafio, que é um desafio mais sofisticado. Quem se preocupa hoje com a inteligência artificial, e nós temos um projeto muito importante apresentado pelo próprio presidente do Senado, que dispõe sobre o assunto, que trata do marco civil da inteligência artificial, ou seja, da legislação regulamentadora. Quem for analisar os ataques cibernéticos mais conhecidos, fora do campo militar, no campo militar tem de tudo, né? Toda guerra, essa foi uma frase que eu vou repetir, senador Sérgio Moro, toda guerra, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, na Rússia, todas as guerras começam hoje com um ataque cibernético, que é para tentar lançar o caos na organização da defesa do adversário. Mas essas são as guerras declaradas. A guerra silenciosa acontece sem declaração de guerra e sem necessariamente o Estado entrar em guerra contra um outro Estado. A verdade é a seguinte: nós não podemos tratar deste assunto como se ele não fosse afeto a nós. No livro A Próxima Onda, que aborda a questão da inteligência artificial, é relatado o ataque ao sistema de saúde britânico, com efeitos devastadores que começam pela gestão do sistema hospitalar, do maior de todos os hospitais até outros. O sistema britânico de saúde é um sistema que tem alguns pontos de convergência com o SUS, ou seja, com uma grande preocupação estatal, mas o ataque termina com piranhas, digamos, peixes menores, mas muito mordazes e muito atrozes, roubando a ficha médica de um cliente e fazendo achaque em cima dos dados de uma ficha médica de um cidadão qualquer. Essa, digamos, é
Esse é o varejo do ataque, além do ataque por atacado, ou seja, geral. Então, é necessário que nós demos um trato a este assunto com um pouco mais de conhecimento de causa e percepção das consequências da nossa inação, tanto em relação às necessidades das Forças Armadas, e para isso existe uma proposta de emenda constitucional que deve ser tratada, cujo primeiro signatário é o senador Carlos Portinho, mas especialmente para que recursos para o desenvolvimento de estudos, formação de profissionais, isso compete à educação brasileira. Enfim, a profissionalização e a qualificação de quem opera no âmbito da defesa cibernética tem que ser uma preocupação nacional. E o Congresso não pode se omitir em face desta prioridade. Repito, independente das necessidades dos projetos que fazem parte do Plano Nacional de Defesa, a que eu me referi, eu quero registrar a absoluta prioridade que o Parlamento e o Senado, em especial, devem dar à questão de gestão de uma política de defesa cibernética razoável e que possa, inclusive, fazer frente ao que está acontecendo no mundo. Eu não tenho aqui os elementos de informação, mas pelo que soube, pelo que sei, a Argentina, não sei se o senador Sérgio Moro confirma isso, a Argentina, com toda a sua dificuldade financeira e econômica, acaba de criar a Agência de Defesa Cibernética. Foi a única iniciativa de criação de um órgão público no controvertido governo Milei, que extinguiu tantos ministérios, mas percebeu a necessidade de o Estado cuidar desta questão. A Argentina, em plena crise que vive e na superação dessa crise que nós desejamos, percebeu essa importância. E nós temos a obrigação de nos equipar legislativamente e orçamentariamente para fazer frente a este desafio, que não é propriamente novo, mas marcha um pouco escondido da opinião pública e um pouco sem tomar conhecimento da nossa inação, ou seja, ele continua acontecendo, a coisa continua evoluindo. O problema da guerra cibernética existe e a forma de enfrentá-la não é ignorando-a, mas é tendo uma atitude inteligente. Não precisa ter alardes, mas percebendo que ela é real. Considerar que ela é uma ilusão que pertence a outra esfera do mundo é um equívoco que nós devemos corrigir, e é esse o sentido desse meu modesto pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, senador Espíridão Amin, muito bem posto por Vossa Excelência, alertando sobre uma realidade que já está há um razoável tempo sendo atualíssima. E aí, discordando ao tempo em que Vossa Excelência sai da tribuna, que, por hipótese nenhuma, a sua fala não é modesta, sempre é muito enriquecedora e sempre nos sentimos envaidecidos pela sua presença aos temas que são abordados. Senador Sérgio Moro, eu registro que Vossa Excelência é o próximo inscrito. Logo em seguida, senador Paulo Paim, que está remotamente entre nós. Senadores e senadoras, cumprimento todos, registrando aqui meus cumprimentos especiais a Vossa Excelência, que preside a sessão, senador veneziano, e ao senador Espíridão Amin, com quem estive, de fato, hoje pela manhã,
acompanhando esse exercício de defesa cibernética. Eu venho à tribuna externar preocupação. Li a notícia dias atrás de que havia sido concedido o regime semiaberto no cumprimento de pena para o braço direito do chefe do PCC, o braço direito do Marcola. Teria sido concedido para o Gilberto Aparecido dos Santos, que é o vulgo Fuminho. E me recordo, quando eu era ministro da Justiça, esse indivíduo ele passou 20 anos foragido e foi capturado ali, durante ainda a minha gestão, senador veneziano, em Moçambique, onde estava continuando a praticar crimes, considerado o segundo em comando do PCC. Foi muito difícil prendê-lo, tivemos que mandar uma equipe, inclusive da Polícia Federal, para trazê-lo de Moçambique para o Brasil, já que ele acabou sendo expulso do país, não chegou a ser sequer necessário um procedimento de extradição, e ele foi, então, daí recolhido à Penitenciária Federal de Brasília. Mas dias atrás veio uma notícia que foi amplamente divulgada, da devolução dele ao sistema prisional de São Paulo, sobre o argumento de que estava sendo concedido o regime semiaberto e, portanto, não havia mais condições de mantê-lo nos presídios federais de segurança máxima. Acabei de ler a notícia, que é bastante animadora, de que um juiz de São Paulo, o juiz de São Paulo responsável pela execução em São Paulo, discordou da decisão do juiz federal aqui de Brasília e estaria suscitando um conflito de competência. Ou seja, está se recusando a receber o preso em questão em São Paulo, o que me parece a medida mais apropriada, dados os riscos que esse indivíduo envolve para a segurança pública. E eu quero fazer um registro que me parece extremamente importante. Nós podemos ter divergências que são razoáveis, senador veneziano, em relação à nossa legislação penal, se ela deve ser mais branda, se ela deve ser mais dura em relação a uma série de hipóteses. Mas quando nós nos referimos ao crime organizado, é evidente que o crime organizado tem que ser tratado com todo o rigor da lei. O crime organizado que trafica drogas, o crime organizado que é responsável pela maior parte de assassinatos no país, seja nas periferias ou seja nos grandes centros, pelas disputas do mercado da droga, esse crime organizado que tem ramificações internacionais, que lava dinheiro até fora do país, esse crime organizado, que inclusive foi responsável por aqueles atentados em 2006 em São Paulo, precisa ser tratado com o máximo rigor da lei. E aqui é um caso que nós temos lei. Nós temos lei que visa impedir exatamente essas situações. Tomo a liberdade de mencionar aqui a Lei 12.850, que trata do crime organizado, o artigo 2º, parágrafo 9º, e leio aqui ipsis literis: o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena, ou obter livramento condicional, ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Nós colocamos esse dispositivo na lei em 2019, para, na verdade, dizer o óbvio. Hoje nós temos um sistema prisional, alguém é condenado a uma pena, começa a cumprir a pena em regime fechado, com o tempo, progride para o regime semiaberto, que é mais próximo da liberdade, e depois para o regime aberto. Tudo bem, isso é normal, está na nossa legislação. Agora, é evidente que a progressão de regime só cabe àqueles que almejam a ressocialização, que almejam voltar a integrar a sociedade como cidadãos honestos e se afastarem do mundo do crime. Então, para aquele condenado, senadores, que estiver integrando e continuar integrando dentro do sistema prisional uma organização criminosa, não cabe o benefício da progressão. É racional conceder progressão de regime quem permanece associado ao PCC, quem permanece associado ao Comando Vermelho,
quem permanece associado a qualquer organização criminosa. Nós apenas colocamos isso, que é óbvio, dentro do texto da lei. Mas agora eu digo, temos a lei expressa. Como se justifica, então, que por vezes nós nos deparemos com situações como essa agora, de uma liderança do crime organizado, e veja, o segundo nome da maior organização criminosa do país, sendo beneficiado com progressão de regime. Não faz o menor sentido. Líderes de organização criminosa têm que cumprir a pena integralmente, em regime fechado, salvo, aí sim, se surgirem elementos seguros de que ele se dissociou da associação, de que ele se afastou da organização criminosa, de que ele deseja, de fato, voltar à sociedade como um cidadão de bem. Como se não bastasse, nós aprovamos recentemente a Lei 14.843, 2024, esse Congresso, inclusive esse Senado Federal, com meu voto, que foi a lei que colocou o fim às saídas temporárias dos presos. Mas um aspecto dessa lei que é extremamente importante foi a previsão da necessidade do laudo de exame criminológico para a progressão de regime de cumprimento de pena. Ou seja, não mais a previsão de progredir em regime só porque cumpriu um período da pena, ou só porque apresenta um bom comportamento dentro da cadeia, e nós sabemos que essas lideranças, senador veneziano, normalmente elas têm bom comportamento dentro da cadeia, embora continuem às escondidas cometendo ou comandando a prática de outros crimes ali fora dos muros, mas nós colocamos na legislação, precisa o exame criminológico. Será que foi feito nesse caso? Então, o que nós temos que dizer aqui, respeitamos os judiciários, respeitamos as decisões judiciais, e aqui nesse caso, veja que foi um juiz em São Paulo que obstaculizou a progressão, a saída do presídio federal desse indivíduo, mas o fato é que nós temos a lei aprovada dizendo expressamente quem permanece associado ao crime organizado não progride de regime de cumprimento de pena. Não para infligir um castigo maior, mas sim para forçar esses indivíduos a deixarem o mundo do crime. 2, aprovamos a outra lei dizendo que precisa do exame criminológico para a progressão de regime. Tem que fazer. E em casos de lideranças de organizações criminosas, isso é tanto mais necessário, porque só deve progredir de regime aquele que demonstra a vontade e o arrependimento quanto à conduta cometida e a vontade na sociedade. Então, rogo aos juízes, aplicadores da lei, juízes das varas de execução, que atentem para esses 2 dispositivos legais. Não está aí ao arbítrio do juiz ou à discricionalidade do juiz deixar de aplicar a lei. Não só porque essa lei se encontra em vigor e foi vontade do parlamento, mas igualmente porque essas normas são importantes para a proteção das vítimas e especialmente para a proteção da sociedade. Frente ao crime organizado, não podemos vacilar. Nós precisamos nos unir como sociedade, como país, para enfrentar esses desafios. Não podemos aceitar que depois de todo o trabalho de prender lideranças do crime organizado, que simplesmente sejam concedido a eles progressão de regime, sem ter o cuidado de observar a vigência de dispositivos legais que impedem essa progressão no caso de continuidade do vínculo com organizações criminosas. Faço esse rogo, senador veneziano, com muita humildade, que já fui juiz e respeito a atividade, mas os juízes precisam ficar atentos a esses dispositivos, pois foi a vontade do Congresso. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, senador Sérgio Moro. Convido remotamente o senador Paulo Paim. Seja bem-vindo, senador Paulo Paim. Senhor presidente, amigo veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores, senadores e senadoras, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Chamo a atenção desse plenário para uma grave situação em relação a esse tema.
O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores e alimentos do mundo, é o quinto maior. Ocupa, segundo a ONU, a 10ª posição no ranking dos países que mais desperdiçam comida. Cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam no lixo, o equivalente a 46 milhões de toneladas por ano. Ainda de acordo com o IBGE, 64 milhões de brasileiros têm acesso restrito à alimentação. O desperdício gera uma perda de 61,3 bilhões por ano. Segundo o Índice Global de Desperdício de Alimentos 2024 do PNUD, quando um alimento é desperdiçado, os recursos, insumos e energia empregados em sua produção também são jogados fora. Ou seja, comida no lixo também significa dinheiro no lixo. Isso é inaceitável. Os alimentos mais desperdiçados no Brasil incluem frutas, hortaliças, tubérculos e laticínios. Reduzir esses índices é fundamental para o combate à fome, à miséria e à pobreza. Além de melhorar a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental, com certeza avançaríamos na qualidade de vida. Especialistas apontam que as principais causas do desperdício de alimentos, do produtor ao varejo, aos serviços alimentícios, estão relacionadas a ineficiências produtivas, operacionais e comerciais. Nos domicílios, grande parte do desperdício está ligado a fatores culturais. É urgente avançarmos na construção de políticas públicas eficazes e sustentáveis para o combate ao desperdício de alimentos. O setor produtivo tem um papel fundamental nesse processo. Registro aqui, vou falar de um colega nosso, registro que o projeto de lei número 2.895, de 2019, de autoria do senador Jorge Cajuru, incentiva a criação de redes de coleta e doação de alimentos para entidades de assistência social. O objetivo principal desse projeto do amigo Cajuru é justamente combater o desperdício dos alimentos. E por que destaco? Que já foi aprovado no Senado, está na Câmara. Faço um apelo à Câmara que vote esse projeto. Vale lembrar que o combate ao desperdício de alimentos está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 12.3 da ONU, que estabelece a meta de até 2030 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial nos níveis de varejo e do consumidor, além de reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo aí as perdas pós-colheita. Por fim, senhor presidente, encontrar soluções para esse problema é uma questão de respeito aos direitos humanos. É um passo importante para melhorar a vida de milhões de pessoas. Senhor presidente, dentro do tempo que me resta ainda, se me permitir, eu quero apresentar uma mensagem que me foi encaminhada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, tomou, e quero aqui destacar, uma iniciativa histórica. Parabéns, ministra. Pois bem, foi publicado no Diário Oficial a corajosa portaria 5.514, de 14 de outubro desse ano, que descentraliza
os serviços de saúde do Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Para o Grupo Hospitalar Conceição, que tem, e muito bem aqui no meu estado. Com a mudança, a prioridade da nova gestão é abrir a emergência, salas para cirurgias e mais de 200 leitos para a retomada gradativa de todos os serviços. A previsão de abertura total do hospital é de 45 dias. Essa iniciativa, presidente, vai garantir a execução adequada do orçamento e sanar gargalos históricos, como problemas de desabastecimento e descontinuidade na assistência à população do Rio. O Grupo Hospitalar Conceição, GHS, uma instituição pública vinculada ao governo federal, de atuação nacional, é que atende integralmente o Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS. O trabalho será conduzido por uma equipe de profissionais do GHC, que vai atuar em parceria com os gestores do Hospital Bom Sucesso, para que a transição esteja alinhada com as necessidades da população. O Ministério da Saúde vai realizar o processo em etapas, como descentralização da gestão, abastecimento de insumos, infraestrutura e contratação de pessoal. No primeiro momento, em até 45 dias, mais de 2.000 novos trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e funcionários administrativos, serão contratados por meio de processo seletivo. A pasta reforça que os direitos ficam garantidos para todos os servidores efetivos. No prazo de até um mês, o GHC levará equipes especializadas até o Hospital Bom Sucesso, com o objetivo de diagnosticar a situação da infraestrutura e começar imediatamente reformas e adequações, como as necessidades elétricas e hidráulicas. A nova gestão vai otimizar o espaço de atendimento e garantir condições adequadas, presidente, para os serviços hospitalares à nossa gente. Além disso, vai adquirir equipamento imobiliário, proprietários que permitam, prioritários que permitam o plano funcionamento do serviço de alta complexidade. A nova gestão também vai preparar um estoque estratégico de insumos para garantir interrupção no fornecimento de matérias e medicamentos fundamentais ao hospital. Parabéns, ministra, porque sei que, além de realizar um inventário completo de todos os insumos disponíveis para identificar necessidades futuras e otimizar os processos de aquisição e armazenamento. Só para concluir, é bom lembrar que, ao longo de 2024, o Ministério da Saúde alocou recurso suficiente para o funcionamento do Hospital Federal de Bom Sucesso, atendendo integralmente às demandas apresentadas pela unidade. Não houve corte de recursos originalmente previsto. No entanto, do montante de 167,4 milhões alocados pelo governo federal para o custeio das atividades hospitalares, mais de 5,2 milhões deixaram de ser executados pela dificuldade de execução orçamentária e incapacidade de gestão dos recursos disponíveis. Desde 2023, o Ministério da Saúde tem atuado para devolver aos hospitais federais o status de excelência e adequá-los à necessidade do SUS, com redução das filas e unidade em pleno funcionamento. Nesse sentido, em 2025, a previsão de investimentos para o Hospital Bom Sucesso será de 263 milhões para diagnósticos, insumos e equipamentos, sendo 45,5 milhões em 2024, 2018
218 em 2025. Com esse conjunto de ações, certeza que o objetivo vai garantir a transição do Hospital Federal de Bom Sucesso para uma boa gestão do GHC. Isso vai acontecer, claro, gradativamente, de forma planejada, integrada, com foco na melhoria do serviço. Termino, presidente, 100% do SUS prestado à população e das condições de trabalho para os profissionais da saúde. Vida longa ao povo do Rio de Janeiro, vida longa à ministra da Saúde. Um abraço. Obrigado, queridíssimo senador Paulo Paim, por mais essa sua participação, as nossas homenagens. Senadora Rosana, Vossa Excelência é a próxima inscrita. Nós a convidamos com muita alegria para dirigir-se à tribuna da casa. Vossa Excelência disporá de 10 minutos regimentais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar a minha fala agradecendo a visita da nossa vereadora Adriana de Sorriso, a um município importante do estado do Mato Grosso, a qual eu parabenizo o prefeito Alei pela conquista, substituindo um prefeito muito dinâmico, competente, como o prefeito Ari Lafim. Uma cidade extremamente próspera, cidade capital do agronegócio. Eu quero parabenizar todos os vereadores, os nossos parlamentares lá, os nossos vereadores que se elegeram pelo PL e comentar toda a população em seu nome, Adriana. Muito obrigada pela presença e pela visita aqui no Senado. Estamos comemorando, presidente, uma grande vitória aqui no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos, a qual faço parte, aprovou o projeto que garante recursos permanentes para o PRONAMP. Isso significa que nossas micro e pequenas empresas continuarão a ter acesso a crédito com juros baixos e prazos mais flexíveis, que terminaria esse prazo em 2024. E após essa aprovação, esperamos que venha para o plenário muito rápido, se tornará permanente esses recursos que são a custos baixos e prazos mais flexíveis. Os recursos não utilizados ou recuperados serão reinvestidos no programa, o que fortalece sua continuidade, e esse apoio é essencial para que nossos empreendedores possam crescer, inovar e seguir gerando empregos. É um passo importante para o futuro do Brasil, garantindo que nossos micros e pequenos empresários tenham o suporte necessário para prosperar. O PRONAMP vai além de números, ele representa esperança, oportunidade e construção de um país mais forte e competitivo. Vamos em frente. Vamos continuar lutando por mais avanços como esse. Podem contar comigo, sempre ao lado daqueles que fazem o Brasil crescer com sua dedicação e trabalho. Mas hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia do médico, né? E 18 de outubro, nesse dia, que é, na verdade, amanhã, né? Não é nem hoje, é amanhã. Como amanhã a gente não vai ter oportunidade de parabenizá-lo, já estou antecipando. São profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da saúde e ao bem-estar da nossa sociedade no Brasil. Essa data foi inspirada em São Lucas, o evangelista, que, segundo a tradição cristã, foi um médico, autor de um dos evangélicos do Novo Testamento, escrito a partir dos relatos dos apóstolos de Jesus Cristo. Assim, é uma data que carrega um significado profundo de dedicação ao próximo. Sabemos que ser médico vai muito além da técnica e do conhecimento científico. É uma missão
que envolve empatia, sacrifício e uma responsabilidade enorme. Do pronto-socorro aos consultórios, dos hospitais públicos às clínicas particulares, nossos médicos estarão sempre presentes, salvando vidas e nos dando esperança. No entanto, precisamos falar da importância da valorização dessa profissão. O reconhecimento dos médicos deve ir além de palavras e aplausos. É fundamental que eles tenham condições adequadas de trabalho, acesso a recurso e equipamentos de qualidade, além de uma remuneração justa, que condigna com a dedicação e a responsabilidade que a profissão exige. Na pandemia do Covid-19, mostrou ao mundo inteiro o quão essenciais são os médicos e todos os profissionais de saúde. Foram eles que estiveram na linha de frente, arriscando suas próprias vidas para salvar a nossa população. E agora, mais do que nunca, devemos lembrar que essa valorização precisa ser contínua, na qual eu quero mandar realmente um abraço ao nosso médico, Dr. Christian, que, quando prefeita, ele era o secretário de saúde, conduziu muito bem a pandemia, presidente. Não foi fácil, mas foi com a dedicação de todos os profissionais da saúde que nós vencemos. Portanto, minha homenagem hoje é para os médicos do Brasil, que com o seu trabalho, dedicação e humanidade sustentam a saúde de nosso país. Obrigada por cuidarem de nós e por fazerem da medicina uma arte de amor ao próximo. Parabéns a todos os médicos e médicas por esse dia tão especial. E eu quero aqui também mandar uma mensagem de carinho ao doutor Adenir, que foi um dos fundadores do primeiro hospital do município de Sinop, que foi nosso prefeito, um prefeito muito atuante que revolucionou a nossa cidade, doutor Adenir, e também ao nosso colega Jorge Anai, também um dos fundadores de Sinop, um médico extremamente competitivo que ainda exerce a profissão, um médico que luta pela nossa cidade assiduamente. Ele foi suplente do senador Wellington na gestão anterior. É uma pessoa muito dinâmica, a qual nós respeitamos muito. Sinop é extremamente grata pelo doutor Jorge Ianai, pelo carinho e pela dedicação. Tenha o nosso apreço, a nossa dedicação sempre pela saúde do município de Sinop. E quero dizer que o senhor é um médico muito respeitado, muito querido por todos nós sinopenses. Um grande abraço, Jorge Anai, e doutor Ayrton, que também Sinop é um polo de medicina, presidente, e principalmente na oncologia, é um centro hoje, e o pioneiro que começou a trabalhar com a oncologia, fazendo quimioterapia, radioterapia, é o doutor Ayrton também, uma pessoa muito querida, nossa, é muito amiga. Então, um grande abraço a vocês, e em nome de vocês, eu quero realmente parabenizar todos os médicos de Sinop, Associação Médica, doutor Fábio, que fazem um excelente trabalho em nossa cidade. A todos os médicos do Mato Grosso e do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, presidente. Não há de que, querida senadora Rosana Martinelli, e aí as menções, seja sempre muito bem-vindos. Nosso primeiro mandato? Sim. Primeiro mandato. Sucesso. Eu já tive também a experiência de ser vereador, é o início de uma grande trajetória. Nossas saudações. Muito obrigada, senadora presidente. Rosana. Meu querido Márcio Bittar, senador, seja bem-vindo. Meu querido presidente, é um prazer revê-lo nessa
essa semana que antecede o segundo turno das eleições. Muito prazer revê-lo. Senhor presidente, o assunto que me traz é conhecido no Brasil inteiro. Só que, às vezes, quando o assunto não chega diretamente a cada um de nós, a tendência é que não se sinta no dia a dia a gravidade do problema. Eu estou me referindo que a imprensa do Acre deu notícia ontem de que uma facção criminosa ameaçou o prefeito reeleito Bocalhon de morte e a segurança do prefeito, evidentemente, teve que ser reforçada. Então, senhor presidente, eu estou dizendo de um caso que é conhecido. O que é conhecido? É que no Brasil de hoje, pedaços do nosso território não são governados mais pelo Estado brasileiro. São governados pelas facções criminosas. Essas últimas eleições, repetindo as outras, está repleta de exemplos de regiões nos municípios em que certos candidatos não podem entrar, e outros sim. E o que é que se fala no Brasil inteiro? É que para entrar no território dominado por uma facção, é preciso fazer acordo com o chefe da organização criminosa. O governador de São Paulo já mencionou que parte da economia do estado de São Paulo, esclarecendo os postos de combustíveis, já estaria na mão das facções criminosas. Não é novidade que muitos dos membros das facções estão se candidatando. E nada disso é novidade. Se nós pegarmos a escalada de violência há 30, 40 anos da Colômbia, é a mesma coisa. Os cartéis se formam, o crime organizado se fortalece e o passo seguinte é entrar no parlamento, é entrar no executivo, se candidatando a prefeituras, à Câmara de Vereadores. A denúncia, o que a polícia descobriu, é bom que se lembre que isso aqui não foi não veio esse alerta, essa denúncia, não veio de ninguém da política, veio da polícia. Foi a polícia do estado do Acre que descobriu que uma facção criminosa tinha marcado para ontem à noite o assassinato do prefeito reeleito Bocalhon. Claro, senhor presidente, que logo em seguida, o presidente municipal, ou melhor, o presidente estadual do PT, que nós derrotamos mais uma vez na eleição passada, no primeiro turno, ele vem se solidarizando, mas isso aqui eu conheço como a palma da minha mão. Porque quando eu fui adolescente, eu participei disso aqui. Não mudou nada, senhor presidente. Então a tática sempre é assim. Primeiro, o presidente do PT, que já foi deputado estadual, se solidariza. Mas depois de se solidarizar, menciona, será que isso, ou seja, a denúncia de que uma facção, a polícia descobriu que ela estava preparada para assassinar o prefeito Bocalhon, palavras dele, tá? Também é necessário revelar os motivos do suposto crime. Afinal, haveria algum tipo de relação estabelecida ou compromisso não cumprido entre o prefeito e tal facção? Quer dizer, eu conheço isso, presidente, que nem a palma da minha mão. Eu fui da esquerda, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, 20 anos de idade. Só que eu cresci, eu amadureci. Eu morei em Moscou em 84, a tática é a mesma. Primeiro se solidariza, depois deixa no ar, se não é um compromisso que o Tião Bocalhon reeleito teria feito com a facção. E aí agora eu quero dizer ao país, quem é Tião Bocalhon? Tião Bocalhon é um homem de 70 anos de idade, que foi prefeito do interior do estado do Acre 3 vezes, governa Rio Branco, terminando 4 anos, não tem uma denúncia na vida dele. Não responde, presidente, a um processo de nenhuma origem, nem por corrupção, nem por nada, nada. O Acre inteiro conhece o caráter do prefeito Tião Bocalhon, reeleito agora no primeiro turno, dando uma surra de votos na esquerda maliciosa, como está aqui a postagem do deputado estadual, ex-deputado estadual e presidente do PT, maliciosa, criminosa, isso aqui.
O Acre inteiro sabe que se trata de um homem sério, um cristão raiz e um homem que administra com austeridade. Aliás, a Rio Branco, durante 20 anos que o PT a governou, e os mesmos 20 anos governou o estado do Acre, Rio Branco era dita por eles próprios que era um peso para o governo do estado. Tião Bocalon, na vida inteira, disse o seguinte: se não roubar, o dinheiro dá. Pela primeira vez na história do Acre, a prefeitura da capital tem dinheiro porque ele combateu a corrupção, porque ele combateu o desperdício, tem dinheiro para fazer viaduto. Primeiro viaduto do Acre, com dinheiro próprio. Deu o maior aumento para o servidor público do estado de todos os tempos, média de 40%. O médico recebia R$3.000, passou para 12 mil, a média foram 40% de aumento. Hoje, quem cuida dos parques municipais é a prefeitura. Na época do PT que reinou no Acre, era o governo do estado. Portanto, senhor presidente, a pessoa que recebeu, que está ameaçada, é alguém que o Acre inteiro sabe que é um homem correto, um homem sério, que acorda cedo e que tem ainda a energia que poucos jovens têm. Pessoalmente, senhor presidente, eu me solidarizo, porque eu e o Tião Bocalon estamos na mesma trincheira há 30 anos. E nos últimos 2 anos, estreitamos muito a nossa relação. Então, claro, se trata de alguém que eu tenho carinho, que eu tenho afeto. Ele hoje é um homem viúvo, ficou ao lado da esposa 6 anos e meio, que a esposa esteve em coma, acabou falecendo. Estreitamos muito a nossa amizade nos últimos 2 anos, ele agora tem uma outra relação, é natural, a vida segue. A futura primeira-dama chama Kelly, uma advogada, e eu sou muito feliz de ter sido chamado para ser o padrinho do casamento deles no dia 28 de dezembro. Então, do ponto de vista pessoal, eu me choco e me preocupo, porque é um amigo, é alguém próximo. Mas do ponto de vista como cidadão, é assustador, porque, senhor presidente, qualquer vida ameaçada é o mesmo problema, seja da favela, seja o presidente da República. No entanto, quando uma facção criminosa se sente livre para planejar o assassinato a um prefeito, a um senador da República, a um chefe do Poder Executivo, o atentado não é só ao prefeito, ao governador, ao senador, é ao Estado de Direito Democrático. Portanto, isso não atinge apenas, que não é pouca coisa, a família, aqueles que o amam, atinge a todos nós. Agora, num governo, senadora Rosana, que ao invés de punir pela autoridade, pela disciplina, pelo rigor da lei, ele dá 450 milhões para o MST, que é um órgão fora da lei, o governo que leva o Stedley na primeira viagem internacional à China, ou seja, um governo que flerta com foras da lei, nós não podemos nos sentir seguros. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que pela primeira vez, até eu mesmo, que a vida inteira sou um homem, como meu pai diria, desassombrado, me preocupo, porque se tem uma facção criminosa no Acre, que se incomoda do prefeito da capital, Tião Bocalon, se incomoda que ele tenha sido reeleito, provavelmente essa facção, senhor presidente, também tem o mesmo sentimento comigo, que fui um dos coordenadores da aliança da direita que deu a derrota na esquerda na eleição passada. Pela primeira vez, com 61 anos de idade, eu acho que vou atender a meu filho, a minha esposa e me preocupar um pouco mais com a minha segurança, porque, repito, se uma facção, se criminosos do meu estado se incomodaram demais com a reeleição do homem sério e honesto, e eu era um dos coordenadores, eu também, pela primeira vez, passei a me preocupar seriamente com a minha própria segurança. Para terminar com a sua paciência, senhor presidente, eu quero me solidarizar ao deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, não tem cabimento. Nós já estamos vivendo uma ditadura. Nós temos pessoas perseguidas? Temos. Nós temos censura prévia? Temos. Quando você derruba perfil,
Você está censurando previamente porque você não sabe o que a pessoa vai dizer amanhã, depois da manhã, na outra semana. É censura prévia. Nós temos presos políticos no Brasil? Temos. Nós temos exilados? Temos. O que é que falta, senhor presidente, para reconhecermos isso? E me assusta a esquerda, que na juventude eu fiz parte, se calar. Isso não é comigo, então não tem problema. Senhor presidente, o deputado está sendo atacado, quando na verdade é do direito dele, é do nosso direito. Nós temos na Constituição garantido o direito da opinião, das palavras no plenário. Como é que o ministro Flávio Dino, que graças a Deus não contou com o meu voto, e eu disse a ele na cariação na CCJ, que o presidente da República disse orgulhoso, finalmente conseguimos colocar um ministro comunista, não é? Intimidar, isso é para causar medo, é para tentar fazer com que o deputado recue das suas ações. Isso é, sim, uma ditadura. Portanto, vai aqui a minha solidariedade a um rapaz que eu respeito muito, que é o deputado federal Marcel Van Hatten. Fica aqui a minha solidariedade a ele, e estamos juntos e não vamos retroceder. Mas isso mostra, senhor presidente, como o Congresso Nacional precisa, e principalmente o Senado, precisa fazer a sua parte para fazer com que o jogo volte para aquilo que o Bolsonaro dizia, para as 4 linhas. Porque quem saiu das 4 linhas não fomos nós. Está sendo o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Márcio Bittar. Na lista, senadora Zenaide, Vossa Excelência deseja falar? Posso inscrevê-la? Não. Não. Mas agora nós faremos com prazer. Sem problema. Não, a senhora se confundiu. A senhora deve ter dado presença, mas não ter se inscrito na lista. Mas não há nenhum problema, tempo suficiente para que a senhora possa fazer a sua exposição. Seja bem-vinda, 10 minutos previstos regimentalmente. Boa tarde, senadora Zenaide. Senhor presidente, nosso veneziano Vital do Rego, meu vizinho lá, senhoras e senhores senadores, todos que nos acompanham nesta sessão, eu volto a esta tribuna para denunciar a vergonha dos juros que seguem extorquindo as famílias brasileiras. Os juros praticados pelo mercado financeiro em cartões de créditos, em empréstimos, é mais do que abusivo, é escandaloso, é quase criminoso. Venho aqui para registrar minha ação concreta para reverter esse quadro de achaque. Tramita nesta casa minha proposta e de colegas de emenda à Constituição, a PEC 79 de 2019, que limita os juros cobrados pelos bancos e pelos cartões de crédito à população no país. E convido meus colegas a conhecerem e apoiarem esta minha proposta. Faço ainda apelo à presidência da Comissão de Constituição e Justiça para pautar a matéria, deixar que vá a voto e que decidamos sobre algo urgente. O projeto estabelece um teto para a taxa de juros aplicada pelos bancos em operações de créditos, determinando o limite 3 vezes a taxa Selic, que é decidida pelo Banco Central, gente. Aqui nós não estamos mexendo na política e nem tirando a autonomia do Banco Central do Brasil. Um órgão público, federal, autônomo, responsável por assegurar as estabilidades econômicas e financeiras nacionais. A nova regra também vale para os juros impostos por administradoras de cartão de crédito. As altas taxas de juros fixadas pelos bancos e pelas instituições financeiras, além de serem desproporcionais, prejudicam diretamente a renda e o poder de compra das famílias.
Critico duramente os juros exorbitantes cobrados pelo sistema bancário, que são incompatíveis com o crescimento da economia do país. Segundo informações do próprio Banco Central, algumas instituições financeiras cobram juros dezenas ou até centenas de vezes do que a taxa básica de juros, mesmo em operações de pouco risco. Em consequência disso, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Segundo já apontavam números de 2017, imediatamente anteriores à apresentação da minha PEC. Neste sentido, o Congresso Nacional detém e deve exercer, sim, prerrogativas capazes de controlar essas práticas, aprovando projetos que regulamentem as taxas de juros impostas pelas empresas desse setor financeiro. Sim, gente, o Congresso precisa agir com essa exploração, em especial no cartão de crédito, no cheque especial, e precisa impor limites para não permitir que o sistema financeiro continue a expoliar a renda do nosso povo com essas taxas escandalosas, até 400% de juros ao ano. É até difícil da gente acreditar. Luto no parlamento para derrubar esses privilégios de lucro abusivo e proponho proibir a cobrança de juros maiores que o triplo da taxa básica definida pelo Banco Central. Destaco que estou aberta ao diálogo para vencer eventuais resistências de bancos privados e estatais à proposta. Inclusive, já solicitei uma sessão plenária nesta casa o apoio dos empresários da indústria e do comércio à sua proposta, porque isso prejudica diretamente o setor que gera emprego e renda. Porque aquele contribuinte que iria comprar uma ou duas coisas, só compra uma, porque paga, eu que diria que um desses celulares, se a gente comprar pelo cartão de crédito, presidente, e pagar o mínimo, você paga no mínimo mais três celulares. Minha PEC limita os juros estabelecidos por bancos e instituições financeiras a, no máximo, 3 vezes a taxa Selic. A matéria não irá interferir na política monetária do Banco Central. É inaceitável que os cartões de créditos fixem juros impagáveis no Brasil, enquanto em seus países de origem a taxa é de menos de 2% ao ano. Já em 2019, ano em que cheguei ao Senado e apresentei a PEC 79, lembrei aos colegas que os juros cobrados no Brasil poderiam chegar a 300% ao ano, no caso do pagamento de valor mínimo de uma fatura de cartão de crédito. Esse dinheiro poderia ser usado para a aquisição de outros bens e produtos, aquecendo a economia desse país. Um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, declarou que a taxa básica de juros cobrada aqui no Brasil equivale a uma pena de morte. Eu fico revoltada, minha amiga Rosiane, com a extorsão que os bancos e os cartões de crédito, o sistema financeiro, faz às famílias brasileiras. É um esmagamento, inclusive, das pessoas físicas. Se você comprar, como eu falei, ao cartão e pagar o mínimo, você paga mais 3. Aí eu costumo dizer, o ladrão leva um celular, mas você, o sistema financeiro, já levou mais 3. Os cartões de crédito não são para luxo. Hoje as famílias usam os cartões de crédito para comprar alimentos, para pagar medicamentos. Não é luxo, como se acha que o cartão não é. As pessoas, principalmente, já era assim, e com a Covid as pessoas usam, compram medicamentos. Por fim, destaco que a autonomia do Banco Central é um avanço real, só se ele for independente do mercado privado, que só pensa em lucro,
Queremos instituições independentes, fortes. Aumentar juro para engordar lucro de banqueiro não é independência. O Brasil, sabemos todos, é o paraíso fiscal dos banqueiros. Mas quando esse juro começa a prejudicar as micros, pequenas e médias empresas, isso é mais grave ainda, porque vem o desemprego, juros altos não interessam ao bem comum. É hora de a gente debater minha PEC. É hora de o Congresso se debruçar. Porque, como fazem essa extorsão das pessoas físicas, acham simples também extorquir os micros e pequenos empresários, fechando empresas e desempregando as pessoas. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, senadora Zenaide, nossa professora querida, e passo aqui a presidência para o Beto Martins aqui, para que eu possa também fazer o meu pronunciamento. Muito bem. Primeiro, agradecer pela honraria de poder fazer essa presidência e passar a palavra para o nosso querido senador Cleitinho, do nosso estado querido de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os senadores e senadoras, aos servidores dessa casa, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Primeiro aqui poder anunciar, comecei a fazer uma mobilização tem quase um mês atrás, falando sobre esse estudo que o governo está fazendo para poder voltar ao horário de verão. E a gente começou a fazer uma mobilização nacional, pedindo para que a população brasileira se manifestasse. Foi feito isso. Marcaram Lula várias vezes para que não deixasse voltar esse horário de verão. E eu queria agradecer agora o ministro de Minas e Energia, que é o ministro conterrâneo nosso aqui, que foi senador, o Alexandre Silveira, que anunciou agora que não terá horário de verão. Então, a população brasileira agradece e a gente cobra aqui, a gente fala, mas a gente reconhece também quando o governo também acerta. E essa decisão foi acertada. Eu queria aqui também chamar a atenção, mostrar essa fala aqui agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, essa Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Este é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes, ficar falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que ele falou aqui, que beleza. Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza Congresso a assustar atos do STF. Falando que não está aqui, ó, o ministro do Tribunal, STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático, é um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame é vocês.
E sobre a imprensa mundial ter repercutido, e os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de Vossa Excelência, não, e de nenhum ministro. E eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado não vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país, vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava. Porque tem muitos juristas aí, ó, eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí, falam que vocês estão errados, o ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir um impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo aqui fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então, eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então, respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato, eu canso de falar isso para vocês, saiam candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador, quem der, hein? Quem der, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês achou da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação aqui, eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar, não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? E eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando vocês tiverem a maioria, é a democracia, vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Aqui tem muito homem aqui ainda, tem muita mulher aqui ainda aqui, que defende o povo e que defende o poder aqui. O recado está dado, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência. Eu queria aqui também falar o seguinte, né, gente? Eu vi ontem, achei bacana demais, todo mundo, né? Os políticos todos do Brasil, eu falo todos os políticos, tá, gente? Todos. E todo mundo anunciando e falando e dando parabéns para o professor, bacana demais, né? Acabou o dia do professor, o que mudou para a vida do professor até agora? O que mudou? Até agora não mudou nada, né? Uma média salarial que o professor tem, então a gente tem que parar de discurso e ir para a prática. Uma média salarial de um professor, gente, é de R$4.000. Você sabe quanto que é dos políticos? 40 mil. O professor tem direito a auxílio moradia? Não, mas os políticos têm. O professor tem direito a auxílio paletó? Olha que legal, gente, ó. O professor não tem, mas os políticos têm. O professor tem direito à verba indenizatória de alimentação, auxílio alimentação? Os professores não têm, mas os políticos têm. Os professores têm direito a plano de saúde? Quase vitalício? O professor tem? Não, mas os políticos têm. Você quer levar um país a sério, onde que o político é muito mais valorizado que um professor? Vocês acham que esse país vai andar para frente, gente? E fica aqui, chegando o dia do professor, rotando, feliz dia dos professores, sem os professores, o Brasil não vira nada, a educação não melhora, o professor não aguenta mais discurso, não, o professor quer ser valorizado, o professor quer salário digno, é isso que o professor quer, é isso que o professor precisa. Quantos assessores que um professor tem? Pois vocês olhem aí quantos assessores que o senador pode ter, os deputados podem ter. E eu falo aqui de coração limpo, de boca aberta mesmo. Falo aqui sim, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Então não adianta vir com um discurso demagogo e falar que é dia do professor, se na prática não muda nada.
Se na prática ele continua ganhando R$4.000 e os políticos ganham 40. E com um monte de benefício, privilégio e regalia. Que tem ainda 5 bilhões para gastar com campanha política. Que foi provada agora, nas eleições agora, como o Pablo Marçal, que teve quase 2 milhões de votos, não usou fundo partidário, fundo eleitoral. A candidata de Curitiba também, que agora, eu não vou lembrar o nome dela aqui também, foi para o segundo turno, não usou fundo eleitoral. Eu fui eleito 3 vezes sem usar fundo eleitoral. Tive 4,5 milhões de votos sem usar fundo eleitoral. O meu irmão foi reeleito agora lá na minha cidade, lá em Divinópolis, lá, com a votação histórica, a maior votação histórica da cidade. Um prefeito nunca teve a votação que ele teve, quase 80% de aceitação. Sabe quanto que ele gastou? R$40.000. Numa cidade de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, 40 mil. A concorrente só de fundo eleitoral, fundo partidário, gastou quase 1 milhão. Então aí, como é que não tem jeito de fazer política? E sabe por que eu fico falando isso aqui, gente? Eu falo porque eu pratico. Desde quando eu fui vereador, deputado e senador agora, eu sempre devolvi. Porque eu tenho que deixar, eu tenho que cortar da própria carne, eu tenho que dar bom exemplo. Então, quando eu subo aqui e falo isso, não adianta a gente ficar falando aqui, falando que vai valorizar o professor, se na prática isso não acontece. O professor não aguenta mais discurso, não. O professor não aguenta mais. Inclusive, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, para finalizar, viu, presidente? Só paciência um pouquinho aqui que está chegando. Eu queria falar o seguinte, parece que o governo está com uma decisão aí, uma proposta, um estudo, de querer aumentar para o milionário pagar imposto de renda, né? Ô, governo, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que a promessa de campanha que eu sou a favor, que aquele que ganha até 5 mil seja isento de pagar imposto de renda. E é justo, um que ganha 5 mil não pode pagar 27%, não. Como um bilionário paga. Então, se é justo que aquele que ganha 5 mil seja isento. Mas não precisa taxar só os milionários, não, viu? Eu vou dar uma sugestão boa aqui. Eu estou fazendo um projeto de lei, quer colocar emenda também, para a gente taxar os políticos. Hoje não é 27% para os políticos? Né? Para vereador, para deputado, para senador, para presidente. Vamos aumentar mais 15%, vamos colocar 42%. Vamos colocar 42% de imposto de renda para político. Para a gente conseguir bater essa meta para que aquele que ganha 5 mil possa ser isento. Porque aquele que ganha 5 mil, a privilégio e regalia. Porque não vai mudar muita coisa para nós, não. Nós temos auxílio paletó, nós temos auxílio moradia, nós temos verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa. Então, para nós não muda. Para nós não muda, então tem que ser para nós. Nós temos que cortar da própria carne, é nós que temos. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de quê? De riqueza, nós somos fonte de despesa. Então é nós que temos que cortar da própria carne. Aí, gente, eu queria finalizar, presidente, só mostrando aqui, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores. Vice não serve para nada, gente, é só quando o cara morre ou o cara rouba, ele é caçado, aí serve o vice, mas vice mesmo não serve para nada. 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. É uma negarricha lotada de vereador, igual estavam ontem lá. Total de políticos. É a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 70 mil políticos, gente. 70.794. Está aqui. Vamos lá, tem mais. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso. 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. 600 mil, não estou acreditando, esse está errado, gente, eu vou averiguar. 600 mil assessores parlamentares na Câmara Municipais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. Total, 715 mil funcionários não concursados e a maioria fantasma. A maioria ainda tem muitos que são fantasma. E se eu tiver errado aqui, manda me prender. Gasto, 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 357 milhões por dia, é isso mesmo, gente. 10 bilhões por mês. Gasto total acima de 128 bilhões. E ainda o fundo eleitoral partidário de 5 bilhões de reais. Então, assim, quem tem que cortar da própria carne somos nós, vossas excelências. É nós que temos que cortar da própria carne. O povo não tem que cortar da própria carne mais não, porque o povo carrega o Estado e o governo nas costas. Nós que temos que servir, e não o povo servir o Estado. É o Estado que serve o seu povo. Então fica aqui essa reflexão, viu, gente? Muito obrigado, presidente. Tamo junto. Senador Cleitinho.
Queria lhe pedir a gentileza, primeiro, congratular pelas suas palavras, pedir a gentileza que o senhor reassumisse a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Senador Flávio Azevedo, o senhor está aqui na escala de fala. O senhor quer antecipar a sua fala? Não? O senhor é o próximo a falar após... Não quer presidir aqui para mim, não, que eu vou no banheiro. O senhor está sendo convocado, senhor senador Flávio Azevedo, a presidir essa sessão. A sua coluna vai ter que resistir a esse momento pelo seu grau de importância e relevância para o Brasil. Não é só a coluna, né, senador? Passo a presidência ao senador Flávio Azevedo. Muito obrigado. O nome do senador, esqueço minha memória. A palavra o senador Beto Martins. Muito obrigado, presidente. Primeiro, uma honra para mim fazer uso da tribuna, tendo o senhor na presidência, e especialmente num momento como esse, onde o senhor vai hoje proferir aqui seu discurso de despedida. O senhor que foi uma das pessoas, uma das autoridades que conheci aqui ao longo desses meses que estivemos juntos, e que foi, sem dúvida alguma, um privilégio pela sua importância política, mas, acima de tudo, pelos conhecimentos que adquiri nesse convívio que a vida me oportunizou. Foi um prazer enorme. Eu ia me referir também ao discurso do senador Cleitinho, mas, na ausência dele, eu vou fazer com brevidade, mas dizer a ele que me solidarizo com as suas palavras a respeito do que foi dito pelo eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes, e realmente mais uma palavra de absoluta desconsideração com o Senado da República, mais uma palavra que desconsidera completamente a autoridade dos senadores da República, mas dizer ao senador Cleitinho que, muito mais do que exigir respeito das outras casas, respeito dos outros poderes, nós precisamos nos dar ao respeito. Nós temos 36 senadores que já anunciaram publicamente o seu apoio para que se abra o processo de investigação. E não é abrir um processo de investigação porque se tem o desejo incontinente de se buscar, de fazer caça às bruxas, de se fazer analogias políticas, Brasil afora, para caçar o ministro supremo. Não, é porque existe muita materialidade que precisa ser investigada. Não há prévia condenação, é investigação. Mas essa decisão não cabe ao Supremo, se nós vamos investigar ou não. Essa decisão cabe à Casa, cabe ao Senado da República. Então, em síntese, se o Senado não se respeitar, quem vai nos respeitar? Eu queria pedir a presidente a fazer uma citação aqui. Hoje nós estamos recebendo a visita de vários prefeitos, nosso querido, amado estado de Santa Catarina. Tivemos hoje a visita de vários prefeitos. Vou homenagear as mulheres, o poder e a coragem das mulheres, falando aqui sobre a visita hoje de manhã da prefeita Dalvânia, do município de Sara, que se reelegeu com 78% dos votos da sua cidade, e o que mostra o brioso trabalho que fez no seu primeiro mandato e agora vai para o segundo mandato. E quero citar a presença nesse momento aqui na casa, aqui junto conosco na tribuna, do prefeito de Imaruí, um pequeno município de Santa Catarina, que eu conheço muito bem, prefeito Patrick Correia. E eu queria muito, senador Flávio Azevedo, que o senhor e todos aqueles que nos assistem pudessem ir conhecer as belezas
do nosso conhecido complexo lagunar. O complexo lagunar é um complexo que envolve lagoas, um mar, Mata Atlântica, dunas. Eu tenho o privilégio, senador, de morar numa casa que me separa de 14 quilômetros de praia à minha frente, são 6 metros de rua. E eu tenho o privilégio de, muitas vezes, da minha sacada, as baleias francas que nos visitam para amamentar seus filhotes, num período que vai de julho a novembro. E o senhor sabia uma coisa interessante? As baleias são catalogadas, elas têm nomes. As baleias são identificadas pelas verrugas que elas têm no seu dorso. Então, nós temos um trabalho muito grande e imponente de preservação lá, que é o Instituto Baleia Franca, e que faz um trabalho de identificação. Então, quando as baleias voltam para a nossa região, elas têm nome. Elas são identificadas por essa identificação genética do dorso, e aí elas são chamadas pelos nomes, né? É uma das coisas mais lindas. E o Complexo Lagunar, ele envolve 4 municípios. O meu município de Imbituba, que vai ser governado agora pelo prefeito Michel Peninha, o município de Laguna, que vai ser governado agora pelo prefeito Preto Cripa, o município de Pescaria Brava, que vai ser governado pelo prefeito Henrique, e o município de Maruí, que citei aqui, se faz presente o prefeito Patrick. Aliás, acompanhado do ex-prefeito de Laguna, foi prefeito de Laguna no mesmo período que fui prefeito em Imbituba, ex-prefeito Célio Antônio, que faço aqui também essa citação. E queria aqui lançar um desafio a esses 4 prefeitos, da mesma maneira que conversava agora há pouco com o meu professor e amigo, senador Esperidião Amin. Nós precisamos, de forma absoluta e definitiva, criar o consórcio do Complexo Lagunar, para defender a sobrevivência dessas lagoas. Então, faço aqui, Patrick, a você, ao prefeito Henrique, ao prefeito Cripa, e vou falar pessoalmente ainda amanhã com o prefeito Michel Peninha, que façamos urgente a criação desse consórcio, que pode ser dentro da própria Murel, para que passe com respeito e responsabilidade esse momento difícil que está passando nas nossas lagoas, correndo o risco de estarmos diante de um desastre ambiental de largas consequências. Mas o meu assunto principal que me traz aqui, senador presidente, é a questão portuária de Santa Catarina. Eu queria dizer ao senhor que eu tenho 37 anos dedicados à logística, muito especialmente à logística portuária. 37 anos. Eu fui auxiliar de navegação, despachante aduaneiro, agente marítimo, operador portuário e hoje acionista de um terminal portuário, uma concessão pública, e um terminal numa cidade de 50 mil habitantes, onde as empresas onde durante muito tempo trabalhamos são responsáveis por mais de 500 empregos diretos. Mas eu estou falando disso porque Santa Catarina é um estado diferente. Santa Catarina, presidente, é um estado que tem 5 portos, e 5 portos pujantes. É indiscutivelmente o maior complexo portuário do Brasil. São 5 portos, um estado pequeno, um estado que ocupa apenas 1,4% do território nacional. Tem 5 portos. O estado de Santa Catarina, para o senhor ter uma ideia, de cada 4 containers que são movimentados no Brasil, 1 passa por Santa Catarina. De cada 4 containers que passam pelo Brasil, 1 passa por Santa Catarina. E Santa Catarina não tem portos apenas para atender às suas demandas. Dos 62 milhões de toneladas que o estado de Santa Catarina movimenta, 55% disso, presidente Flávio, são cargas que não têm como destino Santa Catarina. Nós alimentamos a indústria paulista. Nós somos um porto que atende a demanda do agro brasileiro, a exportação do grão brasileiro, que tem que sair do Mato Grosso e Goiás, passa por Santos, passa por Paranaguá e vai para São Francisco e Imbituba, em Santa Catarina, porque nós não fazemos um porto por ano para atender o aumento da nossa capacidade produtiva. O Brasil cresce 10, 20 milhões de toneladas ao ano na sua capacidade de produção.
mas nós não fazemos um porto no Brasil de 10, 20 milhões de toneladas todos os anos. Os nossos portos estão todos colapsados. Para o senhor ter uma ideia, os portos hoje de Santos, Paranaguá, muitas vezes as filas de navios passam de 60 dias. E o senhor sabe quanto é que custa um navio parado? Ele custa, em média, $30 mil por dia. Se o senhor ficar 60 dias esperando para atracar esse navio, a bandeira está ligada. E é bandeira 2. É $1 milhão e 800 mil de custo para essa exportação. O Brasil fala de muitos temas, mas fala muito pouco do que eu considero a espinha dorsal para o seu crescimento e seu desenvolvimento definitivo. Não adianta crescer produção agrícola, não adianta fortalecer a indústria se não tiver logística eficiente para isso. Porque nós temos que competir lá fora. Nós vamos competir no grão com os Estados Unidos, que está mais próximo do grande consumidor, que é a China, que é a Ásia. Já temos um problema de distância, que a nossa é maior. E se nós estivermos aumentando o nosso custo Brasil, o famoso custo Brasil, nós vamos ser cada vez menos competitivos. Enfim, eu queria citar aqui que Santa Catarina deu um passo fundamental para mostrar a importância da logística. O governador Jorginho Melo criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, uma secretaria para cuidar especificamente e especialmente desses modais que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer estado e de qualquer país. E eu tive o privilégio, senador, de ser o secretário dessa pasta, ser o pioneiro, ser o primeiro secretário dessa pasta. E fui para o governo para dar essa contribuição, por esses 37 anos de experiência que tenho. Há 28 anos amigo do governador e ele me escolheu para essa pasta justamente por conta dessa minha experiência, dessa minha história. E nós estamos lá agora, diante de grandes desafios, que não eram levados a sério. E eu estou falando de Santa Catarina, mas faço um alerta ao Brasil. Muitos estados brasileiros não estão dando a importância que esse assunto merece. Quem vai pagar essa conta é a tua população, que vai ficar à mercê de um desenvolvimento menor, porque não olhou para a espinha dorsal do desenvolvimento, que é a logística. Então, nós temos lá, por exemplo, a nossa Baía da Babitonga, o complexo da Baía da Babitonga, que envolve 2 portos, um público e um privado. É o Porto Público de São Francisco e o privado, que é o Porto de Itapoá. Hoje eu tive aqui a visita do CEO do Porto de Itapoá. Os navios, senadora Flávia Azevedo, assim como os caminhões, cresceram de tamanho. Há 37 anos atrás, o maior navio de contêiner que andava na costa brasileira tinha 190 metros de comprimento. Hoje, os navios já têm 400 metros de comprimento. E os canais de acesso dos nossos portos, nem todos, ou a maioria, não estão preparados para receber esse tipo de navio, esse tamanho de navio. No complexo da Babitonga, nós precisamos investir R$300 milhões para fazer o alargamento do canal de acesso, para fazer o aprofundamento do canal de acesso, para que esse navio possa entrar. E se nós não nos prepararmos para isso, nós vamos colocar o Brasil fora da rota desses navios. Hoje, os navios de contêiner são para 14 mil, 16 mil, 20 mil containers. Há 35 anos atrás, eram para 3 mil containers. Nós estamos fazendo em Santa Catarina um modelo único, singular, porque eu, quando assumi a secretaria, falei aos dirigentes desses portos: se vocês querem que eu seja mais um a carregar pires na mão e ir para Brasília pedir dinheiro para não receber, eu estou fora. Nós temos que pensar fora da caixa. E nós pensamos fora da caixa. Nós conseguimos convencer o Porto Privado de Itapoá a fazer o investimento com dinheiro próprio. Por quê? Por crescimento e desenvolvimento deles. E nós vamos devolver isso através da compensação tarifária. Mas se eles quisessem essa compensação no curto prazo, se eles quisessem nos cobrar o juro que hoje o maior e melhor banco público do Brasil nos cobra, que é o BNDES, nós não conseguimos pagar essa conta. Não, nós vamos pegar esses recursos com juros infinitamente menores, patrocinados pela própria administração de um porto privado, e vamos alargar o pagamento disso para 12, 14 e 15 anos. Então, saiu agora a licença do IBAMA. Uma licença do IBAMA hoje para uma obra como essa, 10 anos é alegria. O senhor sabe bem, eu vi aqui um discurso seu recentemente sobre a questão lá das reservas indígenas. Mas eu queria dizer
que nós já temos o dinheiro, patrocinado pelo Banco Privado, nós já temos o aval do governo do Estado de Santa Catarina, nós já temos uma situação pioneira que pode ser um case de sucesso para o Brasil. E o que é que falta para isso andar agora? Só falta o governo federal, que é o poder concedente do Porto Público, que administra e faz a gestão dessas taxas, de autorizar Santa Catarina a fazer isso. Isso está andando a passos largos, até porque eu estou aqui também para dizer que, como técnico da área há 37 anos, eu conheço praticamente todo o corpo técnico da ANTAC, da Secretaria Nacional de Portos, do Ministério, e com todos esses estamos fazendo o processo andar. Mas estou fazendo esse registro para que isso sirva de exemplo para o Brasil. Entendam o que eu quero lhes dizer. Se não olhar para a logística, não adianta dar discurso que vai fortalecer a indústria, não adianta dar discurso que o agro brasileiro é o nosso orgulho, porque nós vamos impedir esses setores de serem competitivos internacionalmente por não olharmos da forma digna e correta e responsável que deveríamos para a logística. E para finalizar, só dar aqui meu abraço a 3 queridos amigos que vieram hoje me visitar, o Sandro, o Wagner e o Leandro. Sejam bem-vindos ao Senado da República. Obrigado, presidente. Eu agradeço o brilhante pronunciamento do nosso senador Beto Martins e quero dizer, Beto, que aprendi muita coisa aqui hoje nesses seus 12 minutos sobre logística e, ao mesmo tempo que me orgulha ter um estado como Santa Catarina, com essa pujança de cada um com 4 contêineres, passar pelos portos de Santa Catarina, eu quero dizer que agora estou tremendamente preocupado com o problema da evolução da logística. Até porque a evolução da logística foi quem permitiu que países como Singapura crescessem exponencialmente, aterrando o mar e fazendo portos para escoar a produção da África Ocidental, né? Eu conheci, né? Eu visitei 2 vezes já Singapura, e agora as fichas estão caindo. E fico orgulhoso, pelo que o senhor acabou de falar, sobre Santa Catarina, no mesmo local, no mesmo área geográfica, ter 2 portos, um público e um privado. Eu não imaginava que isso fosse possível, né? Mas, ao mesmo tempo, bastante preocupado. E eu peço que o senador reassuma a presidência, porque hoje é meu último dia na casa e eu queria fazer um pequeno pronunciamento. Profundamente honrado, eu passo a palavra ao que já posso chamar de amigo, o senador Flávio Azevedo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje é meu último dia nessa casa, que eu tive a honra de ocupar em substituição ao senador Rogério Marinho, um dos políticos, na minha opinião, mais brilhantes desse país, mais competentes, e eu tive a honra de ocupar o seu lugar durante os últimos 4 meses, né? E não podia deixar essa casa sem fazer um pequeno pronunciamento para dizer, primeiro, da minha gratidão. Minha gratidão a alguns dos colegas que aqui me receberam, alguns senadores aqui me receberam, de forma fraternal, que me causou enorme emoção, porque eu nunca fui político, eu nunca assumi nenhum cargo no Legislativo e comecei no cargo de senador da República, você imagine. Então, entrei aqui intimidado, confesso, senador presidente Beto Martins. Primeira vez que eu entrei aqui nesse plenário, eu tomei um susto, né? E sentei-me naquela cadeira e fiquei durante uma semana calado, né? Porque
eu fiquei, lhe confesso, intimidado, né? Vendo aquelas pessoas que eu via pela televisão, que eu ouvia, né, através do rádio, né, e dizia, puxa, eu estou aqui, ao vivo e de corpo presente. Mas, ao mesmo tempo que me senti honrado, eu também confesso que, às vezes, me bateu uma, eu não digo tristeza, mas uma espécie de uma melancolia de ver, ouvir e sentir que as coisas não andavam na ordem constitucional e na ordem que a democracia prevê para a relação interpoderes. E confesso que permaneci aqui com esta decepção, em homenagem ao meu querido amigo Rogério Marinho, ao respeito que eu tenho ao senador Rogério Marinho, porque talvez, se não fosse isso, eu tivesse ido embora antes, porque presenciei coisas que revoltaram a minha formação democrática, principalmente porque eu não tinha experiência política, né? E eu, com a permissão dos demais senadores, eu gostaria de citar aqui que eu recebi incentivos conversando aqui. As pessoas dizem, não, Flávio, que é isso, paciência, eu queria citá-los, né, como as pessoas que aqui me receberam carinhosamente. E, mais uma vez, digo com a permissão dos demais senadores, mas não posso deixar de citar o senador Espíridon Amin, a senadora Tereza Cristina, a senadora Rosana Martinelli, a senadora eu perdi aqui o rumo. Bom, mas também tem que citar o senador Eduardo Gomes, que num gesto assim surpreendente me colocou inclusive à disposição um imóvel sem que eu pagasse aluguel. Imagine, colocou-se, não, você é um colega, está aqui um imóvel, eu recebi essa gentileza durante 4 meses do senador Eduardo Gomes. Tenho que citar também o senador Hamilton Mourão, o senador Exalci Lucas, o senador Laércio Oliveira, o senador Marcos Pontes. A eles, muito obrigado pelo carinho recebido. Mas eu queria finalizar, não posso deixar de fazer isso, tentando transmitir o porquê da minha decepção. Eu sou engenheiro de formação, eu tenho muito pouca formação humanística, mas fiz política estudantil e para a gente discutir no diretório da Faculdade de Direito, a gente tinha que ter um pouco de tintura humanística, pelo menos. E uma das coisas que eu discuti naquela época, a década de 60, era uma época politicamente muito tomada, o país dominado por militares, mas de todos os filósofos eu aprendi a admirar, acima de todos, Aristóteles. E um dos princípios aristotélicos é que a democracia e a justiça são virtudes. São virtudes inerentes ao ser humano, principalmente porque, quando a justiça é aplicada, ela é aplicada para terceiros, deixa de fora o autor da aplicação. Então, quem aplica a justiça não está se vendo. Ele está tendo que ser justo com terceiros. Esse é um dos princípios da filosofia aristotélica de justiça. Quando a gente olha a imagem da justiça que está em frente ao Supremo, a justiça está com a venda, aquilo não é que a justiça seja cega, pelo contrário. A justiça tem aquela venda, a imagem de Têmis, da deusa Têmis, porque ela aplica a justiça sem ver a quem. Ela não distingue pessoas. Então, não é porque seja cega. Né? Então, a espada que ela empunha é a espada que representa a defesa dos direitos democráticos.
né? E então, dentro desse contexto, eu saio daqui triste, mas esperançoso que um dia esse país volte a tomar os rumos da democracia, aonde os poderes sejam interdependentes, mas não dependentes um do outro, onde os poderes sejam respeitados, onde os componentes dos poderes sejam respeitados e admirados, aonde a casa do povo, que representa o povo, a Câmara dos Deputados, quando faz um documento com 172 ou 142 assinaturas, aquilo é manifestação do povo. O Senado é uma manifestação da instituição, do país. E desse modo, presidente, eu faço um apelo para que este documento que está sob a análise da Procuradoria-Geral do Senado, acho que o termo é esse, a pedido encaminhado pelo presidente, que ele chegue aqui, entendendo que aquilo não é mais um pedido de impeachment dos vários que já foram arquivados. Aquilo está assinado pelos representantes do povo. E que não me parece correto que o nosso presidente Pacheco, né, que é a pessoa, inclusive, que nós elegemos, foi eleito para nos proteger e proteger a imagem do Senado, coloque mais uma vez isso na vala comum do arquivamento. Alguns pedidos de impeachment foram absolutamente irresponsáveis e mereceram o destino que mas esse não. E nós não queremos votar impeachment, nós, senadores, queremos apenas uma coisa, que os motivos alegados pelos deputados que representam o povo sejam analisados pelo plenário e não apenas por um procurador. Eu tenho a convicção que somos minoria, mas eu queria ter o direito de expressar a minha opinião sobre aquele documento. Eu queria ter o direito de colocar a minha digital e responder perante a história, ao povo do meu estado, aos meus amigos. Eu não digo nem ao povo, porque eu não pretendo continuar na carreira política, que eu mal iniciei. Mas eu queria que meus amigos, que aquelas pessoas há 78 anos que moram ali, há 52 que sou empresário, eu tenho o direito que eles saibam a minha opinião qual é. E daríamos a opinião sobre o conteúdo do pedido de impeachment. Em função dessa opinião, que eu tenho certeza será a minoria, o presidente, então, Rodrigo Pacheco, tomaria a atitude que lhe conviesse, né? Então, nessa minha despedida fica a minha emoção, o meu agradecimento, mas fica também o meu apelo para que este plenário seja respeitado pelo seu presidente, que tem a obrigação de respeitar 140 ou 170 representantes do povo que deram entrada num documento aqui nessa casa. Aqui não se trata, não estou fazendo nenhum apelo para instigativo de demandas e de troca de ódio entre poderes. Pelo contrário, eu estou querendo que os poderes se respeitem. Dito isso, mais uma vez, eu agradeço, e essa casa, eu saio dela maior. Aqui eu aprendi muita coisa. Aqui eu aprendi uma coisa que se chama tolerância. As comissões, nos trabalhos das comissões, que hoje ocorreu, na CCJ, foi hoje uma sessão muito bonita, né? Com pessoas com opiniões diferentes, trocando essas opiniões de forma respeitosa e chegando a um lugar comum. Então, eu saio daqui maior, entendendo melhor o nosso país e, sobretudo, desejando ao meu caro e prezado amigo Rogério Marinho que sua volta seja profícua e que ele dê
e continue dando, como já vem dando, parte de sua vida e do seu trabalho em prol da nossa nação. Muito obrigado a todos e principalmente ao presidente que teve a paciência de me ouvir esse tempo todo. O meu muito obrigado. Senador Flávio Azevedo, primeiro, não tenha dúvida que é uma missão árdua substituir um senador como o senador Rogério Marinho, nosso grande líder do nosso partido, um professor de ética e de postura política para todos nós. E o senhor ocupou esse espaço, exerceu essa função com extrema galhardia. O senhor merece os parabéns não apenas desse que se considera já seu amigo, mas do Senado da República, com toda certeza. E aí um apelo também, senador, de que o senhor não abandone não essa missão. O Brasil precisa muito. O senhor sabe disso até por ter convivido, até por ter agora entendido como funciona esse sistema político aqui em Brasília. O Brasil precisa muito de homens com a sua postura, com a sua inteligência, com a sua retidão. Nós não podemos abandonar o Brasil. Eu tenho dito sempre a todos os lugares que vou, e muito especialmente aos jovens, que não entrem nessa da demonização da política. Eu critico muito os pais que dizem para os seus filhos, que demonizam a política para os seus filhos. Vocês não entrem nunca nisso, isso não é coisa... Eu já ouvi frases do tipo, isso não é coisa para gente séria. Como assim, senador Flávio Azevedo? O senhor e eu e muitos outros que estão aqui, que nós conhecemos, estão aqui por absoluta contribuição ao país. Estão aqui porque acreditam que nós temos, com essa ferramenta do poder político, a capacidade da transformação. Se tem alguns que não honram seus eleitores, que não honram a missão que lhes foi dada, vão acertar contas um dia, o senhor sabe. Nós acreditamos que só existe uma lei, para mim, que é infalível, a de que não se colhe nada diferente daquilo que se planta. Então, nós não podemos aceitar essa demonização da política, sob pena de seguirmos sendo governados por aqueles em quem não confiamos. Então, eu queria muito lhe dizer que espero poder reencontrá-lo. Sei tudo que o senhor viveu, porque vivi, quando o senhor estava dizendo como o senhor viveu, eu me senti representado, porque eu também estou na situação idêntica à sua, de estar ocupando aqui a vaga da senadora Ivete Eppel da Silveira, quem sempre agradeço por esse gesto de grandeza, e também do atual governador Jorginho Melo, que foi quem me convidou para fazer parte desta chapa em 2018, demonstrando todo o seu respeito à amizade pessoal que temos e todo o seu respeito à região sul de Santa Catarina e ao meu querido e amado município de Imbituba. Então, senador Flávio Azevedo, mais uma vez, obrigado pela convivência, parabéns por essa rica passagem e certamente o Senado da República vai se lembrar disso, pela riqueza e a inteligência com que o senhor desenvolveu a sua passagem aqui. Parabéns. Bom, como antes de fazer a suspensão da sessão, em face que nós não temos mais oradores, eu só quero aqui fazer os cumprimentos à dupla Oswaldo e Roberto Júnior pela vitória esportiva conquistada lá no Troféu La Perle. Foi uma grande zebra, mas merece aqui o registro. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Leandro, vamos aqui dar continuidade, passar a palavra para o senhor Vinícius Machado Calixto, meu querido colega e amigo aqui da Consultoria Legislativa do Senado Federal, nosso craque. Vai lá, Vinícius. Bom, primeiramente cumprimentar o Vicente, nosso coordenador, nosso líder aqui do grupo,
saudar também os demais membros da mesa e os demais membros desse grupo de trabalho. É uma honra participar desse grupo de trabalho, é uma honra também estar atuando ali como um subcoordenador, relator, né, desse subgrupo aqui, esse grupo que trata da legislação comparada. Eu queria também dizer que lá na consultoria legislativa a gente volta e meia se debruça com esse assunto da regulamentação da profissão dos árbitros de futebol, né? Um assunto que não é novo, mas que tem essa complexidade, né? Diante de várias nuances também da categoria, né? Uma categoria que, a meu ver, ela vem sendo cada vez mais vista de uma forma equivocada, porque, a meu ver, é uma categoria que atua de uma forma muito desigual, né, com seus pares ali, atletas e demais atores, né, do sistema esportivo, né? Eu acho que, como todo assunto jurídico, e a consultoria legislativa costuma fazer isso sempre, né, ter isso como prática, é muito importante essa atuação comparada, né, o direito comparado, a legislação comparada e também a prática de outros lugares, né? E aí, nesse sentido, não só com relação à legislação, mas também à prática, saudar a inclusão de um membro da arbitragem, né, e um membro do tamanho, né, da importância do senhor Rafael Claus, né, um árbitro internacional de Copa do Mundo e que vai contribuir muito, e também do senhor CNM, né, que a gente, né, conhece já de longa data e dispensa também apresentações. Eu acho que é importante também comentar que qualquer contribuição de qualquer membro, não só aqueles membros que fazem parte desse grupo de trabalho da legislação comparada, será levada em conta e será muito, muito, muito bem-vinda. Então, assim, eu já me coloco à disposição, eu e qualquer membro do grupo desse grupo de legislação comparada, para que a gente possa trocar ideias sobre isso, né? Acho que tanto os servidores públicos, Ministério Público do Trabalho, quanto atores do sistema esportivo, federações, CBF, quanto representantes da categoria, pesquisadores do direito esportivo, podem trazer contribuições nesse sentido, né? Eu também sou pesquisador da área de direito esportivo há vários anos e sempre levo em conta essa questão da legislação comparada, né? Acho muito, muito relevante. Sobre o assunto específico, eu acho que a gente tem um tempo bastante exíguo, né? E temos que tentar amadurecer o assunto, tentar chegar ao maior número de contribuições possíveis para que a gente possa entender como que a legislação pode ser aperfeiçoada, é o nosso trabalho aqui no Congresso, né? Para que ela possa, de fato, trazer e representar ali os anseios da sociedade, né? A gente tem que ter também um zelo, né, e ser criterioso com relação aos termos, né, a terminologia jurídica, né. Eu fico pensando também muito sobre essa questão da profissionalização, né. Já estava comentando com o Vicente, com o Lucas mais cedo, que na Lei Geral do Esporte a gente tem lá, né, no artigo 78, se não me engano, uma previsão sobre a profissionalização dos árbitros referenciada como e caracterizada como aquela atividade cujo o árbitro, cujo profissional tenha como principal atividade remunerada. Então, assim, a rigor, a gente tem árbitros profissionais à letra da lei, né? O que a gente está discutindo aqui é de que forma esses árbitros e essa categoria, ela ainda é, de certa forma, precarizada ou, de certa forma, carente de uma nova regulamentação, né? Que abarque demandas próprias, né? da categoria, né? Então, eu acho que a gente vai tentar colher boas práticas de fora do Brasil,
mais uma vez aí à disposição de todos os membros do nosso subgrupo. E é isso, assim, estou à disposição e vamos trabalhando aí ao longo das reuniões, tratando, e também, né, não só nas reuniões, a gente vai aperfeiçoando o contato aí também via meios eletrônicos, WhatsApp, etc., né? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Até um recado importante, ao final da reunião a gente vai, né, confirmar com o Flávio, né, Flávio? A gente vai criar os grupos de WhatsApp e aí eu acho que vai facilitar a comunicação, né, dentro dos 4 subgrupos. Vou passar a palavra agora para o meu colega, senhor Lucas Silva de Castro, consultor legislativo do Senado Federal da área de Direito do Trabalho. Senhor Lucas. Boa tarde, doutor Vicente, colega Vicente, coordenador. Agradecer mais uma vez a possibilidade de participar desse grupo e que tem a intenção de, além de ser uma matéria que eu gosto de trabalhar, obviamente, direito do trabalho, mas que tem a intenção de trazer uma proteção maior para esses trabalhadores. Como bem disse o Vinícius, se falou tanto em profissionalização aqui, mas a lei já garante, já fala que muitos atos já são profissionais. No entanto, a mesma lei diz que são profissionais, mas que não são subordinados a ninguém, então esses direitos são restritos. E nosso mesmo ordenamento jurídico, quando ele fala, por exemplo, da classe dos aeronautas, do comandante de avião, do comissário de bordo, que nos dá aquela segurança quando a gente está voando, ele diz que esses profissionais eles têm que ter um contrato de trabalho, falam até que não pode ser terceirizados. A terceirização é tão boa para alguns setores, mas eles não deixam essa terceirização chegar nas alturas. Por quê? Porque prejudica a segurança do transporte aéreo. Então, além da profissionalização, eu acho que a gente tem que, e muito se falou aqui também, contratos de trabalho, contratos cíveis, a lei também já fala isso, que pode existir um contrato de trabalho para... A Lei Geral do Esporte ela já traz para atletas e para treinadores isso, o contrato de trabalho, ou então até a possibilidade de um contrato civil. E mesmo que a gente não chegue a colocar todos aqueles direitos, toda a regulamentação prevista na CLT para a categoria de árbitros, até por conta das especificidades da profissão, sazonalidade de competições, questão de penalidades, as penalidades elas têm que ser diferentes realmente de um trabalhador regido pela CLT, mas a gente chegar a um consenso que não deixe os árbitros como os trabalhadores de segunda categoria, que vão lá, só recebem quando trabalham e não tem qualquer proteção que a Constituição garante para qualquer trabalhador. Então, reitero minha felicidade de estar nesse grupo e colocar à disposição a consultoria legislativa à disposição para a gente trabalhar nesse período e produzir e certamente chegar a um consenso que traga o mínimo de proteção para esses trabalhadores. Obrigado. Obrigado, doutor Lucas. Certamente contribuirá bastante aí com seus inúmeros conhecimentos na área trabalhista. E agora eu passo a palavra para o meu amigo e colega, senhor Roberto Lacerre, assessor legislativo do senador Eduardo Girão. Doutor Roberto. Vicente, me ouve bem? Sim, perfeitamente. Boa tarde, meu amigo. Alegria mais uma vez vê-lo comandando aí esse grupo de trabalho tão importante. Saudar a todos, né, todos os colegas de Senado, todos os participantes dessa importante reunião. Não entrei mais cedo, peço desculpas, estava voando de Brasília a Fortaleza para trabalhar aqui na base do senador Eduardo Girão. Primeiramente, e antes de mais nada, eu entendo como muito importante nós definirmos a questão dos árbitros. Eu entendo, tá? É claro que vai ter que ser uma decisão do grupo de trabalho, mas eu entendo que todos os tipos de árbitro, de qualquer tipo de esporte, eles devem participar dessa decisão que nós vamos tomar. Em que pese o futebol ser o esporte mais visado e, vamos dizer assim, em tese,
mais importante do Brasil, que na verdade é o esporte mais querido, isso não tem dúvida. Eu entendo que o árbitro, ele deve... Minhas senhoras, meus senhores, nós vamos reabrir a nossa sessão. Encerrando o período do expediente, declaramos aberta a ordem do dia. Como informado às senhoras e aos senhores, a nossa pauta constam 2 projetos, 2 itens. O primeiro deles, projeto de lei número 435 do ano de 2021, do deputado Reinaldo Stefanes, que dispõe sobre a aplicação das leis números 4.950-A, do ano de 66, 5.194, também do mesmo ano, 7.410 do ano de 85, aos diplomados em Geologia ou Engenharia Geológica. Pareceres, número 74 deste atual ano, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator o senador Rogério Carvalho, foi favorável ao projeto e pela rejeição da emenda número 1. E o parecer número 50, também de 2024, da Comissão de Assuntos Sociais, teve como relator o senador Humberto Costa, favorável ao projeto. A emenda não acatada pelas comissões competentes é tida como inexistente, nos termos do artigo 124.1 do nosso regimento interno. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 2 e 3, já de conhecimento das senhoras e dos senhores, pois disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. As emendas foram posteriormente retiradas pelos respectivos autores. Foi apresentado o requerimento número 93 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais, solicitando urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos passar à sua discussão. Não há na lista de inscritos e inscritas nenhum companheiro, nenhuma companheira que queira fazer uso da palavra. Não havendo, portanto, quem queira discutir a matéria, nós encerramos a sua discussão, passando à apreciação da mesma. A presidência submete a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único, nos termos dos pareceres. Senhoras e senhores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e senhores deputados federais. O item 2, projeto de lei 6.571, do ano de 2019, na casa de origem teve o número 4.510, de Sua Excelência, senhor deputado Reginaldo Lopes, denominando rodovia Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o trecho da BR-356, situado entre o entroncamento da BR-040 e a cidade de Mariana, localizada em Minas Gerais. Parecer favorável número 62 de 2022, da Comissão de Educação e Cultura, teve como seu relator o senador Jean Paul Prats. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passando à fase de discussão da matéria, não temos na lista de inscritos ou inscritas quem queira fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazê-lo, estamos a encerrar a sua discussão, passando à sua imediata apreciação. A presidência submete a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. Senhoras e senhores senadores e senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e senhores deputados. A presidência informa as senhoras e senhores senadores que estão convocadas as seguintes sessões. Para o dia 18 de outubro, sexta-feira, sessão não deliberativa, semipresencial às 10 horas e sessão especial semipresencial às 14 horas, destinada à comemoração dos 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem. Nós cumprimos a finalidade desta sessão, não há inscritos na lista de oradores, portanto, a presidência declara o seu encerramento
antes agradecendo a todos os nossos companheiros de trabalho e a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras que nos acompanharam no dia de hoje. Um grande abraço, boa tarde a todos. Que isso vai ter nas contratações e nos salários, né? Previdenciária, né? Tributário e previdenciário também. INSS, eu acho que, inclusive, seria interessante ouvir, talvez, membros, servidores que são responsáveis por essa área no INSS, para poder ver qual seria o impacto disso e chamar aqui para discussão consultores da área tributária, porque são pontos que quando você fala de folha de salário e vínculo, né, você tem esses tributos que incidem, e isso tem um custo muito alto para as federações. Então, acho que a gente tem que analisar todos esses detalhes, sim. Esse grupo de trabalho é super importante. A gente costuma fazer audiência pública para discutir projeto de lei, e temos um grupo de trabalho que é muito mais, na minha opinião, é muito mais produtivo. Tem a participação de consultores, que são um órgão da casa, a consultoria é um órgão da casa que tem esse trabalho técnico e que vai, com certeza, nos auxiliar para tomar as melhores decisões legislativas neste texto. Então, acho muito produtivo e parabenizo o Vicente por organizar e manter essas reuniões ativas, né? Porque o mais difícil é a gente reunir. Começar é fácil, mas dar prosseguimento é algo mais difícil. Considerando as agendas, né? Plenário, comissões. E eu estou à disposição aqui pelo gabinete do senador Cajuru, o que for necessário, e na construção do relatório também. Obrigada. Obrigado, Luma, sempre trazendo contribuições e pontos importantes aqui para o nosso debate. Dar continuidade agora, chamar a senhora Francislaine Santos Vieira Stecker, nossa querida Fran, assessora legislativa do senador Carlos Portinho, companheira de batalha esportiva. Boa tarde. Com a palavra, Fran. Vou saudar a mesa, não vou nem citar nominalmente, porque são todos craques, literalmente, do esporte. E, Vicente, acho que a vantagem de ser quase a última a falar é porque todo mundo já mencionou um ponto dos pontos que eu separei para tratar. A questão do sorteio, o assessor nosso querido Roberto Senador Girão já levantou, o Thales já falou dos pontos contrários. Eu estou num grupo que eu acho que, coordenado pelo nosso consultor também. Então, eu acho que assim, o trabalho está muito bem encaminhado. Todos os pontos foram abordados. Eu tinha separado assim, 6, 7 pontos, mas já foram falados. Então, eu vou apenas agradecer a participação, me colocar à disposição e aproveitar para perguntar se o Daronco está aqui conosco. Você sabe me dizer, Vicente? Sim. O Daronco, ele participou já, ele já fez 2 entradas. Ainda está na reunião, doutor Daronco? O doutor Daronco, ele fez menção que já possuía um estudo... Desculpa, estou aqui sim. Ótimo, doutor Daronco. Na primeira reunião, o senhor fez menção a um estudo sobre, eventualmente, o árbitro ser uma empresa. E eu queria ver se o senhor consegue compartilhar conosco esse estudo. É o único pedido, assim, que ainda não foi... O único ponto que ainda não foi abordado, eu achei na sua fala esse ponto muito relevante. Eu queria ter acesso a esse estudo para complementar os que eu já tenho feito. Excelente, Fran. Doutor Daronco, o senhor tem como disponibilizar? É por meio de algum link ou é algum material? Não, desculpa, não sei se eu não me fiz entender direito na primeira reunião ou se eu fui mal compreendido. Eu disse que até hoje a gente também tem dificuldades na forma com a qual a gente recebe por meio dos jogos que a gente apita. Claro que a gente ganha somente
pelo jogo que nós apitamos, e na condição, às vezes, numa condição de autônomo, a gente tem uma carga tributária, certo? E ainda hoje, a partir já desse ano, a gente já está tendo possibilidades de receber, no caso, como uma empresa, mas a gente enfrenta dificuldades em algumas federações aceitam isso, outras federações não aceitam, e no caso da gente prestar esse serviço como uma empresa e não como autônomo. E por que a gente buscou, pelo menos neste momento, estar prestando o serviço dessa forma? Justamente pela questão dos encargos, que como uma empresa, no caso, os impostos diminuiriam. Né? Então, é isso que a gente está enfrentando. A gente não tem um estudo, nada, até seria muito interessante, e é algo que a gente busca, que a nossa associação de arbitragem está buscando, um parecer favorável, digamos assim, sabe, que possa ser aplicado também em todos os jogos, pelo menos nesse momento. Estou falando a parte da profissionalização, ok? Para que a gente tenha a prerrogativa de receber neste formato, que seria também algo de extrema importância e algo que a gente enfrenta dificuldade também, que algumas do entendimento diferente que cada federação faz acerca do nosso trabalho. Algumas federações aceitam que a gente receba desta forma, outras federações não permitem que a gente receba assim, e existe este conflito, no caso, então, de às vezes a gente presta esse serviço como pessoa física, e agora também a gente está tendo a oportunidade de prestar esses serviços como pessoa jurídica em alguns casos. Perfeito, Daronco. A Fran quer fazer alguma consideração sobre isso? Perfeito. Acho que na semana passada foi um dos pontos que eu fiquei em dúvida, que me chamou a atenção para visar um aprofundamento. E então, conte conosco. Nós temos aqui consultores do Senado, a consultoria em si é muito competente, Daronco. E vamos buscar esse estudo para subsidiar esse trabalho, tá bom? Obrigada, gente. É um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Fran. Realmente, assim, vocês dois trouxeram, até a Luma também já tinha comentado, que realmente não é uma coisa tão simples assim, né? Esse estabelecimento dessa relação de vínculo empregatício, porque tem repercussões de várias naturezas, e uma das principais é essa, a questão da carga tributária, né? Se é pessoa jurídica de uma forma, se é uma carteira de trabalho, pessoa física de outra forma, a carga tributária, os encargos, né, vinculados variam sobremaneira. Então, assim, você tem impactos diretos de natureza econômica, financeira, que devem ser levados em conta necessariamente nesse debate. Só registrar aqui, a gente convidou também o senhor Marcelo Gomes de Souza, assessor legislativo do senador veneziano Vital do Rego, que infelizmente não pôde comparecer. Então é isso, gente. A gente já tem o nosso cronograma estabelecido, né, de trabalho. No dia 21, então, 21 de novembro, a gente se reúne novamente, né, o grupo todo, para discutir esses relatórios, né, já encaminhados dos grupos temáticos. É interessante porque vários comentaram aqui, registrar a presença do nosso colega Weber, ex-presidente da Federação Cananga de Futebol, assim, vários comentaram aqui, né, sobre a suposta unanimidade, né, da profissionalização, da necessidade de profissionalização da arbitragem brasileira, sobretudo no futebol. E até o Thales falou, bom, mas se todos concordam, né, por que não saiu ainda, né? Mas, assim, o que a gente percebe? Que há uma mistificação sobre esse tema, claramente. A gente vê dirigentes de futebol sempre colocando esse tema justamente quando há uma derrota de seus clubes. E esse tema serve como cortina de fumaça, né, naquele momento ali, até para dar uma justificativa, etc. Mas o debate profundo, eu acho que esse grupo aqui tem totais condições de fazer, né? Há esse mandato agora, né, vindo tanto do
do senador Romário, presidente da comissão, que é o relator do PL, né, quanto o autor, o senador veneziano Vital do Rego. Temos aqui uma profunda e competentíssima representação de instituições, dos árbitros, do próprio Legislativo, e tenho certeza que a gente entregará não somente a essa comissão, mas à sociedade brasileira um trabalho de fôlego, um trabalho profundo e que vai certamente contribuir para a melhoria não só da arbitragem, né, mas como do esporte brasileiro. Então, declaro encerrada a reunião. Os grupos de WhatsApp já serão formados, né, para a gente começar os trabalhos. Declaro encerrada a reunião e até a próxima. Obrigado. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim, de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui, na TV Senado. Vereador eleito em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele,
me chamou e me pediu, me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores Internacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A vida humana que no Vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças,
Conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá!
Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, eu converso agora com a Luz Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso por parte de um tio. E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro, o que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume, também fiz fralda descartável, até chegar ao magistério, fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época. Como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí, então, que eu peguei R$230, fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta.
como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas, são mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender uma peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido. Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Então, eu comecei a vender e começou a faltar dinheiro, e é a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5 ou 6 meses, eu já tinha mais de 8 mil reais vendendo de porta em porta no fiado, e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro, e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo... você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual, tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender. Elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você
entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luiz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luiz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu... Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo. A gente não aprende empreendedorismo. A gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _ Mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares,
esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhadas por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não? Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E as mães também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família. Fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação, a gente aprende a ir para o estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos, então eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino, acompanho de perto também, sempre que possível eu estou no campo com as crianças acompanhando, faço reuniões de alinhamento semanalmente, então hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas?
A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então, hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras, que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, mas o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas plataformas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor. Eu precisei olhar na minha volta.
Eu vendi picolé, eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em uma lanchonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui na TV Senado. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional
responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado Especial Eleições. Você sabia que bilhões de reais em verbas públicas do governo federal são liberados anualmente para obras de desenvolvimento urbano? Porém, grande parte desse investimento sequer chega aos cofres dos municípios por falta de projetos que permitam a transferência desses valores. E é sobre a capacitação desses gestores públicos para elaborar esses projetos que vamos falar no programa de hoje. Para conversar comigo, o nosso convidado é Valdivino de Oliveira, professor de Economia. Bem-vindo, Valdivino. Obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição. Eu vou começar mostrando justamente quais são os principais obstáculos dos municípios para que esses recursos federais cheguem até os cofres públicos. Vamos apresentar aqui. Então, o primeiro deles, que eu falei justamente na abertura do programa, é a falta de capacitação técnica. A gente também tem burocracia excessiva, recursos humanos insuficientes, vamos falar mais a respeito, e também a dependência de empresas externas, contadores, terceirizados. Começando sobre a falta de capacitação. Quanto essa falta de estrutura e corpo técnico especializado impacta essa ausência de projetos que viabilizem esses recursos federais? Bom, lá no município do interior, os municípios menores, ou médios até, médios a menores, municípios de 40, 50 mil habitantes para baixo, né, não existe uma carreira de funcionário público que tenha uma remuneração que atraia as pessoas mais bem formadas. Municípios com 30, 40, 50 mil pessoas, por exemplo, não tem um auditor fiscal, não tem um advogado especialista em gestão pública, não tem nem um contador, né, especialista em contabilidade pública. Então, as pessoas que lá estão trabalhando normalmente são pessoas que passam pelo município enquanto o prefeito está, e geralmente são nomeados para cargos comissionados que remuneram mal e que, portanto, não os estimula a estarem treinando e qualificando, porque eles sabem que passados 4 ou 8 anos serão substituídos por outros. Essa questão dos comissionados realmente é um dos principais pontos, né? Essa rotatividade de pessoal, em razão dos comissionados, quanto ela abala essa questão de uma estrutura perene? Eu estive, nos últimos 3 anos, num município de tamanho médio, 400 mil habitantes por aí. E até lá que os funcionários que têm estabilidade são os funcionários de menor número e em funções que não tem nada a ver com a execução da atividade fim de cada uma das secretarias. Geralmente são comissionados e que não têm nenhuma estabilidade, nenhuma. Às vezes, durante a própria gestão de quem os colocou lá, eles são trocados. Seja porque houve uma mudança de apoio de vereadores, seja porque houve uma mudança de partido, seja porque a prefeitura, de repente, descobre que tem que reduzir os gastos com o pessoal e tem que buscar aqueles assessores menos importantes para demitir,
menos importante no sentido da análise do prefeito, do secretário. Então, olha, vamos demitir aqui 50 comissionados. E, aleatoriamente, eles pegam 50 comissionados e demitem. Muitas vezes, um desses comissionados está se qualificando, está preparando para fazer determinado projeto, acompanhar determinado projeto, e aí ele sai. Vamos buscar outro, vamos treiná-lo, vamos dar qualidade para ele. Mas até mesmo quem vai treinar e até mesmo quem vai dar qualidade não tem esse conhecimento suficiente para dar esse treinamento e essa qualificação. Então, eu vou te dizer um caso prático, né? Certa vez eu estava observando como que uma determinada prefeitura fazia o seu orçamento, né? E eles faziam o orçamento completamente contrário daquilo que a teoria diz como deve ser feito um orçamento. Então, a subsecretária de planejamento lá disse, não, eu faço o orçamento pegando quanto cada secretário quer para a sua secretaria. Então, eu quero 20 milhões, 5 milhões para me fazer uma ponte, 3 milhões para me fazer praça, e digamos assim, ele distribui o dinheiro para quem que quer, aí ela vai achar os programas que encaixam essas obras e que dá o total lá, um total aleatório aí de 20 milhões. Depois que ela soma todas essas demandas, ela faz o orçamento da despesa. E aí ela vai fazer o orçamento da receita. É lógico que ela vai ajustar uma receita real para poder atender aquelas demandas todas. Moral da história, quando chega ao final do exercício, que aquele orçamento corresponde, a prefeitura se comprometeu com verbas orçamentárias que ela não tinha receita para suportar. Déficit, o Tesouro Nacional coloca num CAPAG baixo, que impede até de arrumar operações de crédito, né? Geralmente C ou D, e nem a operação de crédito ela consegue, e a gestão fica ruim. Ora, a gestão fica ruim e eles não têm capacidade de buscar recursos para complementar o seu orçamento no governo federal. Não têm capacidade de buscar no governo estadual. Por quê? Porque eles não têm pessoas que peguem o orçamento federal para verificar quais são os programas em cada ministério que eles podem se habilitar para buscar verba daqueles programas do ministério. Vou dar um exemplo. Ministério do Esporte tem lá uma certa importância destinada a, digamos, a reparação de praças esportivas. Não é de emenda, é um recurso de um programa de trabalho do Ministério, e que os municípios têm que se candidatar a essas verbas. Evidentemente que ele tem que ter um projeto, ele tem que ter afinidade política com o Ministério, né? Ir lá apresentar o projeto e se habilitar a fazer um convênio com aquele ministério para receber o dinheiro correspondente. Geralmente, a Caixa Econômica que acompanha esses convênios, a Caixa Econômica é extremamente burocrática para isso. Os municípios, às vezes, não conseguem conveniar com a Caixa pela complexidade que é os instrumentos de convênio, a documentação para o convênio. Que a gente falou aqui no início do programa da burocracia. A burocracia, os municípios acabam não tendo acesso a vários programas que os ministérios possuem. Eu citei o Ministério dos Esportes, mas todos os ministérios têm vários programas de trabalho que dá para você encaixar alguma coisa para o município A ou para o município B, dependendo, obviamente, deles terem projeto, terem certidões, uma série de coisas que, para conveniar, é exigido. E falando desses projetos, quais alternativas hoje esses servidores municipais têm para se capacitarem? O senhor, que já foi secretário de Finanças Municipal de Goiânia, de Anápolis e também secretário da Fazenda aqui no Distrito Federal. Pela experiência do senhor, quais são as alternativas viáveis para esses servidores buscarem essa capacitação? Bom, primeiro passo é
o município dar algum treinamento para que esses servidores possam conhecer a peça orçamentária. Muitas vezes eles não conhecem nem a peça orçamentária do município, né? E eles precisam conhecer a peça orçamentária do Estado, a lei orçamentária do Estado, quais são os programas disponíveis nas diversas secretarias estaduais, quais são os programas disponíveis nos diversos ministérios do governo federal e quais os programas que ele pode se habilitar. Lógico, se ele não tem hospital na cidade, ele não tem como se habilitar no Ministério da Saúde a um programa de reforma de hospitais, adequação de hospitais, porque ele não tem hospital, né? Mas ele pode muito bem se habilitar junto ao Ministério da Saúde para construir uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Mas para isso é necessário que ele tenha projetos, certidões e afinidade política para poder conseguir esses recursos. Então, na opinião do senhor, quem que seria o principal responsável por buscar ou por ofertar essa capacitação? Seria a prefeitura, o Estado, o governo federal? O governo federal, assim como foi criado o Simples Nacional para as empresas pequenas se relacionar com o fisco federal, poderia criar também um convênio simples para convênio, né? Um sistema simples para convênio, para beneficiar as cidades, digamos, até 5, 10, 15 mil habitantes, cidades pequenas, de baixo DH, cidades que não têm condições de crescer o PIB, crescer, digamos, as suas receitas para poder contratar pessoas com melhor qualidade de técnica de serviço, né? Então, acredito que poderia se ter a mesma exigência que se faz para uma cidade como Goiânia, para fazer um convênio com a Caixa, um convênio com o Ministério, é a mesma dificuldade que se tem para um município lá do interior, lá, uma cidade pequena do interior, fazer um convênio. Ora, na capital, você tem economistas, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem arquitetos da prefeitura, você tem profissionais de orçamento na prefeitura. Mas lá no interiorzão, você não tem esses profissionais. Então, por que exigir de uma cidade pequena a mesma complexidade para se fazer um convênio, para buscar dinheiro no governo federal, que se exige de uma cidade grande? São Paulo, para fazer um convênio com a Caixa, tem a mesma exigência que Goiânia, que Brasília, e a mesma exigência que tem Valparaíso, por exemplo, que tem Cidade Ocidental, por exemplo, que são cidades pequenas, né? Quer dizer, grandes em população, mas pequenas em gestão. A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar sobre o quão paradoxal é essa questão da priorização desses recursos de programas do governo federal para cidades com baixo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acaba que uma cidade dessa, por ter poucos recursos, não tem a capacitação necessária para viabilizar projetos que sejam, né, que captem esses recursos. Então, uma das soluções seria, na visão do senhor, tornar menos burocrático para essas cidades. Para essas cidades. Tem como haver justiça nessa questão? Por exemplo, para cidades um pouco maiores vai ter exigências e pré-requisitos XYZ, mas para as menores com baixo IDH eu vou abrir mão dessas exigências. O senhor considera justo e como equacionar isso? Na realidade, a legislação não permite isso, mas o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, poderia elaborar uma forma, né, assim como criou o Simples Nacional para as empresas, criar o Simples para as prefeituras pequenas, para os municípios pequenos. Pode até se limitar esses municípios, ou pelo número de habitantes, ou pelo número de eleitores, ou pelo IDH, ou pelo PIB desses municípios, né? Mas o que não pode é tratar os desiguais de forma igual. Municípios grandes, com grande capacidade de gerar projetos, de gerar convênios, de administrar recursos, né? Ter a mesma exigência
que os municípios pequenininhos, que eu estava dias atrás conversando com um prefeito de uma cidade pequena lá no estado de Goiás, e ele me dizia, olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sou o único empregador que tem na cidade. Então, eu a renda da prefeitura e distribuir o maior número possível de funcionários. Então, a grande maioria dos funcionários da prefeitura ganha um salário mínimo. Ora, um funcionário que ganha um salário mínimo, qual é a expertise dele para elaborar um orçamento, para analisar um orçamento, para buscar recursos disponíveis nos ministérios ou nas secretarias estaduais, para que o município possa atender esta ou aquela demanda popular, este ou aquele serviço público que é demandado da prefeitura. Então, fica aquele círculo vicioso. O atraso puxando mais atraso e não permitindo que aquelas cidades possam buscar esses dinheiros que está sobrando aí no orçamento federal. Você falou aí bilhões de reais que sobram porque os municípios não se capacitam para buscar, e municípios que precisam de buscar, né? Às vezes não tem um posto de saúde na cidade pequena, às vezes tem uma escola estadual, uma escola municipal, mas não tem uma creche, não tem um centro de educação infantil, né? Então, recursos que estão sobrando poderia atender esse tipo de demanda pública, de serviço público. E acaba que, por não conseguirem esses recursos dos projetos, os municípios dependem muito de tributos estaduais e também das emendas parlamentares. Qual que é essa relação da dependência de emendas parlamentares, na visão do senhor? Hoje, a emenda parlamentar é o principal refresco, digamos assim, que essas prefeituras têm. É evidente que cada uma delas tem o seu deputado federal. O deputado federal, quando ele tem um número grande de municípios pequenos, ele tem que distribuir o pouco orçamento que ele tem para esse número grande de municípios pequenos, acaba sobrando pouco. E mesmo assim, muitas dessas emendas não são executadas. Não são executadas justamente porque apresentou a emenda, mas o município não tem o projeto, o município não tem certidões para habilitar aquela emenda parlamentar e acaba não executando essas emendas. Quando se criou no seio aqui do Congresso Nacional as chamadas emendas PIX, emendas sem burocracia para liberar, né? O Tesouro Nacional simplesmente faz um PIX para a Prefeitura e ela aplica da forma que ela deve aplicar, né? Muitas delas até com despesa de custeio. As emendas deveriam ser para investimentos, mas muitas vezes, como é emenda PIX, ela acaba também sendo destinada a custeio. E isso, às vezes, significa um pequeno alívio para o prefeito lá no seu dia a dia, mas não traz a demanda pública que a cidade precisa, né? Não traz o serviço público que a cidade precisa que seja implantado. Então, as emendas parlamentares são muito importantes. A emenda PIX veio para facilitar mais, quebrar esse ciclo de que eu não tenho certidão, eu não tenho projeto, eu tenho emenda, mas não realizo porque não tenho certidão, não tenho projeto, né? Então, é preciso que ou se crie um consórcio de municípios pequenos, para esse consórcio tomar conta desses projetos, mas isso acaba tirando do prefeito o ganho político que ele tem quando ele consegue um recurso federal, quando ele consegue um recurso estadual, quando ele consegue asfaltar a sua cidade, quando ele consegue fazer uma obra pública qualquer, o ganho político dele é minimizado se formar um consórcio intermunicipal de pequenos municípios para buscar esses recursos e aplicar nesses pequenos municípios, porque aí todo ganho político vai para o consórcio, o que muitos prefeitos acabam não buscando essa alternativa. Outra sugestão de solução. O senhor já foi também deputado federal.
E a gente estava falando agora das emendas parlamentares. Para alcançar esse recurso das emendas, os prefeitos precisam ter uma boa articulação, um bom nível de articulação com esses parlamentares, né? Como que funciona isso na prática? Olha, tem os deputados que já têm contato com o prefeito durante o exercício, né? Mas quando vai chegando o mês de agosto, setembro, que o orçamento começa a ser discutido aqui no Congresso Nacional, né, na comissão orçamentária, a comissão mista, né? Os gabinetes dos deputados ficam cheios de prefeitos. Eles vêm trazer pedidos para isso, para aquilo. Olha, eu preciso fazer isso na cidade. Eu mesmo, quando fui deputado, eu recebia os prefeitos com suas demandas, eu procurava atender aquilo que era possível, dentro do limite que eu tinha de emendas. Tentava atender os prefeitos no maior número possível. E o que eu percebia no ano seguinte? A maioria deles pedia emenda, mas não tinha certidões para conveniar e receber essas emendas. Quando tinham as certidões, os projetos eram insuficientes. Eram projetos que não eram execuíveis e não eram fáceis de serem conveniados com a estrutura de convênios que nós temos hoje, tanto pela Caixa Econômica quanto por alguns ministérios que não usam a Caixa Econômica. Algumas entidades que não usam a Caixa Econômica, como as empresas públicas, as autarquias, que muitas vezes não usam a Caixa Econômica para realizar o convênio. E outra fase dessa questão de alcance de recursos públicos por parte dos municípios é também a prestação de contas, né? Não basta receber os recursos, uma vez que conseguiu, ok, ótimo, mas também tem a fase outras fases, incluindo a prestação de contas. Executou o serviço público, preste conta agora do dinheiro que você buscou. Hoje, os municípios estão se valendo de escritórios de contabilidade bem estruturados, né? A maioria deles não tem a contabilidade dentro da prefeitura, a contabilidade está concentrada em grandes escritórios de contabilidade pública. E esses escritórios, para não perderem seus clientes, não perderem prestígio, eles estão se especializando mais nessas prestações de contas. Mesmo porque o prefeito sabe que ele deixa o mandato e ele fica depois respondendo no Tribunal de Contas, ele fica respondendo se tiver algum problema na prestação de contas, até, quem sabe, uma ação civil pública, né? E acaba complicando para ele, até para a questão de elegibilidade futura dele. Então, muitas das prefeituras menores estão se valendo de escritórios centralizados, né? Escritórios em grandes cidades que centralizam a contabilidade de muitos municípios. Às vezes o prefeito, digamos, eu sou de Goiás, né? Às vezes o prefeito sai lá da sua cidade e vem para Goiânia para emitir empenhos da sua prefeitura, porque o escritório que faz a contabilidade dele está lá na capital, né? E por um motivo ou outro, a prefeitura ainda era no tempo de uma estrutura que não tem informática, não tem sistema eletrônico, não tem tecnologia nenhuma. Então, ele tem que ir a Goiânia e pedir o escritório para emitir seus empenhos. Muitas vezes ele traz os extratos bancários, entrega para o contador, elabora a prestação de contas, né? Porque os documentos estão no escritório de contabilidade. E muitas vezes essas prefeituras têm suas prestações de contas reprovadas pelo TCU e elas ficam impedidas de pegar novos convênios. Enquanto você tem uma pendência de prestação de contas, você não pode pegar outro convênio, principalmente se for no mesmo ministério. Que nem sempre isso se soluciona de maneira rápida. Às vezes, fica 10 anos, 8 anos, 5 anos para você resolver o problema de uma prestação de contas. E voltar a ficar apto a pleitear. Para pleitear novos recursos. Valdivino de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da televisão do Senado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você
que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Até o próximo Assunto de Estado. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? João está escolhendo o vereador ou a vereadora em que vai votar. João sabe que as decisões dos vereadores podem transformar a cidade onde mora. São eles que aprovam as leis e fiscalizam se a prefeitura está gastando o dinheiro dos impostos corretamente. Os vereadores devem ouvir as necessidades da população e levar sugestões à prefeitura que ajudem a melhorar a escola das crianças, o sistema de transporte, o atendimento nos postos de saúde ou até mesmo a coleta do lixo da sua rua. João sabe que o voto afeta diretamente a sua vida. Vote com responsabilidade. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação.
Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem
a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da Lei Orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar. Claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte, trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2 trilhões 710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita.
Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa. E o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União. Para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, para outros tipos de despesa,
de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente dois momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos? Como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida,
O primeiro momento que previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, é de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas. Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só basicamente, o que é arrecado? Seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem. E não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas.
Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento, cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação.
Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. O Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, acaba de publicar um levantamento que analisa a qualidade de vida das crianças do Brasil de hoje, levando em consideração o aumento da temperatura ambiente. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Danilo Moura, especialista do Unicef em clima e meio ambiente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Danilo, que estudo é esse e por que ele foi feito agora? Essa análise que a gente está publicando essa semana partiu de um esforço para tentar ilustrar o aumento das temperaturas globais, que é um fenômeno conhecido, mas de uma forma que fique mais claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente sabe que a média de temperatura do planeta já aumentou nos últimos anos. A gente sabe que isso está tendo uma série de impactos sobre uma série de outros fenômenos ambientais e climáticos. Mas a gente achou que esse era um momento de tentar ilustrar o que acontece quando o calor é um fenômeno extremo. Então, o que a gente está falando aqui não é do calor, aquela coisa do dia quente, dia frio, eu prefiro ir para a praia ou ficar em casa debaixo do cobertor. A gente está falando do calor como um fenômeno extremo, como um risco para a saúde das pessoas, como um risco para o desenvolvimento das pessoas. E aí, por isso, essa comparação com os anos 70, porque a gente está tentando ilustrar que em 5 décadas, a gente está comparando os anos 70 com os primeiros anos desses anos de 2020, a gente está tentando mostrar que nessas 5 décadas, a frequência, a intensidade e a duração desses dias extremamente quentes aumentou. Ou seja, as crianças de hoje no Brasil, 3 vezes mais dias de calor muito forte do que passavam seus avós na década de 70, é isso? Isso é o que a gente... A nossa... Em média, 31 milhões de crianças, 33 milhões passam pelo menos o dobro, 31 milhões passam pelo menos 3 vezes, e você vai ter um número expressivo de crianças que passam muito mais dias, muito mais que isso. Dias, e aí a gente está falando dos dias extremamente quentes. O dia extremamente quente é o dia em que a temperatura passa dos 35 graus Celsius. Né? Então, potencialmente 33 milhões de crianças passam por esse tipo de experiência agora, né? Bom, para se conceituar o dia quente, são acima de 35 graus, né? Mas esses períodos de calor, essas ondas de calor? Então, a onda de calor, ela é um fenômeno relativo. Então, os dias extremamente quentes é um valor absoluto. A temperatura passa de 35 graus Celsius. No caso das ondas de calor, a gente está falando de um período de 3 ou mais dias em que a temperatura está mais do que 10% acima do normal para aquele lugar. Então, se você tem uma cidade no Brasil em que é muito quente, por exemplo, Belém ou Fortaleza, que já são cidades em que a temperatura média é mais alta, para você ter uma onda de calor, você tem que estar com a temperatura ainda maior, porque ela tem que estar ainda acima do que é a média local daquela cidade. Bom, de uma maneira geral, o que está se concluindo é que a infância, as crianças são atingidas fortemente, né? Quem é criança nesse seu estudo? Bom, o estudo olha para crianças de 0 a 17 anos, mas quando a gente fala de calor, a gente está especialmente preocupado com as crianças pequenas, porque o calor é um risco imediato para a saúde das crianças pequenas. É um fator de risco, especialmente para bebês. O corpo, a fisiologia de um bebê, os bebês não suam da mesma forma que um adulto. Ele começa a suar quando a temperatura está mais alta. O sistema de transpiração é muito menos eficiente para regular a temperatura do corpo de um bebê do que de um adulto. Então, o risco de estresse térmico, quando você está
está falando de uma criança pequena é muito alto. Então, o risco do calor para uma criança é um risco imediato. Você tem um risco de saúde imediato. E, obviamente, além desse risco imediato, você tem uma série de riscos secundários, né? Quando está muito quente, doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, malária. São consequências indiretas do calor. Exato. Né? Essas doenças são transmitidas com mais frequência quando está muito quente. O calor impacta na educação das crianças. Tem estudos que mostram que à medida que a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius, a nossa capacidade de raciocínio lógico, de memorização, de aprendizado de forma geral, começa a diminuir. Então, quanto mais quente está, quanto mais quente por mais tempo, mais difícil fica para uma criança na escola aprender mesmo. O resultado educacional daquela criança vai ser pior. Então, tem uma série de impactos sobre a vida das crianças, né? Mas esses dias de calor extremo na década de 20, se comparados com os da década de 70 do século passado, né, que é a década dos avós, vamos dizer assim, nos conceituados, você fez um estudo e diz assim, olha, as crianças de hoje passam o dobro ou triplo de dias quentes, extremamente quentes que seus avós. Esses dias aumentaram, né, exponencialmente. Quantos dias eram dias extremamente... Quantos dos 365 dias dos anos, do ano, na década de 70 eram 4,9, era menos que 5 dias por ano, né? E agora na década de 20... Então, 26, mas essa é a média nacional, né? Então, a média nacional quintuplicou, passou de um pouco de 5 para quase 27. Vale dizer que essa ela esconde fatores. Você tem regiões em que era muito incomum você ter dias com temperatura acima de 35 graus Celsius, em que hoje não é incomum, em que hoje acontece, e em regiões em que já era comum, a frequência também aumentou, né? Então, quando você olha para a média nacional, aumentou de algo como 5 dias por ano, em média nos anos 70, para nos primeiros 5 anos dessa década, a gente está falando de quase um mês por ano com a temperatura acima de 35 graus Celsius. Bom, o que o poder público, ao longo desses 50 anos, foi capaz de equipar, de prever, em termos de cuidar desse tipo de mudança? Porque nos anos 70, as mudanças climáticas ainda eram uma abstração, eram uma coisa de teoria, e hoje a gente está tendo que conviver, já visto os incêndios e as queimadas, a fumaça nas cidades, com uma realidade completamente diferente. O que mudou no poder público? Não o suficiente. Bom, a gente sabe que, em função das cheias de 2011 em Petrópolis, ali no estado do Rio, o governo federal de então estabeleceu um protocolo nacional para a proteção da infância e das pessoas vulneráveis, idosos inclusive, né? Mas isso saiu do papel ou não? O que acontece é o seguinte, o Protocolo Nacional de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Desastre foi desenvolvido, pensado para... você fez um protocolo nacional, mas que ele só funciona se ele descer. É como se fosse um remédio genérico, né? Exato. As respostas imediatas às crises não vão vir, não vem do governo federal, né? Assim, quer dizer, o governo federal, quando tem uma queimada, o governo federal tem a função de combater a queimada. Mas quando você está falando de você está falando de uma onda de calor, os impactos vão ser sentidos por serviços que são administrados por municípios e, em algum caso, pelo Estado. Você está falando de hospital público, você está falando de escola, você está falando de equipamento de assistência social, né? Você está falando da infraestrutura da cidade, da mobilidade, dos ônibus, você está falando de questões que são de responsabilidade das prefeituras. E o que a gente enxerga é que... no geral, né, de forma generalizando, os governos no Brasil são muito despreparados para lidar com eventos extremos climáticos, seja chuva, seja onda de calor, seja qualquer outro, e o que eles têm de preparação não leva em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, porque é para isso que o Protocolo Nacional deve servir, né? Ele está sendo revisado agora. A gente espera que uma nova versão esteja disponível para as administrações de prefeitos e prefeitas que assumem no começo do ano que vem, mas, de toda forma, a responsabilidade por olhar para as necessidades e as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes tem que estar incorporados nos planejamentos dos municípios. E não só isso, e acho que esse é o ponto desse estudo de comparar os anos 70 com os anos 2020, você precisa que
as tuas políticas de preparação e de resposta estejam preparadas para o novo clima. A gente fala de mudança do clima, o clima já mudou. É isso que o estudo está mostrando, né? Esse estudo é uma forma de ilustrar o que a gente já sabe, o que a ciência já está dizendo para a gente há algum tempo. Nós já estamos vivendo em um planeta que tem um clima diferente do clima como ele era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás, na verdade, como ele era em todo o período em que a civilização humana se desenvolveu. O ser humano nunca teve que lidar com um planeta tão quente quanto o planeta está hoje. Isso é um ponto que precisa ser pacificado e você precisa incorporar nas tuas políticas de resposta, as políticas de resposta que levem em consideração essa mudança do clima. E só porque se eu não disser isso, eu vou estar sendo irresponsável, mudança do clima que é causada pela ação humana, né? Mudança do clima que é causada pelo fato de que a gente passou os últimos 200 anos queimando combustível fóssil e destruindo floresta. Bom, vocês não executam política de governo. Vocês, como órgão internacional, vocês sugerem medidas e sugerem intervenções. Tomando como base esse protocolo da década do ano de 2012, 2013, que sugestões estão sendo encaminhadas por vocês? Bom, algumas coisas e aí eu estou falando especificamente das coisas relacionadas para lidar com calor extremo, né? Uma coisa que você precisa fazer você precisa comunicar melhor para as pessoas, para as comunidades, para os serviços públicos, para reconhecer os sinais de estresse térmico. As pessoas precisam saber olhar para uma pessoa, olhar para uma criança e saber que essa criança está sofrendo fisicamente com o calor. As pessoas não sabem fazer isso. A gente trata o calor de uma forma... A gente tem uma dificuldade de enxergar o calor como um evento extremo que ele como são as chuvas, como são as secas. Uma segunda coisa você precisa preparar os teus serviços para responder a esse calor extremo. Então, uma coisa que acontece muito comum no Brasil, se você vai para uma sala de espera de um hospital público ou mesmo para o espaço de espera de um posto de saúde, de uma UBS, o que você vai encontrar é um espaço que às vezes é mais quente do que do lado de fora. E se a pessoa já está com problema de saúde, se a pessoa já está passando mal por conta do calor, você coloca ela para esperar atendimento médico num espaço ainda mais quente, você só está compondo, você está piorando a situação. Da mesma forma, você precisa pensar... E assim, esses planos de adaptação precisam ser amplos, eles precisam pensar em muitos temas. Você precisa pensar pedagogicamente como é que você lida com o recreio e a educação física das crianças na escola. Você precisa pensar, no caso de crianças muito pequenas, que às vezes que precisam de uma certa orientação para tomarem a quantidade de água que tem que tomar. Você precisa pensar como é que você muda a rotina escolar para as crianças terem mais intervalos para tomar água. Sabe assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas o conjunto desses detalhes é o que significa você responder a uma onda de calor. Nós recentemente tivemos agora em Brasília e em outras cidades também aulas suspensas para as crianças também, né, principalmente em função da fumaça das queimadas. Existe e isso foi, digamos assim, não havia um índice de tolerância a partir do qual foi estabelecido assim, grosso modo e por conveniência e foi muito oportuno. Vocês conseguem estabelecer limites, digamos, de umidade, de secura, de incidência de luz solar excessiva, de infravermelho, etc. Vocês têm isso listado de forma a recomendar num catálogo esse tipo de providência? Existem alguns padrões internacionais que são reconhecidos, por exemplo, em caso de poluição do ar, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de recomendações de níveis de material particulado no ar que você precisa levar em consideração. Existem, obviamente, linhas de preocupação em relação também à temperatura, umidade, etc. Uma coisa que é importante a gente entender é que você nunca vai ter uma linha dura que te diz assim, olha, passou disso aqui, você tem que fechar a escola, por exemplo. Primeiro porque, pra gente do Unicef, você não devia ter que fechar a escola nunca. Você devia ser capaz de encontrar formas de não precisar fechar a escola. E segundo, porque você precisa, no caso, você precisa pensar uma mesma temperatura, o mesmo nível de umidade
podem causar muito desconforto ou menos desconforto, dependendo de quanto de área verde você tem, dependendo de qual é a tua capacidade, qual é a arquitetura do prédio de que você está falando, o quanto que está circulando o ar lá dentro. Faz muita diferença se você está numa cidade em que você tem aquelas ilhas de calor, né? Aqueles espaços dentro da cidade em que só tem asfalto, concreto, cimento e vidro, em que não tem nada verde, não tem terra, não tem água, não tem nada que diminui a temperatura, que esvazia o calor, que circula o ar. Faz muita diferença onde você está e como você lida com isso. E esse é o outro ponto. A gente estava falando sobre o protocolo para resposta à emergência, mas tem uma necessidade de adaptação de longo prazo que também precisa ser feita. Como funciona isso nos outros países onde o fundo está presente? De novo, depende muito. O Unicef atua em muitos países. A gente está presente nos 190 países que são parte das Nações Unidas. Em muitos países ricos a gente não tem atuação programática, né? A gente atua nos países mais pobres. Mas, de novo, a forma como esse fenômeno impacta cada país é muito diferente, né? Assim, se você está falando de escolas nos países do norte da África, por exemplo, os países do norte da África têm uma tradição arquitetônica, inclusive, para lidar com calor, porque os países que estão no Sahel, que lidam com o Saara, eles têm se você visita os espaços de lá, eles sabem construir coisas em que dentro do prédio a temperatura é muito menor do que do lado de fora. Então, cada país precisa encontrar as respostas para o seu problema específico. Mas não há replicabilidade em experiências que vocês tenham, alguma experiência na África ou na Ásia, por exemplo? Claro que sim, claro. Possa ser replicada aqui. Tem coisas muito interessantes que faz sentido trazer para o Brasil. O Unicef apoia, por exemplo, em muitos países, uma das questões que acontece quando está muito quente é que você coloca muita pressão sobre os sistemas de distribuição de água e de energia, né? A chance de você ter uma falha em um desses dois sistemas é muito grande. E no caso do Brasil, o calor, às vezes, em muitos casos, vem associado à seca, que é o que a gente está vivendo agora, e aí isso coloca uma pressão enorme sobre o nosso sistema elétrico, é um sistema baseado em água também, né? Então, todo o ciclo aí fica prejudicado. O que a gente faz em muitos países como é que você garante o acesso à água para comunidades distantes, por exemplo, de uma forma que essas comunidades não dependam de diesel, não dependam de combustíveis fósseis, que o sistema de bombeamento da água que sai do poço venha por energia solar, porque aí, mesmo que essa comunidade fique isolada, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo com outros impactos de catástrofes ambientais, você tem uma ferramenta para garantir o acesso à água que independe de outras coisas que são difíceis de conseguir nesses momentos de crise. O Unicef tem apoiado uma série de ideias, inclusive aqui no Brasil a gente começou a fazer isso, de como é que você pensa escolas baseadas na natureza, escolas que são onde as crianças têm acesso à área verde, têm acesso à sombra, têm contato com a natureza, têm contato com a terra, têm contato com o animal, tem um distanciamento desse padrão de que o pátio da escola é feito de cimento e de que é uma coisa um pouco que ainda é muito forte, mas que faz uma diferença muito grande. E quando você começa a pensar em como é que você torna as escolas espaços mais agradáveis e mais propícios, né, que ajudam a aprender, você precisa pensar nesses espaços que sejam justamente espaços em que você tem essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, que ajudam a lidar com esses momentos extremos, né? Quando está muito quente, a gente sabe a diferença que faz ter sombra de árvore quando está muito quente, né? Assim, a diferença de temperatura é muito grande. Do ponto de vista da prevenção da saúde das crianças, o que você acha mais urgente que seja feito, que você possa fazer no máximo no sentido de prevenir que eventualmente uma onda de calor excessivo ou mesmo a disseminação de doenças que, por exemplo, a dengue no Rio Grande do Sul, que não era comum e agora já é. O que pode ser feito, se vocês encaminham já sugestões nesse sentido? Pois para lidar com calor,
é muito difícil, a prevenção passa a ser uma coisa muito difícil, né? No sentido de que... Estamos falando basicamente de água, né? De exato, o que você... Exato, as pessoas precisam de... A melhor forma de você diminuir a temperatura de um corpo é via água, né? Às vezes água para dentro, às vezes até água na nuca, né? Aquela coisa que todo mundo sabe. A gente sabe instintivamente que ajuda e que, de fato, está diminuindo a temperatura do corpo. Nenhuma experiência lá da África. Mas o que eu acho que faz sentido a gente discutir enquanto medida de prevenção é, primeiro, eu já mencionei, né? As pessoas precisam estar mais bem informadas. Segundo, tem uma série de questões relacionadas à forma como o sistema de saúde está preparado para responder a esses eventos que precisam ser pensados, né? Então você precisa que os teus profissionais de saúde também eles saibam reconhecer os sintomas, que os teus equipamentos de saúde estejam preparados. Uma coisa que o Unicef faz em alguns locais, especialmente locais onde a gente trabalha com refugiados e imigrantes, que às vezes estão em campos, etc., mas que é uma questão que se aplica a uma lógica também de uma lógica urbana, é de você pensar em postos avançados, né? Assim, você não espera, as pessoas não terem que sair de casa e ir para o hospital quando está muito quente. Você ter uma área mais próxima das pessoas, que você tem uma tenda, que você está distribuindo água gelada, que você tem alguém lá, um enfermeiro que possa olhar se a pessoa precisa de algum tipo de atenção. Isso vale para criança, certamente, que é a nossa preocupação com o Unicef, mas vale para idosos também, vale para mulheres grávidas, que também sofrem muito com calor. Então, assim, você pensar em política, você se adiantar às ondas de calor, porque a gente sabe quando uma onda de calor está vindo, e você está preparado para responder a essas ondas de calor, né? Você está preparado para oferecer na ponta o atendimento e a atenção que as pessoas precisam. Você falou aí na necessidade de informação. Bom, políticas públicas de prevenção de saúde, e sobretudo para a infância, elas são craneadas e são pensadas em nível federal. Depois elas chegam ao nível estadual. Mas a implantação deve ser feita lá onde o cidadão vive, que é no município. De que forma vocês pensam em influenciar, em encaminhar essas sugestões e, inclusive, as adaptações ao protocolo nacional para os prefeitos, até os municípios? Bom, o que a gente está fazendo nesse momento, que é o momento da campanha, né? A gente está tentando pautar esses temas, a gente está tentando colocar as prioridades das crianças e dos adolescentes no Brasil como parte da discussão. Honestamente, a campanha esse ano está sendo bastante frustrante, né? A discussão está muito aquém do que a gente precisaria que ela tivesse. Não houve uma motivação, as pessoas não se sentem motivadas. Exato, o tema está um pouco distante. Mas acho que a partir do momento em que a gente tiver as novas prefeitas, os novos prefeitos, tem todo um trabalho de como é que você chega para eles com as informações que eles precisam. Como é que você oferece para os municípios os recursos, e aí eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro, mas recursos humanos, recursos técnicos, né? Como é que você oferece esses recursos para os municípios fazerem isso? O Unicef, especificamente, a gente tem a nossa principal plataforma de atuação no Brasil é o selo Unicef, que é uma iniciativa em que a gente atua com mais de 2.000 municípios no Norte e no Nordeste. E esses municípios são estimulados ao longo de 4 anos, ao longo do ciclo da gestão municipal. O critério foi a carência dos a gente atua nas 2 regiões onde tem mais municípios vulneráveis, né? Onde as crianças sofrem mais com uma série de violações de direitos e privações de direitos. E a gente atua nessas regiões para que os municípios, ao longo da gestão municipal, adotem uma série de políticas para as crianças. E a gente já está planejando a edição que começa no ano que vem, e uma das coisas que a gente quer incluir é como é que a gente discute com os municípios a preparação para esses riscos climáticos e ambientais, mas uma preparação que, obviamente, foque nas crianças e nos adolescentes, que priorize as crianças e adolescentes, que leve em conta as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Como funciona na prática o selo Unicef? É assim, os municípios, a gente faz uma oferta para basicamente quase todos os municípios, são todos os municípios dos estados do Norte e do Nordeste, além dos municípios de Mato Grosso, porque a Amazônia é legal, e do Norte de Minas, do semiárido brasileiro. Os municípios se inscrevem, é uma adesão voluntária, e o Unicef oferece a gente tem uma série de resultados, uma série de temas que os municípios precisam implementar,
e a gente oferece uma série de ferramentas, treinamentos presenciais, treinamentos online, ferramentas, por exemplo, a gente apoia os municípios a fazer a busca ativa dos estudantes que estão fora da escola. A gente tem uma ferramenta online que os municípios podem usar que ajuda eles a gerenciar esse processo. E com isso, todos os temas que a gente trabalha, a ideia do selo Unicef é fazer isso, inclusive, com a participação dos próprios adolescentes. Os municípios têm que criar um núcleo de cidadania de adolescentes, que são grupos de adolescentes que influenciam, participam da formulação de políticas públicas, e esses grupos estão muito engajados na questão ambiental. A gente tem uma iniciativa com eles que chama Entre no Clima. Mais de 26 mil adolescentes já participaram de ações locais com o Unicef relacionadas ao meio ambiente, ações tipo plantar árvores, recolher lixo. Em um município, o grupo conseguiu convencer o prefeito a fechar o lixão. Eles participaram do processo para convencer a cidade a fechar o lixão. Então, assim, tem todo um processo que dura ao longo desses anos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente tem a expectativa de que, com o agravamento da crise climática que a gente está vendo e que está claro para todo mundo, os próximos anos a gente vai ter muito trabalho com os municípios para que eles incorporem esses temas dentro da atuação deles. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero todo o sucesso que vocês possam implementar todas essas sugestões e mudanças para que as crianças sejam beneficiárias de tudo isso que vocês planejam e fazem pela infância no Brasil e no mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Mais de 15 mil mortes nos últimos 3 anos, média de 13 mortes por dia, somente no ano passado. Vítimas de todo tipo de violência, homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação da polícia. Uma realidade brutal que atinge os jovens do país, principalmente os negros. É o que aponta estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dentro de casa, nas ruas, não importa o local. Mortes violentas, intencionais. As vítimas, crianças e adolescentes. A maioria negros. E não é de hoje. O tema foi discutido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por um tempo havia um entendimento de que havendo o investimento ou a capacidade do país, o país demonstrando capacidade de crescer economicamente, de combater as causas da desigualdade, da miséria, nós teríamos condições de automaticamente também reduzir esse cenário de violência, de mortalidade violenta. Pelo menos há 10 anos nós podemos dizer que esse argumento ele é insuficiente. Então vamos aos números. Entre 2021 e 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. Ano passado, média de 13,5 assassinatos por dia. E a questão racial chama a atenção. Mais de 64% das crianças de 0 a 4 anos vítimas de morte violenta e intencional são negras. Já para os adolescentes negros, de 15 a 19 anos, o número sobe para mais de 83%. É alarmante o estudo realizado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Há uma realidade devastadora que aqui foi revelada. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em nosso país. Além disso, no mesmo período, vejam só, 165 mil meninas e meninos dessa mesma faixa etária de 0 a 19 anos foram vítimas de violência sexual. Esses dados nos deixam mais do que preocupados, tristes, e até envergonhados que isso aconteça no nosso país. Como vimos aí, os fatores raça, idade e sexo prevalecem na pesquisa. O risco de um jovem negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior em relação a um adolescente branco.
Tudo isso demonstra aquilo que já vem sendo dito no Brasil há algum tempo a respeito do extermínio da juventude negra e pobre, porque os dados também mostram que o grande contingente desse número são adolescentes negros e pobres. E nós estamos aqui, Marivaldo, Gabriel e eu, que somos militantes de movimentos sociais como Origem, jovens negros que sobreviveram a essa carnificina. E isso aqui é absolutamente anormal. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar acontecendo em hipótese nenhuma. E os percentual de números, para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. Esses números, por mais impactantes que sejam, são apenas uma amostra da gravidade da situação. A situação não pode continuar como está. Alguém tem que gritar. A arma de fogo é o principal instrumento utilizado, seja por civis ou agentes estatais. Entre adolescentes, o índice de mortes provocado pelas polícias é 110% superior ao de adultos. O estudo aponta, entre outros fatores, um aumento preocupante na porcentagem de mortes causadas pela violência. E vejam a violência tanto civil como, infelizmente, que envolva policiais. Um dado, em 2023, quase 1 em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. Chama a atenção que as mortes provocadas pelo Estado também têm essa mesma resiliência. Também sempre acima de 70%. E quando nós falamos das mortes provocadas pelo Estado, nós temos então que reconhecer aqui que o Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha a capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. E como criar controles e qualificar a ação policial para evitar as mortes violentas? E em relação às mortes do Estado, a gente também tem uma agenda importante a tratar e uma agenda em relação à qual esse Senado já avançou no debate, inclusive por meio de comissão parlamentar de inquérito e também da construção de propostas legislativas com forte participação da sociedade civil. Eu destaco aqui um PL, que é o PL que põe fim aos autos de resistência. Infelizmente não conseguimos votar e a gente não queria nada demais, a gente só queria que quando houvesse morte em operação policial, a gente tivesse o local do crime isolado, fosse realizada a perícia e o Estado investigasse para saber o que aconteceu. A gente não queria nada demais, a gente só queria isso. Só queria isso. Mas mesmo assim encontramos uma resistência muito grande. A gente fala dos autos de resistência e eu me lembro há quantos anos de fato a gente vem falando a respeito desse projeto de lei. Eu acompanhei também boa parte, pude fazer parte do coro da sociedade civil pelo fim dos autos de resistência e de fato foi um assunto que sumiu depois de um tempo, mas a gente precisa resgatar, porque essas investigações, elas também vão nos levar a uma maior elucidação dos casos, a uma resposta de justiça para essas famílias. Câmeras corporais, uma forma de prevenção, de redução das mortes. Mas sua utilização tem sofrido resistências, apontam os debatedores. Acompanhem. Essa é uma política pública que demonstrou resultados muito impactantes e que, infelizmente, não é consenso, senador. A gente vê gente batalhando para desmontar essa política. É uma política que levou a uma redução drástica, se não me engano, de um ano para outro, reduziu de 106 para 34 mortes em operações policiais em São Paulo. É um resultado espetacular. É um resultado espetacular. E, por incrível que pareça, uma política bem-sucedida como essa, que deveria ser consenso, é fonte de constantes ataques. Sim, em outra pesquisa feita em São Paulo, demonstra uma redução alarmante do número de homicídios em confronto com a polícia, especialmente de adolescentes. Então, ela é uma medida importante, ela era fundamental. O Ministério da Segurança Pública, de Justiça e de Segurança Pública, fez uma recomendação nesse sentido. Se você é autorizado a utilizar a violência em nome do Estado, em nome da sociedade, você tem mais ainda o dever de transparência. A sociedade tem o direito de saber
para o que você está usando a violência em nome dela. Então isso é muito importante. Eu acho que as câmeras corporais é um ponto muito importante para que a gente mude esse cenário. Abordagem policial, controle de armas, clubes de tiro. Outras questões também discutidas durante a audiência pública. O projeto de lei 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, apresentado por mim aqui no Senado, foi aprovado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. O país não pode mais aceitar abordagens truculentas, racistas, discriminatórias, preconceituosas, que são um veemente ataque aos direitos humanos e à dignidade. Nesse momento em que os dados apontaram que a maioria preponderante das mortes provocadas contra crianças e adolescentes ocorrem por arma de fogo, nós sabemos do esforço de Vossa Excelência e de forças comprometidas com a vida das crianças e adolescentes no Brasil para evitar a votação de um projeto de decreto legislativo que retrocede na política de controle de armas. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Eu passo diariamente, porque eu deixo todo dia e busco o meu filho na escola. E eu passo na frente de um clube de tiro, na rua da frente, senador. Ah, mas há um direito adquirido a ter um clube de tiro na frente de uma escola? Eu tenho que explicar todo dia para o meu filho que é normal ter um clube de tiro? Ah, ele é um espaço discreto. Senador, tem uma imagem toda mostrando que aquilo é um clube. As pessoas que frequentam, não estou as criminalizando, podem ser pessoas que cumprem a lei, que tomam todos os seus cuidados, mas eu quero falar da mensagem, eu quero falar dos riscos, eu quero falar do projeto de sociedade e dizer que é fundamental o compromisso de todas as pessoas que se importam com a vida dessas crianças e adolescentes em passar a mensagem que a prioridade para a defesa das suas vidas é investir em educação, em esporte, cultura e na proteção da sua vida. Gabriel, meus cumprimentos. Fiz um encerramento dando exemplo da tua caminhada, do teu filho, em direção à escola, e um clube de tiro bem na frente, e tu tem que explicar para o menino por que isso. Né? E querem votar essa questão aqui no Senado. Tem algumas votações aqui que, de fato, me deixam muito, muito triste. Eu sou um defensor permanente, né, da liberdade de expressão, da democracia, mas tem alguns temas que não são favoráveis à vida, né? Os temas que atacam a vida das pessoas. E a educação? Segundo números apresentados na audiência, crianças e adolescentes negros do sexo masculino, maiores vítimas da violência, têm acesso tardio e maior evasão escolar. 19% dos meninos pardos e negros acessam a escola com 8 anos ou mais. No ensino fundamental, cerca de 36% deles foram reprovados pelo menos uma vez e 17% já abandonaram a escola também pelo menos uma vez nessa trajetória. O quadro apresentado pelos dados educacionais do ensino fundamental expressa um fato inexorável, que a Escola de Educação Básica Brasileira é avessa aos meninos negros, que perfazem suas respectivas trajetórias educacionais, via de regra, de forma irregular. Na cidade, meninos negros, por serem meninos negros, estão mais afetados à ausência escolar. Isso precisa ser alvo da política, ou seja, tem que ter fomento específico, para além do território, no sujeito, no perfil. A escola não apenas como um local de formação, mas também de proteção. O desafio é tirar o jovem da violência das ruas, garantir a permanência na escola e promover a inserção social desses estudantes. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Isso mudaria o país radicalmente, drasticamente, num curto espaço de tempo.
Nós não temos política para fazer permanecer jovens negros nas escolas. Então, se tem algo que precisa ser feito para estancar outros processos de violação e de deteriorização social, é o investimento pesado na manutenção de jovens negros nas escolas, especialmente dos meninos negros. Agora vamos à geografia da violência contra crianças e adolescentes. Em 2023, os estados com maiores taxas de mortes foram o Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. A proposta é investir nas regiões mais violentas. É evidente que é importante ter as políticas gerais, mas se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos e mais específicos, ele vai ser mais eficaz. E aí, nesse caso, incide um dado importante. O pesquisador Daniel Cerqueira correlaciona, por exemplo, o investimento em educação. Tem um investimento geral em educação para promover a educação dos nossos jovens, mas tem um investimento naquela região onde as mortes violentas são mais agudas. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. Porque nós estamos falando da necessidade de enfrentar um fenômeno e de trazer alternativas sociais que sejam eficazes para aquele contexto de território. Estamos falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, e se nós falarmos de 200 dos municípios que têm maior incidência dessa violência, nós vamos enfrentar a parte mais preponderante do dado. Então, é política pública focalizada. Educação, esportes, lazer, atividades comunitárias, políticas integradas de prevenção, mas treinar também quem cuida desses jovens. Escola, trabalho e renda, ambiente comunitário, né? São pontos em que o Estado poderia ser muito mais efetivo e há, sem dúvida nenhuma, possibilidades de bons resultados. De acordo com todos os levantamentos, pesquisas, dados que nós temos, esses são elementos fundamentais para manter jovens na escola, para garantir uma trajetória regular, para o acolhimento familiar, para que a juventude trabalhada nos espaços comunitários e educacionais possam estar menos sensíveis ao apelo do crime organizado, por exemplo. Quem tem poder de chegar com política pública ou com ação efetiva nos rincões desse país é o Estado brasileiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, são aparelhos do Estado, Gabriel, que deveriam estar dedicados a, por exemplo, estimular práticas comunitárias, vivência comunitária, ambiente comunitário, que no âmago da sua providência, da sua prática, combate o racismo, porque diz respeito, senador, a relações pessoais, a construção de vínculo e de relação não violenta, uma educação não violenta desde pequeno. Então, isso tudo contribui como um todo, porque não é uma ação só que vai dar resultado, né? A gente tem algumas políticas muito importantes que vale destacar aqui, como, por exemplo, o Convive, que é a construção de equipamentos em áreas com altos índices de violência que gerem oportunidade de esporte, lazer e educação para a juventude. Então, são equipamentos que têm piscina olímpica, quadra coberta, auditório, salas de aula, e o objetivo é você criar um espaço ali onde essa juventude, oportunidades, possa ter outras perspectivas e disputar essa juventude com esse cenário, com esse destino trágico que a gente verificou aqui na pesquisa apontada pelo Fórum. A gente tem também o Pronasce Juventude, que é uma política tocada pela companheira Tamires, que é a coordenadora do Pronasce, junto com a companheira Marta, que é a secretária nacional de políticas sobre drogas, que tem como objetivo a criação de políticas públicas para alcançar o jovem antes dessa conclusão do ensino médio, aquele jovem ali entre os 13 e os 15 anos, para que a gente tenha o fortalecimento de vínculos desses jovens. Enfim, tem uma série de políticas sendo testadas, sendo implementadas, mas que a gente ainda tem o desafio de criar mecanismos para conseguir fazer essas políticas em escala. A gente
também tem duas grandes iniciativas, que são a Escola Escola Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ela é voltada para a formação de profissionais que atuam com esse público, e as escolas de conselhos, que são também uma iniciativa junto com as universidades federais nos estados, que fazem o atendimento de crianças e adolescentes que precisam ter os seus direitos resguardados e que em algum momento tiveram esses direitos violados. Então a gente tem apostado muito na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o conhecimento para o público que trabalha com as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas tendo esse conhecimento, elas conseguem entregar melhor a proteção integral que a nossa Constituição Federal determinou a esse público. Como foi dito, o Estado precisa investir mais em educação, atuar nas áreas com históricos maiores de violência, qualificar agentes de segurança. Mas e os recursos no orçamento? Eu acho que tem 3 eixos que a gente deve focar: prevenção, controle e transparência e acolhimento. Esses 3 eixos precisam ser enfrentados. Mas para que a gente consiga fazer frente a isso, nós vamos entrar agora num momento muito crucial aqui no Congresso, que é a discussão da lei orçamentária. Para que a gente consiga colocar de pé essas políticas, senador, é necessário que elas estejam presentes no orçamento. E a gente sabe que a disputa do orçamento ela é muito difícil. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que as corporações se mobilizam e a gente sabe que esse lado que a gente quer alcançar, geralmente é o lado mais fraco na disputa desse orçamento. Nós temos o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. E é um programa que tem salvado muitas vidas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que crianças e adolescentes sejam a prioridade absoluta também na destinação dos nossos recursos, né? Ser políticas sem recursos para implementação, elas não passam de boas cartas de intenções. Uma violência que se repete. Como explicar isso? Qual o futuro possível para esses jovens brasileiros? O jovem negro, a menina negra quando nasce, ela não é em si um fator de vulnerabilidade, mas a sociedade impõe condições ou é conivente com condições que tornam essas pessoas vulneráveis. Nós precisamos resgatar essa noção, essa ideia de um projeto de sociedade. Nós queremos construir um projeto. Nós queremos participar de um país que tenha condições de aproveitar essa energia da juventude para construir uma sociedade justa e igualitária, que aproveite a capacidade de atuação do Estado, a capacidade de atuação dessas forças sociais para construir um país justo, livre e muito melhor do que o que nós temos hoje. Eu queria também chamar a atenção para essa informação que os colegas que me antecederam trouxeram, de que a violência ela é um fenômeno complexo. Então, não basta uma ação isolada, a gente precisa de várias políticas que se integrem, que se conversem entre si, para que nós consigamos reduzir esses números. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. E isso é muito grave. E no Brasil a gente tem um histórico de seguir nessa linha de investimento que, infelizmente, nos mantém nessa trajetória da população negra e pobre periférica pagando o preço da violência, pagando o preço da falta de segurança pública, seja da perspectiva da violência institucional, seja da perspectiva da violência privada. No resultado final será sempre um corpo negro
tombado em alguma esquina e ninguém vai responder por isso, infelizmente. Então, é mais um apelo assim para que a gente tenha, de fato, essa união de família, de sociedade, de Estado, e aí compreendendo dentro dessa sociedade não só os indivíduos, como também as empresas, as organizações sociais, porque é uma responsabilidade de todos, né? Garantir um futuro, garantir uma vida plena para crianças e adolescentes com pleno desenvolvimento também, como o Douglas nos coloca, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao desenvolvimento pleno, isso é um dever de todos. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer a sua parte aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tome medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo. O Brasil precisa agir com urgência e firmeza no combate à violência contra nossas crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que a omissão é uma forma de cumplicidade. Senador, imagina que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando, né? Poderiam ser alvo de uma política pública que oferece vida, possibilidades. Vini Júnior, Suelice Carneiro, Emicidas, Manos Brau, Abdias, Gilberto Gil, Gabriéis, Conceições Evaristo, Sérgio Vaz, Paulo Pains, Bels. É isso Douglas, que a gente está matando. Douglas. Nós, cada um de nós. É disso que se trata. É esse país possível que a gente está matando na medida em que esse processo continua. É isso. Contra as mortes violentas, segurança, educação e oportunidades para todas as crianças e adolescentes do país. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. – 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? No
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite, hoje é quarta-feira, 16 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje em plenário a proposta que iguala direitos de geólogos e engenheiros geólogos. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou a equiparação profissional entre geólogos e engenheiros geólogos. A ideia é assegurar o mesmo tratamento entre as duas carreiras. Tanto a engenharia geológica quanto a geologia ficarão na categoria engenharia para fins legais. A medida pretende acabar com questionamentos na Justiça sobre pagamento igualitário. O projeto que concede o porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas são de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo
da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também um projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais se o autor for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. A CCJ aprovou ainda o projeto que concede prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos às pessoas que se encontram no espectro autista. O texto será votado pelo plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou hoje a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma, que tramita na CCJ, seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI.
O tratamento de mulheres no climatério e na menopausa pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pode virar realidade. A proposta foi debatida hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto também cria a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres na Menopausa e no Climatério. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres. Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose, e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e autoinstrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. O projeto, que cria regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa, foi aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente. Se não houver recurso para votação no plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O Senado fez hoje uma sessão especial para comemorar o Dia do Médico, data celebrada no dia 18 de outubro. Senadores que atuaram como médicos contaram um pouco da experiência na área e reforçaram o papel do Congresso no dia a dia da profissão. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E dentro da minha atividade profissional foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou.
Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Transporte aéreo de animais domésticos, o drama da morte, em busca da regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo.
o pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Oi, pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso.